Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 7 da noite, mais 50 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 8 horas da noite. Estádio Moisés Lucarelli. Rapaz, que chuva, hein? Que dilúvio em Campinas, acho que todas as árvores centenárias de Campinas resolveram cair nessa noite de terça-feira. A bola vai rolar a partir das 8 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e São Caetano. São Caetano e Ponte Preta, segunda rodada Campeonato Paulista. Série A2 depois de 23 anos. A Ponte Preta disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Estreou com vitória para cima do Velo e agora joga contra o São Caetano, que é uma pedra no sapato desse time da Macaca. Estarei ao lado de André Luiz, o repórter feliz, de Frank Francisco, o comentarista dos canais Futebol Interior, sempre de carona com ele, com os trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do grande Felipe 2023 Marques. Para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, Maria Antônia Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos para as informações, trazendo rapidinho aqui a abertura da nossa transmissão esportiva. Será que vamos ter jogo? Bom, o André Luiz vai contar, porque ele é o repórter deste jogo. Quem é ele, Felipe Marques? André Luiz. Destacando a Macaca Nega Véia. Estreou bem na competição. Venceu o Velo Clube. O que você destaca da Macaca, hein, André Luiz? Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Grande abraço, boa noite. Boa noite a você, Carlos Corsato. Um feliz 2023. Também ao Felipe Marques da técnica. E um abraço muito e um feliz 2023 a você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior. Eu destaco a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de Estava. Troca o microfone, André. Troca de microfone. Pega o do Frank. Deve ser. Agora sim. Aê, que vem de vitória diante do Velo Clube, jogando no último sábado no estádio Benitão, na cidade de Rio Claro. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos irá mandar a campo daqui a pouco a mesma equipe que venceu o Velo no início da caminhada dessa Série A2 rumo à Série A1 2023, com Luiz Felipe improvisado na ala direita e no ataque Dudu Ratamoto e Pablo Diego. A Macaca ainda não pode contar com alguns jogadores como Fábio Sanches com problema no tornozelo, Ramon Carvalho com problema muscular, entregues ao departamento médico, e o meia Everton, que está em fase de transição após cirurgia no tornozelo esquerdo no mês de agosto do ano passado, meu caro Carlos Corsato. Legal, esse é o time da Macaca, essa é a Ponte Preta que joga daqui a pouco contra a equipe do São Caetano. Vai ter jogo sim. E o destaque do São Caetano, rapidinho, o que você destaca do Azulão, André? É a Associação Desportiva São Caetano, que vem de derrota 1-0 na abertura desse Paulistão da Série A2, versão 2023, diante do Primavera, jogando no último sábado no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Quanto ao time, o técnico Márcio Ribeiro resolveu manter a mesma equipe que perdeu para o Fantasma, e aí vai jogar no sistema 4-4-2 com Anderson Magão e Francis no ataque, Corsato. Legal, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. O Azulão vem todo de azul, hein? O time de São Caetano do Sul. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 8 horas da noite. Vamos fazer o seguinte aqui pelo adiantado da hora, nossas redes sociais, todas em destaque para você. Estamos nos canais Futebol Interior, no Facebook Futebol Interior, no Rádiosnet, no canal de áudio, no site futebolinterior.com.br e no YouTube, no Futebol
Interior. É só procurar Futebol Interior, participe por nossas redes sociais. Vamos fazer o seguinte, já vamos pra ficha técnica, viu, ô Felipe? Não vai ter tempo pra mais nada. Rapidinho a ficha técnica, 19h55 em 30 segundos. Pra Prônia Alimentos, André Luiz vai brilhar e escalar Ponte São Caetano. Prônia Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prônia Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida, Associação Atlética Ponte Preta vai a campo no sistema 4-4-2 com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, Luiz Felipe. A zaga central, 3, Guilherme Souza, com a 4 no costado, o quarto zagueiro, Matheus Silva. E na ala esquerda, o 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. 5, Leonaldi, 22, Júnior Tavares e também o 10, o capitão da equipe, craque Elvis. E à frente, Dudu Ratamoto, com a 7, 11, Pablo Diego. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Luiz Felipe 2, Guilherme Souza 3, Matheus Silva 4, Arthur 15, Felipe Amaral 8, Leonaldi 5, Júnior Tavares 22, Alves 10, Dudu Ratamoto 7, Pablo Diego com a 11 no banco, Pedro Rocha, Luan, Eliel, Thiago Silva, Everton, Jean Carlos, Guipira, Fraga, Jefferson, André, Cássio e Edson. Macaca tem 3 pontos ganhos na competição, um dos líderes do campeonato venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1. Volta a campo no próximo sábado, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, 11 da manhã. O jogo é contra o 15 da cidade de Piracicaba. Futebol Interior. É a Associação Desportiva São Caetano, escalada e definida pelo técnico Márcio Ribeiro no sistema 4-4-2, o azulão vai a campo com Arthur, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, Tiaguinho. A zaga central, 3, Pablo, com a 4 no costado, o quarto zagueiro João Gabriel e na ala esquerda, meia dúzia, o Paulo Henrique. O meio campo do azulão começa com 5 Dias, 8, Lucas Silva, o capitão. 10, Celcinho e 7, Álamo. E à frente, 9, Anderson Magão e 13, Francis. O repeteco do São Caetano, de Arthur 1, Tiaguinho 2, Pablo 3, João Gabriel 4, Paulo Henrique meia dúzia. Dia 5, Lucas Silva 8, Celcinho 10, Álamo 7, Anderson Magão 9, Francis 13. No banco, Matheus, Coutinho, Tavares, Lucão, Gerson, Lobato, Rickson, Everton Maciel, Alice, Vitinho e Ramonzinho. Escalado pronto, definido o time do Azulão. O Azulão que perdeu o primeiro jogo na estreia para o Primavera em casa pelo placar de 1-0. Depois de enfrentar a Ponte Preta, o Azulão vai jogar no domingo, também fora de casa, contra a Portuguesa Santista, no Urico Mursa, às 10 da manhã. Arbitragem. Apita o jogo, Thiago Duarte Peixoto, ele será auxiliado pelo assistente 1, Claudemir Donizete Gonçalves da Silva, assistente 2, Matheus Guilherme Bicelli da Cruz, quarto árbitro Murilo Tarrega Victor, e o árbitro de vídeo, que é o senhor Newton dos Reis Barreira, todos os árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. A bola vai rolar já já, você torcedor vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Ponte Preta toda de branco, gramado que foi reformado, é o primeiro jogo da Ponte Preta na competição, né? Primeiro jogo da Macaca na competição na Série A2 e também no ano de 2023.
né? E o campo reformado pela diretoria, enfim. Porém, com muita chuva, tem muita água ainda no gramado. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 8 horas da noite. Você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. O André Luiz já escalou a macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. E não sei se coincidência ou não, a Ponte Preta no seu folder de apresentação do seu time coloca o Leonaldi, né? Mas o Leonaldi, ele é muito difícil que continue na Ponte Preta. Eu calculo aqui que o Leonaldi não chega à 5ª rodada da competição. Deve ser negociado com o clube carioca. O Vasco tem interesse, o Botafogo também, mas ele tá aqui, o Leonaldi, o camisa de número 5 da Ponte Preta. Vai, André. Nesse momento, um minuto de silêncio em homenagem ao Rei Pelé pelo seu passamento, seu falecimento. E em relação ao Leonaldi, o Vasco da Gama está voltando com tudo para tentar dessa vez, não conseguiu a primeira vez, por empréstimo, vai tentar negociar o jogador, assim como o Botafogo do Rio de Janeiro. Legal, Thiago Duarte Peixoto, árbitro que vai apitar o jogo. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Corsa. E você sabe, torcedor de futebol do Brasil, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Gramado molhado, gramado encharcado e a Ponte já sai errado. Matheus Silva fez o passe errado, a bola sobrou para Celcinho. Celcinho perdeu, a bola voltou pro time do São Caetano. Tá melhor no jogo, São Caetano sabe jogar o polo aquático. Chega a zaga da Ponte para tirar, aí vem Luiz Felipe no pé de ferro, ganha essa bola aqui para a equipe da Macaca. Paulo Henrique vem, disputa a bola com o Luiz Felipe. Luiz Felipe foi pro chão, veio para cima dele aqui, o Alan Moab tá parando para marcar. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Os caras têm que aprender a jogar um pouquinho de polo aquático, né? É verdade, mesmo porque antes do jogo, funcionários da Ponte, você vê que tem umas camadas amarelas no gramado, sendo que o gramado é verde. Funcionários da Ponte colocaram areia, mas não resolve coisíssima alguma com o fluxo de água que caiu há cerca de 2 horas atrás em Moisés Zucarelli, na cidade de Campinas. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola ali pro camisa número 11, o Pablo Diego foi pro chão. Ficou pedindo falta, o Thiago Duarte Peixoto não deu, foi nada. Teve braço ali do camisa número 13, o Pablo, mas acho que esse braço não iria fazer o Pablo Diego cair do jeito que caiu. A bola ficou aqui na ponta direita para o Luiz Felipe. Na verdade é o seguinte, né? Ninguém tá conseguindo encontrar a bola. A bola volta aqui pro time do São Caetano. O Dias, que é o capitão do time, ele volta essa bola ali pro meio. Bola pro Pablo Diego. Pablo Diego perdeu, a bola voltou pro time do São Caetano. Vem bola pro Azulão, vem Paulo Henrique. Matheus Silva mete o pezão na bola, tira dali, a bola volta para Luiz Felipe. O Luiz Felipe vem na disputa de bola com o americanense Celcinho. Celcinho aqui pela direita, pela ponta aqui. O jogo até que dá pra correr, mas no meio fica complicado. Aí vai chegar o Pablo, camisa número 3, dá um bico. Tá parecendo polo aquático, rapaz. Precisa mudar o nome do jogo. Aí a bola voltou aqui pela direita, a bola acaba saindo pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Bom, hoje vamos avisar aqui que você vai ter imagens do repórter feliz. Dá pra cortar a câmera pro repórter feliz aí, ó. Ele tá feliz, mas daqui a pouco é pra ele ter uma companhia ali do Frank Francisco, né, que de carona com o Frank está preso entre as árvores da cidade de Campinas. Mas daqui a pouco o Frank chega, né? E eu não vou poder aparecer na tela porque eu já não nasci bonito e a minha testa hoje ela tá pior ainda, né? Mas aguarde, em pouco tempo a versão 2023 de Carlos Corsato irá pro ar com certeza. Por enquanto, o André Luiz vai aparecer na tela e você vai conferir a transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Elvis tá fazendo o passe, a bola voltou aqui pelo meio, voltou pro time do São Caetano, traz a bola aqui pela ponta esquerda, a bola com camisa número 13, é o Francis toca essa bola no meio, procurava ali o Pablo Diego, é o que mais aparece no jogo no time da Ponte. Aí chegou o João Henrique, camisa número 4, mete o bico nessa bola, tira, joga a bola pra lateral pra Ponte, lateral cobrada, a bola voltou na direita, bola pra Felipe Amaral para Arthur. Olha o que o Arthur tem que fazer, ele tem que ir dando toquinho na bola, tirando essa bola do gramado. Aí vem Arthur, camisa número 15. Dava pro Thiago Duarte Peixoto esperar um pouquinho mais, né? Porque dava. Parou de chover, né, André? Dava, mesmo porque não tem condições. É um polo aquático, não tem condições de bolar a bola. O time da Ponte, eu acredito, ser mais técnico do que o time do São Caetano, então acaba sendo altamente prejudicada a equipe da Ponte Preta. E fica meio que uma loteria, né? Porque
qualquer lado aí pode errar e sobrar a bola pro atacante na beira da grande área. Bola pelo meio, vem Luiz Felipe, ele é meio campo, mas tá improvisado de lateral. Vem na marcação, chega o Luiz Felipe, comete falta. O árbitro para marcar a falta. Falta para a equipe do São Caetano fazer a cobrança. Vem o capitão do São Caetano, o Dias, para fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, bom ter você com a gente. 4 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0 Ponte Preta e São Caetano. Olha o que eu falei lá, Celcinho ganhou essa bola pro São Caetano, levantamento na boca do gol, toque vem de cabeça do Anderson Magrão. A sorte é que ela pingou no gramado, ele cabeceou para baixo e a poça d'água foi que parou a bola, porque ele tinha feito um movimento correto, hein, André? Você que foi um ótimo centroavante. Meu Deus, que coisa, que perigo. E o Celcinho viu bem, levantou, chuveirou na área, que é o jogo principal da partida de hoje, em virtude do estado do gramado. O Anderson Magrão acabou testando pro meio da área, ninguém da Ponte no primeiro momento, e depois a zaga acabou tirando. Por muito pouco o São Caetano não chega ao primeiro gol em Moisés Lucarelli. Continua 0-0 Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você participando conosco, mandando mensagem, daqui a pouco vou lá para as redes sociais dos canais Futebol Interior, hein? Quero a sua participação conosco. Manda mensagem aí, futebolinterior.com.br. Futebol Interior no Facebook, Futebol Interior no YouTube. Lateral cobrado, Luiz Felipe toca a bola para Leonaldi. Leonaldi Veiga na marcação, para cima dele o Mengaduz e o Paulo Henrique. Aí quando o Paulo Henrique meteu a cabeça na bola, a bola pegou ali no Leonaldi e saiu para lateral. É lateral para Azulão, lateral para os caras. Levantamento na boca do gol, Arthur dá um bico nessa bola, tira dali, providencial, corte dele, a bola voltou para Luiz Felipe, dá um bico nessa bola, tira a bola, volta para Júnior Tavares, vem ali o Felipe Amaral, o árbitro tá pegando uma falta. Falta pro time do São Caetano, falta pro time da Ponte, fazer a cobrança no campo de defesa. Ponte Preta todo de branco, com o desenho da faixa preta no peito, cortada ali pelo patrocinador, a Estrela Bet. O time do São Caetano todo de azul, Macaca fazendo uma estreia na Série 2 do Campeonato Paulista, em casa no estádio Moisés Lucarelli. Vem Felipe Amaral, briga ali com o Celcinho, ganha do Celcinho, põe bola aqui pra lateral, é lateral pra equipe do São Caetano, lateral pra equipe do São Caetano fazer a cobrança, não, lateral pra equipe da Ponte. O técnico do São Caetano agora serviu de gandula, bate o lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança aqui pela direita, vem Luiz Felipe, quase 7 minutos passados do primeiro tempo de jogo, tá 0-0 Ponte Preta, São Caetano e Ponte. A Ponte venceu o primeiro jogo 2-1, o Velo, o São Caetano perdeu em casa pro Primavera pelo placar de 1-0. Apesar do dilúvio que caiu em Campinas, o público até que é legal no estádio Moisés Lucarelli. Teríamos mais gente, eu posso garantir, viu? Porque que tem de árvore caída nas estradas e nas ruas de Campinas, Deus do céu. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, o time da Ponte Preta, vem a zaga do São Caetano, tira a bola, volta pro Arthur. O Arthur inteligentemente leva a bola lá pro campo de ataque, lá pro canto do campo. Ele vai para fazer o cruzamento, mete o pé na bola ali, o Pablo, tira a bola, volta pra Ponte, bola para Felipe Amaral. Felipe Amaral para Dudu Atamoto, toca a bola para Amaral. Amaral perdeu ali pra poça d'água, perdeu também ali pro fio. Ih, Matheus Silva veio pra cima do Magrão, falta. O árbitro não deu. Eu juro por Deus que eu vi falta, viu, André? Mas o Thiago não deu, não. Eu também vi, o árbitro em cima do lance mandou seguir, favoreceu a Ponte nesse momento. O Márcio Ribeiro, que é o técnico do São Caetano, gesticula muito, reclama e, logicamente, lance favorável à Ponte Preta. E o detalhe, viu, no lance anterior, que a bola ficou chuveirando dentro da área da Ponte, o Hélio dos Anjos já começou a gesticular com seus jogadores, pedindo para tirar a bola daquela região, porque é muito perigoso com esse estado do gramado você querer tocar bola dentro da área, Carlos Corsato. Pô, não tem nenhum menino ali, né? Os caras sabem que desse jeito não dá pra ter futebol, né? Aliás, que pressa, né? Do Thiago Duarte Peixoto, árbitro experiente, inclusive, né? Que pressa pra começar o jogo, né? Podia ter esperado um pouco mais, não é mesmo? Com certeza. Ele tá ganhando e ganhando bem pra fazer o jogo, né? Com certeza, deveria ter esperado no mínimo o que a regra diz, né? Meia hora pra ver se
o sistema de drenagem trabalhava um pouco, ou então os funcionários da ponte ajudando com aquele famoso rodo. Não fez isso, começou o jogo e tá aí. É um polo aquático. Vem Ponte, bola aqui pela direita, Luiz Felipe tem que olhar os jogadores na marcação e também a poça d'água. Pela direita, ele fez o passe, virou, trabalhou, bom passe pro Leonardo, entrou na grande área. Chega a zaga da equipe do São Caetano. João Gabriel, hein? É Bitelo, o zagueiro, meteu o pé nessa bola, tirou dali. Sai jogando bola aqui para a equipe da Ponte, é lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Lateral para o time da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. É lateral para a Ponte fazer a cobrança. Vem para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Macaca. O Leonardo, camisa número 5, levantou. Dudu pede a bola na grande área, a zaga do São Caetano tira a bola, volta para Felipe Amaral. Para Arthur, mete daí Arthur. Fez o passe pela direita, virou, trabalhou para Dudu, para Arthur. Tá na grande área, não dá para tocar, meu. Chuta essa bola. Chuta essa pindóia aí. A bola voltou pelo meio. Bola para Júnior Tavares. Júnior Tavares para Dudu. Dudu para Arthur. Ficaram pedindo toque de mão. O Arthur tá lá na ponta esquerda. Chuteira branca. Ponte atacando aqui pro gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli. Defendendo o gol do placar. Defendendo o gol do portão de entrada. Portanto, Macaca atacando pro gol da linha do trem. Torcedor da Ponte fazendo a festa pela direita. Bola ali pro Arthur. Arthur vem, disputa a bola com o Thiaguinho. Thiaguinho, Arthur melhor pro Thiaguinho. A bola acabou saindo para a lateral, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do São Caetano fazer a cobrança. Obrigado você que está conosco nos canais Futebol Interior. A Mauri Farias está mandando boa noite para todo mundo. O Moisés Lacerda, cadê sua imagem, Carlão? Ô Moisés, pô, você já viu como é que eu tava feio esses dias, né? Então vamos deixar o nosso ouvinte sem essa imagem, tá bom, Moisés? Seja bem-vindo, viu? Que prazer e que felicidade saber que o Moisés Lacerda tá ouvindo a gente, um dos grandes comentaristas do Rádio Esportivo do Brasil. Vem São Caetano, bola aqui pela ponta esquerda, segura aí, Macaca, pra bola, camisa número 13, Francis levantou, tocou na boca do gol pro Anderson Magrão, vai sair a bola, saiu, não saiu, saiu, não saiu, saiu. Saiu, linha de fundo, é escanteio pro São Caetano. Jogadores do São Caetano são grandes, hein, André? O polo aquático vai dar certinho pra eles, hein? E o detalhe é que estão chovendo muito. Dessa vez o Francis, pelo setor esquerdo, levantou, chegou por ali, dividindo com a zaga da Ponte. O Anderson Magão, escanteio, favorecendo ao do azulão. Vem para a cobrança o camisa 2, Thiaguinho na bola. A Mauri Farias está com a gente, o Osmar Dangaro, Gustavo Carvalho, galera Ponte Pretana. Olha o levantamento, toque na boca do gol, toque de cabeça! Tá na rede, mas não tem VAR, tá impedido. Levantou o auxiliar número 2, complementa ali o Thiago Duarte Peixoto. Na primeira cabeçada tava tudo certo. Na segunda aí sim, tinha impedimento, quem meteu a cabeça na bola foi o Dias. E depois chegou para meter a cabeça ali o Francis, né, o camisa número 13. Mas estava à frente, estava impedido mesmo, né, André? Estava, em completo impedimento. Na primeira cabeçada do Dias, ele já havia o impedimento do Francis. Francis jogou para a rede de Kaique França. Bem marcado pelo assistente número 2, que corre nas populares, o Matheus Guilherme Bicelli da Cruz. Lance favorece a Ponte, 0-0 no Majestoso. Mas foi aquilo que a gente comentou, né, André? O São Caetano tem a bola alta como melhor jogada. E se a Ponte não se ligar, vai tomar já um gol da bola alta. Tem que ficar esperto aí, a zagueirada da Ponte, não é? E jogadores com estatura também, maiores até que os zagueiros da Ponte, então tem que tomar muito cuidado, porque o jogo de hoje, basicamente, com esse gramado do jeito que está, vai ser realmente na bola alçada na área, que pode ser definido, ou numa bola parada, meu caro Carlos Corsato. É falta pra Ponte, fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita, falta pra Macaca, vem Matheus Silva, dá um dedo na bola, dá um bico nessa bola, colocou a bola na grande área, vem Pablo Diego, tenta fazer o passe ali pro Dudu, chegou a zaga da equipe do São Caetano para tirar completa ali o camisa número 7. Álamo, mete o pé na bola, joga a bola pra lateral, é lateral, a bola vai lá perto do povo, vai lá perto da Ponte Terror, vai lá perto da Ponte da... Ponte Terror, é isso mesmo, conheço um pouco ali, né? Da Serponte, da Ponte Chopp, da torcida jovem, vai lá do lado do povo da nação Ponte Pretana, bola volta pela ponta esquerda, bola pro Arthur, Arthur trabalha a bola pro Elvis, de primeira, que passe do maestro, levantamento na boca do gol, pro Luiz Felipe, na ponta direita vai fazer, entrou na grande área, agora perdeu, vem, marcado, tinha que ter chutado de primeira, levantamento na boca do gol, bola voltou, sobrou pelo meio, fica pipocando na grande área, chega, a zaga do São Caetano, tira a bola, volta pra Felipe Amaral, na ponta direita, pra Luiz Felipe, corre que dá, Luiz, não deu. Ela saiu, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do São Caetano fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol.
vai passando. Passa o tempo passa. Vai rolando, e o placar do jogo é Te contei não, Estádio Moisés Lucarelli, segunda rodada, Série A2. Campeonato Paulista, majestoso, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Ponte 0, São Caetano, o azulão também não tem nada. Carlos Cossa. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Por favor, hein? A estrada é longa, a caminhada parece não ter fim. Se caírem algumas árvores pelo caminho, pule-as e seja feliz. Vem São Caetano, bola aqui pro campo de ataque, chega. A zaga da equipe da Ponte Preta com Matheus Silva tira. A bola volta, Pablo Diego, a Ponte que joga sem centroavante. A Ponte que tá tentando a contratação do Elton. Jogador que tá em litígio lá com o CSA, mas tem contrato com o CSA e tá tentando sair judicialmente. Esse é o homem que a Ponte tenta trazer, além do Gé, detalhe, hein? que tá no banco de reservas, mas não está tendo oportunidades. E também o Eliel, o menino da base. Vai, detalhe no O ar. público melhorou consideravelmente nos últimos 10 minutos. Eu apostava num público acima de 5 mil torcedores no estádio Moisés Lucarelli hoje. Com certeza seria o maior público da Série A2 em 2 rodadas. Mas o que caiu de água em Campinas, o que caiu de árvore, elas deixaram todas, né? Vamos cair tudo na terça-feira no jogo da Ponte, que aí fica legal. Então tá, né? Fazer o quê? Não vamos brigar com a natureza. Bola pra equipe do São Caetano fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Felipe Marques ligado, titularíssimo. Na mesa de som dos canais Futebol no Interior, marcou, você conferiu 15 minutos passados desse primeiro tempo. Tá 0-0, vem Leonaldi. O Vasco quer você, né, Léo? A bola voltou pra Pablo Diego, foi pro chão. Jogador do São Caetano, o árbitro tá marcando para parar e marcar falta. Falta para a equipe do Azulão fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. O Osmar Dangar pergunta, quem é esse André, camisa 20 no banco? O André, Osmar, é jogador do time Sub-20. Ele estava inscrito, inclusive, para a Copa São Paulo, mas acabou sendo sacado, né, do time da Copa São Paulo, porque foi um pedido do treinador da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, que viu ele no treino. Ele é atacante e, segundo informações, atacante de bons predicados, viu? É menino da base, tá bom? Muitos jogadores da base, atacante de velocidade, tá certo, André? Boa noite, amigo Corsato, Sérgio Soares, tá com a gente, o Joel Silva. Vai, Macaca, muita chuva, não deu pra ir. Olha o Leonaldi, ganha na poça d'água ali do jogador da equipe do São Caetano. Mete a pé na bola, camisa número 4, João Gabriel. Mete o pé na bola, tira, joga a bola pra lateral, pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Rafael César, vai, Macaca. Roberto Santos. Fala, meu querido, seja bem-vindo. Tamo de volta aqui nos canais Futebol no Interior. Lateral pra Ponte, Leonaldi fez o levantamento, bola pra Matheus Silva. Rapaz, essa bola não pegou no braço do jogador do São Caetano, não? Ou eu sou muito Ponte Pretano, André? Imagina, né? Não. Só um pouco. A bola pegou, acabou resvalando na coxa do camisa meia dúzia. Paulo Henrique, linha de fundo, é lado direito, escanteio. Vem ele, o craque do time para a cobrança, camisa 10, Elvis na bola. 17 passados, primeiro tempo, 28 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo. 0-0, Ponte São Caetano no majestoso. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça. Bola voltou pro Arthur, aí vai dar jogo perigoso. Não, ganhou pra Ponte, Matheus Silva, é pro Elvis, levantou, tocou na grande área, Arthur, é bom esse goleiro, hein? Sai do gol pra ficar com ela, o goleirão da equipe do São Caetano, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. E vem Ovos Ponte. Bola para Pablo Diego, segura aí, Felipe. Pablo Diego entrou dentro da grande área, no passe do Elvis, vai fazer, bateu pro gol, Arthur. Fantástico! Sensacional a defesa do goleiro do São Caetano. Parecia um muro na frente do Pablo Diego. Mais uma assistência do Elvis. Que defesaça do Arthur. É escanteio pra Ponte, é o segundo escanteio pra Macaca no jogo. Terceiro do total. Elvis pra bola, levantou, tocando na boca do gol. Pablo Diego. Como perde o gol o Pablo Diego? Tá certo que ele fez tudo certo, André, mas o goleirão da equipe do São Caetano foi bem demais.
quase o primeiro gol da Ponte no jogo, André. E o detalhe aqui da bola açucarada do Elvis, serviu a Pablo Diego, que deu um corte no zagueiro Pablo, deixando sem pai nem mãe. De perna direita, chutou e num lastro de elasticidade. Grande defesa do goleiro Arthur, evitando aquele que seria o primeiro gol da Ponte no jogo. Felipe, depois né, paga esse teaser aí, tá bom? Deixa eu ler aqui um recado da coordenação, que a coordenação manda, né? Já, porque a Ponte vem, a Ponte manda mais. Bola aqui pro campo de ataque, bola pra Leonaldi. Leonaldi tem o Elvis pedindo bola. Virou polo aquático. Ali no meio não dá pra jogar, né? Não dá pra jogar. O Elvis parece que entendeu, né? O Elvis parece que entendeu como é que joga. Bola ali pelo meio, bola pra Júnior Tavares. Júnior Tavares, cruzamento pro Pablo Diego. A zaga tirou, voltou. Sobrou pro Elvis de primeira, bateu pro gol, Arthur. De novo. Tá aparecendo o goleiro do São Caetano, hein, André? Já começou a aparecer no jogo. Detalhe que no quarto da zaga, o Elvis, de perna na direita, bateu de 3 dedos na bola. Fácil defesa do Arthur no meio do gol. Continua 0-0 no Majestoso. Informação para Prone Alimentos. A nossa administração aqui tá dizendo, olha, curta também as nossas transmissões no YouTube. Canal Futebol Interior. Entre, se inscreva, acione o sininho e compartilhe o nosso canal. Nos ajude a crescer mais e mais. Viu, Felipe Marques? A produção pediu para repetir isso aqui de 30 em 30 segundos. Acho que aí não dá, né? Aí não, né, produção? Um abraço, viu, produção? Rafael César. Vai, Macaca. O Luiz Carlos Costa. O Corsato, um abraço. É o Luiz Carlos Santo André. Vamos vencer. Tomara, viu, ô Luiz? E se o Felipe Marques apertou o dedão ali, tá dizendo que é 20, né? Então tá na hora. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveitando da melhor forma o seu tempo. A bola rola. Ou melhor, tenta rolar, né? Nesse gramado encharcado. Segunda rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Majestoso, te contei não. Ponte, São Caetano e Ponte, tudo igual. Tá 0-0. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muita felicidade. Deixa eu abraçar aqui o mano, Marcelo Corsato. Como gostaria de estar aqui. Ele que é o narrador principal aqui dos canais de futebol interior. Vem São Caetano. Bola aqui pro campo de ataque. Sobe a zaga da Ponte, tira. Meteu o pé na bola ali, o zagueiro daquele da Ponte. A bola não saiu pra escanteio não, né, André? Saiu pra lateral, né? O último toque, se não me falha aí, foi do quarto zagueiro da Ponte, Matheus Silva. A bola saiu pela lateral e forte abraço a ele, o grande MC Marcelo Corsato. É lateral para a equipe do Azulão fazer a cobrança. Vem Paulo Henrique. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Azulão. Próximo da bandeira do escanteio. Levantou, segura aí, Ponte. Levantamento na boca do gol. Matheus Silva tira a bola, volta para Paulo Henrique. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Toca de cabeça. Júnior Tavares, barbudo, tira, voltou pra Tiaguinho de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga do São Caetano, a zaga da Ponte só olhou, o ataque do São Caetano cabeceou errado, bola voltou pra Luiz Felipe, tá sendo empurrado desde o começo da jogada, hein? E o árbitro deu só lateral para a equipe do São Caetano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. O árbitro do jogo é o senhor Tiago Luiz Escarascati. Pois é. O Thiago Luiz Escarascata. Daqui a pouco eu falo porque vem São Caetano. Olha o Celcinho. Vai fazer o gol. São Caetano, Celcinho na bola. O que achou ali o árbitro agora? A zaga da Ponte se atrapalhou ali na metade do jogo. Não achou a bola. Mas o árbitro acabou marcando ali irregularidade no lance. Eu não vi o que foi. Você viu aí, André Luiz? Na verdade ele marcou uma falta de ataque do São Caetano. Aí do jogador, o Francis, em cima do zagueiro da Ponte, lance favorável à Ponte, e vou mandar um alô para ele. Alô, Piracicaba, aquele abraço para o meu primo Raul Moraes, curtindo o somzão forte e vibrante do esporte da Rádio FI Canais Futebol Interior. E sábado estará com toda a família em peso, ouvindo 15 de Piracicaba e Ponte Preta, viu, Corsato? Mas saiba que, né, vamos torcer pra Ponte aqui. Tiago Duarte Peixoto, 43 anos, ele nasceu no dia 12 de março de 1979, é professor de Educação Física. Primeiro jogo nessa Série A2, ele foi VAR no jogo do último domingo, na primeira divisão, para Bragantino 1, Corinthians 0. Tá trabalhando pra caramba, e será jogo, VAR também, no jogo da primeira divisão, de Botafogo e Palmeiras, na quinta-feira. Portanto, ganhou um cascaio no domingo,
ganha um cascalho hoje e ganha um cascalho na quinta. Tá ganhando bem para trabalhar o Thiago Duarte Peixoto, o árbitro do jogo. Bola para a equipe da Ponte, bola para Júnior Tavares. Júnior Tavares toca a bola pro Arthur. Arthur tentou tocar a bola aqui no meio. Bola pro Dudu Atamoto. O Dudu Atamoto pouco apareceu no jogo. O Pablo Diego tá mais presente no jogo, que ele é que o Dudu é fininho, né? Então precisa do campo leve pra ele. Bola na ponta esquerda, bola pro time da Macaca. Vem cruzamento, levantamento do Elvis, era pro Leonardo, a zaga tirou, a bola voltou pro Elvis, perna esquerda, voltou um pouco mais atrás, trabalha esse jogo, na ponta, no meio. Bola pro Felipe Amaral, perna direita, bateu pro gol, Arthur! Defesaça do Arthur! É com certeza o melhor jogador do São Caetano em campo. Defesaça, escanteio. Escanteio pra Ponte, André. E que paulada do jogador da Macaca. Visando o canto baixo esquerdo na meta de Arthur. Fez um milagre. Mais um escanteio, olha a Macaca. Escanteio, vem Elvis pra bola. Levantou agora lá no segundo pau. Sobe a zaga da equipe do São Caetano. Tira. Bola volta pra Ponte. Luiz Felipe tira de cabeça, voltou. Tocou pro Arthur. Tentou fazer o toque. A zaga da equipe do São Caetano tirou. E vem contra-golpe. O Kaique mete o pé nessa bola aí. Vem o Kaique França. Tira dali. Jogou como líbero. Como zagueiro. O líbero que vem mesmo no polo aquático, né? Ele mete e tira a bola dali. Bola volta, bota pelo meio. Tem jogador da equipe do São Caetano impedido. Vai ficar pro Kaique França, todo de vermelho. Sai do gol para fazer a defesa. O goleirão da equipe da Macaca, Canais Futebol Interior. Na marca de 25 passados do primeiro tempo. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, mandando mensagem aqui no nosso Facebook, Futebol Interior. Tô ligado aqui no Facebook. Daqui a pouco vou pegar o celular lá no WhatsApp, 989-89-3526. E já também vou lá pro canal do YouTube, no Futebol Interior. Participe conosco, por lá. Detalhe, o Raul Moraes está passando aqui. Aliás, um forte abraço para toda a família, né, Carlão? Se falar só para uns, o resto fica triste. Para a Lia, também a todos vocês, a Lia, a Miriam, todos vocês aí em Piracicaba. Ele tá falando que tá com delay, mas isso daí é normal, a transmissão, principalmente com a chuva, viu, Raul? Quase caiu um dilúvio aqui em Campinas a menos de 1 hora do início da partida. Complicou bastante, então realmente dá um pequeno delay em relação à transmissão em tempo real na televisão. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Júnior Tavares. Último toque ali do camisa número 8, Lucas Silva. É o Lucas Silva, ele escanteia o lado esquerdo, a Macaca desce, sempre ele, camisa 10, o craque do time, Elvis na bola. Quinto escanteio pra Ponte no jogo, sexto no total, torcedor da Ponte mesmo com a chuva veio, Elvis pra bola, levantou fechado na boca do gol, Arthur passa por ele, vai embora. Vai embora, linha de fundo, o Júnior Tavares ficou olhando, Matheus Silva também, a bola saiu, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do São Caetano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, tem jogador do São Caetano caído, é o Francis. É o Francis, camisa número 13, nesse momento vai se levantando, o jogo paralisado, continua 0-0 no Majestoso. Informação para Jump Esportes. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, daqui a pouco o Frank Francisco vai participar da nossa jornada, deixa o Frank se assentar ali, né, chegar, porque não é fácil não, viu, de carona com o Frank hoje, o Frank foi obrigado a pegar o seu barco, né, para chegar até aqui, porque olha, vou falar que fazem, que choveu em Campinas, pelo amor de Deus. Fala pro Raul ter um pouquinho de paciência, ele nasceu de 6 meses, é prematuro, tenha paciência, hein, Raul? Tenha paciência, meu querido. Murilo Tarrega Victor, é o 4º árbitro, 28 anos, professor de educação física. Professor de educação física. É o Murilo Tarrega Victor. Mas, cara, isso aí é um polo aquático danado, né? E você viu que o Júnior Tavares fez? Derrubou lá o camisa número 7 do São Caetano.
Olha, ficou barato pra ele, hein? Não tomou cartão, aliás, ninguém com cartão até aqui. Bola ali pela direita, bola pro time da Ponte, que vem pro campo de ataque, vinha. A Poça atrapalhou, a bola voltou pra Matheus Silva. Matheus Silva, jogador que foi contratado junto ao Cruzeiro. Trabalha a bola ali pro Dudu. Dudu vem na marcação ali pra cima dele. O Thiaguinho, ele volta essa bola pelo meio, a bola voltou pro Arthur, de primeira, pro Dudu. O Pablo Diego tá na grande área, vem cruzamento, dá pro Leonardo Arthur. Vamos explicar para o torcedor que tem Arthur, que é o goleiro da equipe do São Caetano, que joga todo de verde. O São Caetano com o uniforme azul. E tem o Arthur, lateral esquerdo da Ponte. Um cruzou e o outro pegou. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bora lá, deixa eu ver. Onde que ele mandou mensagem? Eu tô aqui no Facebook. Alberto Cavalcante. Boa noite, amigos. Ótima transmissão pra todos. Um abraço do tamanho das chuvas em Campinas. Abraço do tamanho do majestoso. Acho que ele mandou no YouTube, viu? Ah, no YouTube eu não entrei ainda. Calma que eu chego lá. Estamos em Americana na audiência. O João Bortolotto. Ô, João, obrigado. Obrigado pela audiência, rapaz. Seja bem-vindo. Osmar Dangá. Chegou o Frank, mesmo com o dilúvio. O chapéu permanece seco e bem cuidado. Valdir Macedo, 3-1 para Macaca. A Paula Ribeiro. Ô, Paulinha, que dilúvio, hein, minha querida? Seja bem-vinda aqui, viu? Que bom estar com você. Pablo Diego foi pro chão. Deixa eu ver o que o árbitro tá marcando. Tá marcando falta pro São Caetano, porque ele não marcou a falta em cima do Pablo Diego. Marcou falta pro time do São Caetano fazer a cobrança, falta cobrada, vem Celcinho, de Americana pro mundo, é bom jogador o Celcinho, vem na marcação pra cima dele, a zaga da Ponte tira, bola volta pra Matheus Silva, Matheus Silva trabalhou, bola na ponta esquerda pro Dudu, ele tem velocidade, será que dá pra correr? Será que dá pro Dudu correr? É o 7 da Ponte contra o 7 do São Caetano, o Álamo. Ele joga a bola pra lateral lá do lado do Povo, perto da torcida jovem, volta a bola aqui pela ponta esquerda, bola pra Júnior Tavares pro Arthur, voltou, pegou no Júnior Tavares, voltou pro Arthur, falta pra Ponte, na metade ali do campo, um pouquinho à frente ali da metade do campo, vem Chuveirinho na boca do gol pro time do São Caetano. Pra bola, vem Elvis pra fazer a cobrança. Deixa eu pagar um teaser aqui. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Volta pra Macaca, 31 minutos, 31 passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Vem Alves pra bola, no levantamento na boca do gol, a zaga da equipe do São Caetano tirou. A zaga do São Caetano parece que se adaptou mais com o campo, né, André? Se adaptou porque os jogadores mais pesados, como você bem disse no início da transmissão, jogadores mais altos, é menos técnico esse time do São Caetano do que da Ponte, então com esse gramado é um prato cheio para eles. E agora a Ponte sentindo bastante as condições do gramado e olha o São Caetano. Olha a falha da zaga da Ponte, vem São Caetano, bola pro campo de ataque, Anderson Magrão ganhou do zagueiro, vai chutar a perna esquerda. Tá na rede. Gol do São Caetano. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. E a gente tinha acabado de falar, né, que a zaga da Ponte não tinha se adaptado com esse campo molhado. Um estourão lá da grande área. Zaga da Ponte marcou bobo e vendeu pasmado. O Guilherme foi pra bola, perdeu a bola e aí o Anderson Magrão saiu, conseguiu correr, ele é grande, hein? Tocou o canto direito, baixo do goleiro, o Kaique França que não pegou. Tá aberto o placar no Majestoso. Como no primeiro jogo, a Ponte vai ter que buscar o prejuízo. Anderson Magrão foi pra rede. São Caetano 1, Ponte Preta 0. Kaique França, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do São Caetano. Printa a tela aí, André Luiz. O detalhe aqui no contra-ataque rápido da equipe do São Caetano, a falha gritante do Guilherme Souza,
que deixou a bola passar e na corrida, como você bem disse, o grandalhão Anderson Magão ganhou do Guilherme Souza, deixando a léguas para trás, saiu na cara do goleiro Kaique França e cutucou de perna esquerda no canto baixo direito da meta do goleiro da Ponte, que nada pôde fazer. Aberto o placar no Majestoso, agora Anderson Magão, camisa 9, São Caetano 1, Ponte 0. Ponte perde o jogo pro São Caetano pelo placar de 1-0, vem em busca do prejuízo, bola para Leonaldi, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Elvis, a zaga da equipe do São Caetano tira. Tem jogador da equipe do São Caetano caído. Bola voltou pro time da Ponte. Bola pro Arthur. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega, a zaga da equipe do São Caetano tira. Joga a bola pra fora, mas tem jogador do São Caetano caído. O jogo tá parado e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 34 minutos passados deste primeiro tempo. E não é que o São Caetano tá na frente. Anderson Magrão marcou a 32 do primeiro tempo. São Caetano 1, Ponte Preta 0. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato apresentando a Série A2 do Campeonato Paulista. E não é que a Ponte deixou o São Caetano fazer o gol, porque a Ponte estava melhor. Só escanteios foram 5 para a Ponte contra 1 do time do São Caetano. O Arthur, o melhor jogador em campo, goleiro da equipe do São Caetano. E não é que o São Caetano foi lá e meteu a bola na rede, se bem que o São Caetano já havia feito um gol, mas em impedimento, bola para o time da Ponte, bola para Leonaldi, tentou fazer o passe por baixo, chegou o João Gabriel, tirou, a bola voltou para a Ponte, ainda para o Luiz Felipe pela direita, vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol, tem que tirar o Dudu Atamoto e colocar um centroavante bitelo aí, para pegar esses cruzamentos. Tem que tirar o Dudu, o campo não é para ele. Tem que pôr um centroavante bitelo aí. Vem o Guilherme Souza. Guilherme falhou no primeiro gol. Bola pro time da Ponte. Bola pro Arthur. Arthur volta, bola no meio pra Felipe Amaral. Felipe Amaral trabalha, bola na ponta. Bola ali pro Dudu Atamoto. Vem o Dudu. A Ponte quer fazer essa bola rolar, meu. Pô, aí não vai dar, né? Será que não tem ninguém nesse banco de reserva pra falar, ô gente, não dá pra jogar assim, né? Será que ninguém vai falar isso? Ô Frank, você já quer falar já? Pega no microfone aí, porque tá difícil, hein? Grande abraço pra você, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nação Ponte Pretana. Carlão, mas é inacreditável. Como é que vai tocar bola? Como pode ter futebol num campo desse, né? E o time querer tocar. Olha como tá jogando o São Caetano, tem que fazer igual. E o Guilherme foi infeliz nesse lance, hein? E eu tenho medo de tomar outro gol, porque do jeito que os caras estão jogando, Deus do céu, os caras parecem que não entenderam o estilo do gramado. Os zagueiros estavam em linha. Eu já desisti desse celular, não liga. Então, YouTube eu vou tentar achar de outra maneira aqui. Bola aqui pela direita, vem o time do São Caetano para fazer a cobrança, vem Paulo Henrique para fazer a cobrança, levantamento na boca do gol, vem o Kaique França, dá um bico na bola, a bola voltou pro Dias, o capitão do time, volta a bola para Tiaguinho na ponta esquerda, São Caetano é perigoso, vem Paulo Henrique, olha o segundo gol do Azulão, levantamento na boca do gol, Arthur, sobe de cabeça, tira, bola volta para Júnior Tavares, será que vai agora Júnior Tavares? Toca a bola pro Pablo Diego, eles tentam dominar, velho, mas que infantilidade. Que coisa ridícula, esse time da Ponte não entendeu que não dá pra jogar a bola no chão. Tem que fazer igual o São Caetano. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Bola pra Ponte, chegou o Paulo Henrique, dá um bico na bola, joga a bola pra lateral cobrado, bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe toca a bola no meio. Eles querem tocar a bola. Aí não dá, né, velho? Não dá, não tem condição. O time da Ponte, ele é técnico, só que tem que entender que um gramado desse tem que chuveirar, não tem que fazer ou bater pro gol. Né, Frank? Com certeza, meu. Ninguém chuta essa pinóia pro gol, pô. Pelo amor de Deus, não tem condições. E a Ponte até que tava jogando bem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Hudson Batagim. Boa noite, a melhor bancada do Brasil. Ele colocou que o jogo ia ser 2-0, então vai ter que ser 2-1. Viu, Hudson? Porque já tomamos o primeiro gol, velho. Pensa que vida de torcedor da Ponte é fácil, é? O Ricardo Yamashita. Fala, Ricardo. Cadê o João Batista de Paula? Torcedor mais fiel da macaca que conheço. Manda um alô pra nós aí, Carlão. O Tigrão Soldeira. Ele tem esse apelido aí, mas de tigre não tenha nada, né? Grande Márcio Soldeira. Aliás, deixa eu mandar um abraço para toda a família Soldeira, principalmente pro grande parceiro Evandro. Postos Sou. A família tá só aumentando, né? Rede de postos Sou. Bola aqui pra direita, vem o Elvis, ganhou essa bola pra Ponte, toca a bola na ponta, bola pro Atamoto, pro Arthur, perna esquerda, bateu uma bomba! A bola passa, vai embora, linha de fundo.
O árbitro tá marcando escanteio ou impedimento? Impedimento ou escanteio? Escanteio. Pela movimentação Escanteio. da jogada das áreas, escanteio pra ponte, André. Elvis, lado direito, se prepara para a cobrança. Macaca desce e quer o empate ainda na primeira etapa. Escanteio pra ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. João Gabriel mete a cabeça na bola, tira. Bola volta, vem Celcinho, vem Felipe Amaral, marca ali o Celcinho. Felipe Amaral veio, ganhou essa bola, mas o árbitro tá marcando lateral. É lateral pra equipe do São Caetano fazer a cobrança no campo de defesa. Roberto Santos escreveu: Guilherme Souza é muito ruim. Falhou feio no gol. Muito ruim ele não é, Roberto, mas que ele falhou feio no gol, aí eu tô contigo. Osmar Dangar, Eliel. O que será que o Hélio dos Anjos tem contra ele? Eu acho que ele não tem nada contra, mas talvez não tenha muita coisa a favor. Só pode, viu, Osmar? Wilson Correia, Lula dos Santos. Ser ponte pretano é sofrer em qualquer divisão. Jesus amado, Wilson. Jesus amado. Pela direita, vem Thiaguinho, lateral direito da equipe do São Caetano, vem o Azulão. O Azulão trabalha, a bola na ponta. Olha o São Caetano de novo. Bola na grande área, vai queimada ali, bateu pro gol. Tá marcando impedimento, né? É, Só tá marcando se for. impedimento. Impedimento do camisa número 8, aliás, o 9 do São Caetano, autor do gol, Anderson Magrão, aproveitando rapidinho, Carlão. De novo, abraço, teve gente aqui que não ouviu. Pra Lia, pro Tito, também para a Miriam, o Raul Moraes, alô família Moraes, Adamo Lilibora em Piracicaba, aquele abraço. Pra você ligado aqui nos canais Futebol no Interior, vai participando, vai mandando aqui a sua mensagem. Eu tô tentando chegar aqui no YouTube, porque eu acabei aqui levando uma lavada, igual a chuva, né? Do meu aparelho número 2. E ele não liga por nada, então vou ter que usar um aparelho para duas redes sociais. Lucas de Souza tá com a gente, agora sim, hein? Estamos aqui nos canais Futebol Interior, no YouTube, Futebol Interior, e quantas mensagens. Lucas de Souza, Robson Vitoriano, o jogo tá lá na ponta direita ali, dá tempo de ler as mensagens. Robson Vitoriano, Letícia, Edilson Roberto, tá com a gente. Raul Moraes, Claudinei Corsi, Lucas de Souza, Pietro, Antônio Sarrugi. Boa jornada, André, vai Macaquinha. Só Deus salva. Também tá com a Meu gente. irmão. Ednei Melo, também tá ligado. Ô, doutor Ednei. Carlos Corsato, tamo no notebook. YouTube, rugindo pela nega véia. Grande abraço pro André Luiz, o repórter feliz. Categoria internacional, um salve a todos da equipe. E nós, macacada. Edilson Roberto, esse Guilherme é muito fraco. Falha bizonha no gol deles. O Fernando Pantoja escreveu: já era. Ô, Fernando, aquele abraço, meu querido. Vem com a gente aqui, Futebol Interior no YouTube. Vai, André. Você falou aí, obrigado. Quem mandou um abraço, não deu pra pegar direito, mas Antônio Sarrugi, meu irmão, no Jardim Leonor, em Campinas, curtindo o somzão forte da Rádio FI. Forte abraço a ele, ao Eduardo e também ao Gustavo e a Jussara. Vem Elvis pra bola, é mais um escanteio pra ponte. Arthur levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, sobe a zaga do São Caetano. Tira completo o João Gabriel. O Fernando Pantoja tá bravo com a Ponte Preta, né? Ame ou odeie, né, Fernando? Respeito, mas ó, cuidado, hein, que o mal que você deseja pros outros pode dobrar pra você. Pela direita, vem Ponte, bola com Felipe Amaral, vem pro cruzamento por baixo, chega a zaga, tira a bola, volta. Felipe Amaral de novo. Aí ele deu aqui um passe pro Thiaguinho. Aí o Thiaguinho tocou a bola pro Celcinho. Vem ali o Guilherme. Vai, Guilherme, presta atenção no serviço aí, meu querido. Não é o Guilherme, não. É o Luiz Felipe. Toca a bola ali pro Kaique França. Aí o Kaique vai com a perna direita, que não é a boa, né? Vai jogar a bola pra fora. Não entendi essa do Kaique, hein? Não tinha ninguém perto dele. Ninguém perto dele. Tá todo mundo louco, hein? Parece que a chuva deixou o time da Ponte meio fora de esquadro. O primeiro gol atrapalhou um pouco. O primeiro gol atrapalhou um pouco a Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. E vem o time da Ponte, bola aqui pela direita. Olha o Elvis, trabalha a bola pro Pablo Diego. Vem João Gabriel, a marcação pra cima dele. O Pablo Diego insiste. Ele insiste em querer fazer jogada como se o campo estivesse seco. Bola aqui pelo meio, Felipe Amaral. Aí sim, trabalhou, bola na ponta direita. Era o Leonardo que estava por ali. Deu um balãozinho na bola, toca a bola pro Arthur. Arthur pra Júnior Tavares, pro Elvis. Na ponta esquerda, pro Arthur. Vem cruzamento, é que a Ponte cruza a bola, mas não tem ninguém alto na grande área, né? Aí vai subir quem tá ali, é o Luiz Felipe. A Ponte tinha que ter feito essa troca já no primeiro tempo.
O Hélio dos Anjos tá de sacanagem. Bola pro Matheus Silva. Olha o zagueiro. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do São Caetano. E agora tá toda desarmada a zaga da Ponte. Bola ali pelo meio. Vem o capitão o Dias. Ele faz o passe aqui na ponta esquerda. É pra correr. Luiz Felipe vem, ganha essa bola. Para a equipe da Ponte Preta aqui pelo setor de ponta direita. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente aqui no YouTube. O Edilson, Roberta, a Ponte vinha bem, mas a grossura e imbecilidade do Guilherme pôs tudo a perder. Esse zagueiro é muito ruim. Gente, daqui a pouco eu vou acreditar que ele é ruim, viu? Tá todo mundo falando que ele é ruim. Daqui a pouco eu vou acreditar. Vem o Elvis, vem essa bola pra Ponte. O Elvis parece que entendeu o jogo. Bola ali pela direita, trabalha a bola pro Arthur. Arthur no meio, trabalhou. Bola pro Atamoto, voltou. Trabalhou pro Elvis, perna esquerda. Foi travado na hora do agora. A bola voltou pra Leonaldi. Leonaldi na ponta esquerda pro Arthur. Vai Ponte pra empatar ainda no primeiro tempo. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol pro Leonaldi. João Gabriel sobe. A bola volta. Luiz Felipe pede. Toca a bola. Bola pra Júnior Tavares. Perna esquerda. Bateu, foi travado. A bola voltou. Voltou pro time da Ponte. É pro Arthur. Uma bomba! Pra fora, vai embora a linha de fundo. Tem que bater de tudo quanto é lado, né, André Luiz? E fez o certo, Arthur. A bola sobrou pra ele, bateu o campo escorregadio, molhado, chute forte. A bola passou por sobre a meta do goleiro Arthur e foi embora. Tiro de meta para o São Caetano. Finalzinho do primeiro tempo, 1-0. O Azulão vence no Majestoso. Jogo doido, hein? O Franco Francisco, 44 do primeiro tempo. A Ponte tem mais escanteios. O Arthur, goleiro dos caras, é o melhor em campo. Mas quem tá vencendo é o São Caetano. Que jogo doido. Ô Carlos, mas o time da Ponte, apesar da boa partida, não entendeu a condição do gramado. Precisa conversar com os meninos e não é pra tocar bola. A Ponte é que não toca bola. Que jeito? E outra, Carlão, tem que chutar pro gol. Essa bola que sobrou pro Arthur, você vai bater no alto, é bola no chão, olha o estado do gramado. Ah, gente, vou passar nervoso de novo, Carlão. Bom, Ponte Preta e São Caetano, eu tô falando desse São Caetano aí, tá? Não vou falar aqui que tem um outro São Caetano antes desse, né? Mas eu vou falar desse São Caetano. São 35 jogos fora esse, tá? E o São Caetano é uma pedra no sapato da Ponte Preta mesmo. A Ponte tem 9 vitórias, a Ponte com o São Caetano... Mais 5. Vamos até 50, informação do repórter André Luiz. A Ponte, o São Caetano, São Caetano, 15 de Piracicaba e tem mais um time aí, dos 16 da Série A2, que a Ponte Preta não tem vantagem no confronto. São 35 jogos, 9 vitórias da Macaca, 9 empates, 17 derrotas. A Ponte marcou 36 e sofreu 45 gols. No Majestoso, tirando esse jogo aqui, são 19 dos 35 jogos. Só 4 vitórias da Ponte, 6 empates e 9 derrotas. Com o mando do adversário, 16 jogos. A Ponte ganhou mais, por incrível que pareça. 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Depois vou falar de um jogo que eu tenho na minha memória, eu não esqueço, velho. Aquele 6-3 no Majestoso, que o São Caetano enfiou na Ponte, que o Miller, nem titular do time era, tava em fim de carreira quase, entrou no intervalo e meteu 3 gols. Daqui a pouco eu vou contar e vou até escalar os times. Vem Ponte, bola com o Matheus Silva. Na marcação, chega a zaga da equipe do São Caetano, tira. E o São Caetano só espera a Ponte falhar. Só espera a Ponte falhar. E é o que aconteceu. Bola pro Anderson Magrão. Vai virar o jogo da direita pra esquerda. Matheus Silva. Mete a cabeça na bola, tira. Vem ali o Felipe Amaral. Meu Deus do céu. Vem, tocou errado, pegou no Guilherme Souza. O Guilherme Souza tem que sair do jogo, velho. Tem que sair do jogo que ele tá atrapalhando. Joga sem ele que fica melhor. A bola volta pro time da Ponte aqui pelo meio. Júnior Tavares vem na marcação. Pra cima dele, Lucas Silva. Joga a bola pra lateral. É lateral pra Ponte, fazer a cobrança. O torcedor da Ponte, parece que o gol do São Caetano fez o torcedor da Ponte ficar meio quieto ali. Carlos, e tem um detalhe, hein? Você tá falando desses times que estão tendo dificuldade. Se não me falha a memória, esse terceiro time ou é o Juventus ou é o Comercial. Agora, a Ponte tomou uma trauletada uma vez de 6-1 do 15 em 84, que eu vou te falar, foi 6-3 pro São Caetano e 6-1 pro 15 em Moisés do Caré. E vem Ponte, olha o Luiz Felipe, cruzamento na boca do gol, a bola voltou, sobrou pro Felipe Amaral, pegou no braço do cara do São Caetano ou não, bola pra Matheus Silva, cruzamento de novo na boca do gol pro Dudu Atamoto, chegou a zaga da equipe do São Caetano, Thiaguinho, teve um braço ali, como não tem VAR, né? Não sei se esse braço era suficiente para derrubar o Dudu. E o Dudu é muito franzino, né? Não sei se esse braço era suficiente para derrubar o Dudu, mas foi suficiente para derrubar o Anderson Magrão. Centroavante da equipe do São Caetano, 47 minutos 30 segundos passados deste primeiro tempo. Tá 1-0 para a equipe do São Caetano.
Parece que foi, hein? Se sou eu, vou ser bem sincero por você, eu já dava cal logo, pênalti pronto, sabe? Já dava cal. E esse outro Celcinho não foi nada. Corrigindo aqui, Carlos, créditos para o Raul Moraes, que está aqui na escuta ligadeira, foi 6-0 pro 15 em 1984. Mas não vamos lembrar dessas coisas, deixa o 15 pra lá. O 15 é no próximo sábado. Hoje é São Caetano. Bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira a bola, volta pro Celcinho na marcação. Matheus Silva. Chega pra tirar dali, tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança, mais 2 minutos pra Ponte tentar empatar. E vai ter que mexer o Hélio dos Anjos, vai ter que meter centroavante no time, tirar esse Dudu Atamoto aí, tirar o Guilherme também, que não tá jogando nada, só tá entregando a paçoca. Celcinho, trabalha a bola pro Felipe Amaral, levou vantagem. Levou vantagem, mas o árbitro não, ele não quer o jogo, né? Deixa, para o jogo. Bola para a equipe da Ponte na ponta esquerda. Bola para o Arthur. Arthur vem na divisa do gramado. Ele trabalha a bola para a equipe da Ponte. Já passou, o Atamoto pediu. Bola para ele. Vai para a linha de fundo. Por baixo chega a zaga do São Caetano, tira. Joga a bola para lateral, para linha de fundo. É escanteio para Ponte. É o 7º escanteio para Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. 49. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Elvis, o capitão da macaca. Vem o maestro da Ponte, vem ele para fazer a cobrança. Primeiro jogo, um gol e uma assistência. Elvis para a bola, levantou, fechado na boca do gol, toque de cabeça. Arthur consegue tirar. E era o Guilherme Souza que estava por ali, hein? Pra calar a boca dos críticos. Bola voltou ali pelo meio, trabalha a bola pro time da Ponte, ganhou. Pablo Diego vem, briga ali pra cima, vai marcar a falta. Vai marcar a falta em cima do Francis. O Pablo Diego pegou o Francis, deu uma canelada nele. O jogo tá parado. É falta para a equipe do São Caetano fazer a cobrança. Falta pro São Caetano. Aquele jogo que a gente falou aqui da goleada foi no dia 2 de setembro de 2006? 6? Não. 2001. 2 de setembro de 2001. Seria o 4º jogo da história entre Ponte Preta e São Caetano. Foi 6-3. É esse mesmo, 6-3. 4º jogo. Naquele dia o veterano Miller fez 3 gols, fez um hat-trick e colocou a Ponte na lona. Vem o Dudu Atamoto, vai queimar ali, bateu pro gol, uma bomba! Quase! No último lance do primeiro tempo, a Ponte empata. Apita o árbitro. Fim de jogo no primeiro tempo. Termina o jogo no primeiro tempo, começa o intervalo de jogo dos canais Futebol Interior. Mas o último lance, o Dudu Atamoto, quase que a Ponte empata, hein, André? Quase, Dudu Atamoto chutou de longe, de perna direita, a bola passou rente o poste direito do goleiro Arthur do São Caetano, foi embora. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo, Moisés Zucarelli. 1 para o São Caetano, gol de Anderson Magão aos 31 da primeira etapa, 0 para a Ponte, Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o repórter aqui dos canais Futebol Interior. Bom, vamos lá, a rádio não pode fazer entrevista no gramado, né? O repórter tá cada dia mais difícil. A CISP, a Abrace, tá todo mundo trabalhando aí para tentar resolver esse problema, porque tá difícil aí para os repórteres fazerem o seu trabalho. Deixa eu pegar aqui do Frank Francisco. Ô, Frank, a Ponte precisa melhorar, eu sei. Teve chances, né? Mas não pode dar essa bobeira que deu. Gol do São Caetano. Estamos perdendo o jogo em casa pelo placar de 1-0, Frank. Carlos, infelizmente esse campeonato é o campeonato da volta. Não pode perder ponto em casa. Já fez a lição fora de casa, excelente vitória. Mas hoje tem que vencer o jogo. E o Hélio precisa entrar também no jogo, Carlão. Esse campo aí, o time tem que chutar. Essa última bola do Dudu, chutou do modo certo. Arrematou pro gol de longe, ela pegou no chão e ela vai dar efeito. Essa não entrou, mas as próximas vão entrar com certeza. Não gostei do posicionamento do Guilherme, me apareceu muito apavorado nesse lance. Em um campo desse, Carlos, era ele e o atacante, se subiu, perdeu a bola, é o atacante no chão, você não vai se arriscar a tomar um gol. Então, assim, são coisas que precisam ser trabalhadas no time da Ponte. E hoje a coisa está complicada, Carlão, mas eu tô com você. Para o segundo tempo seria ideal, não sei se o Gé tá no banco. No banco? O André vai passar. Passa o banco da Ponte aí, André, pra gente, por favor. Pedro Rocha no gol, Luan, Eliel, Thiago Silva, Everton, Jean Carlos, Guipira, Fraga, Jefferson, André, Cássio, Gabriel e Edson.
O Gé é um jogador encorpado, Carlos. É muito forte. E essa zaga do São Caetano, ela é bem alta. Então seria interessante um jogador com essa característica. Não adianta o Dudu, que é mais franzino, ele não vai ter muito o que fazer, não. E até que pra mim ele tentou, brigou, mas ele tem que aproveitar agora. Jogador alto, essa bola vai ser muito alçada pra dentro da área, não tem como tocar a bola. E o time da Ponte entender isso e não vacilar que a bola passou. Veio pro nosso campo, é balão pra frente, Carlão. Senão como é que fica? Nós estamos perdidos, amigo. A Ponte tem então o Eliel, né, que também é um jogador franzino, mas é um atacante, né? Mas aí eu tô contigo, Frank. É jogo pro Jefferson. Jogo pro Jefferson. É jogador de Bzinha de Campeonato Paulista. Fez gols na Itapirense. É jogo pra ele brigar com os zagueiros do São Caetano. Com certeza. E a zaga do São Caetano é alta. E eles não estão brincando, Carlos. Eles estão jogando como tem que jogar. Pode reparar, o São Caetano aqui atrás ele não sai jogando. Alguém do meio pega e mete essa bola em cima do atacante, que ele vai pra dentro, carrega e cruza pra dentro da área. É isso aí. O André é um atacante da base, né? Menino de velocidade, não sei se seria o caso. O Edson é zagueiro, joga também como lateral. O Everton é lateral, que foi contratado junto ao Red Bull Bragantino e está à disposição. Jean Carlos, lateral esquerdo. Fraga, volante. O Gui Pira é atacante de beirada de campo. O Thiago é o Thiago Oliveira, que é zagueiro. O Luan e o Pedro Rocha, os goleiros, os jogadores no banco de reservas à disposição do técnico, o Hélio dos Anjos. Na volta, depois do intervalo, o André vai passar o banco do técnico Márcio Ribeiro, do São Caetano, que está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Vamos pro intervalo, rapidinho, aqui nos canais Futebol Interior, Jornada Esportiva, para Store Colchões, Alvo Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Em 2 minutos voltamos. Fique ligado. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso e refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Rolê. Quem conhece? Agora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente, online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 39 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, apresentando um intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta tá perdendo pro São Caetano pelo placar de 1-0. Rapaz, vida de Ponte Pretano, não é nada fácil, viu? E se você pegar os números do jogo, aí você vai falar, meu Deus, Ponte Preta tem 60%, 65% de posse de bola, escanteios foram 8 escanteios, com 7 escanteios para Ponte Preta.
O Arthur, goleiro da equipe do São Caetano, fez no mínimo 2 defesaças, né? E o São Caetano tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. André, antes de sair para esse intervalo, eu pedi o banco do São Caetano, porque até para embasar aqui os comentários do Frank Francisco. Passa pra gente também aí o banco do São Caetano, que tem à disposição o Márcio Ribeiro. O técnico Márcio Ribeiro tem à disposição 12 Matheus para o gol, 11 Coutinho, 14 Gui Tavares, 15 Lucão, 16 é o Gerley, 17 Lobato, 18 Rickson e também o 19 Everton Maciel, 20 Wallace, 21 Vitinho e 23 Ramonzinho, meu caro Carlos Corsato. Esse é o banco do time do técnico do São Caetano, Márcio Ribeiro, que o São Caetano que perdeu o primeiro jogo pro Primavera de Indaiatuba pelo placar de 1-0 em casa, no Anacleto Campanella. Joga no próximo domingo contra a Portuguesa Santista. São 9 horas em ponto, estamos no intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Para a Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré. Um abraço lá pro Fininho, pro Wesley, pessoal lá no Maria Antônia, também no Alto Posto Fininho. Um abraço para todos aí. Store Colchões, hein? A Store fabrica colchão personalizado, cama box também. É loja da fábrica, tá? Tem loja no Maria Antônia, em Sumaré, divisa com Paulínia, e no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, para você que conhece o supermercado Goodbom, ali em Sumaré, no Bom Retiro, é do lado do supermercado Goodbom, tá? Ovos Satoshi, sua vida mais saudável, bebidas Potil, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Frank, vamos lá então. Vamos tentar desenhar aqui pro torcedor da Ponte. Primeiro, por que a Ponte perde o jogo pro São Caetano, mesmo com todos esses números colocados por este que vos fala? Ô Carlos, o primeiro aspecto é que... vamos pontuar a coisa, né, Carlos? Não era para ter jogo, né? O campo é um polo aquático, tá terrível. É que essa questão de calendário no futebol brasileiro, isso não é de hoje. Mas vamos lá, já que tá tendo a partida, Carlos... O time da Ponte é mais técnico, tem esse detalhe, né? A gente tem que entender isso. Os meninos são muito leves. Hoje eu enxergo com bastante dificuldade em campo o Felipe Amaral, o Leonaldo. O Felipe Amaral um pouco mais de dificuldade que o Léo para jogar, porque os meninos querem pôr a bola no chão. E é jogo para você dar aquele tapinha, erguer a bola e tocar para frente. Não tem como fazer essa bola rolar. E o time da Ponte precisa entender o seguinte, Carlos. Num campo desse tem que chutar pro gol e não é para cima. É bola no chão. Para ela pegar efeito, para ela parar no caminho, para aparecer um outro jogador em condições na frente, atrás da zaga do São Caetano. Mas em tese, Carlos, a Ponte não fez uma má partida. O problema foi se adequar no jogo. E a infelicidade do Guilherme, né? Ele foi extremamente infantil numa jogada daquela. Ele vai para a disputa, perde de cabeça e deixou o atacante atrás dele. Então a bola passa, ele sai em vantagem e aí nenhum deles fez falta, nem o Felipe, nem ele. Poderiam ter feito a falta, né? Também eu entendo que se faz a falta ali seria expulso. Né? Com certeza, porque eles vão estar por trás, tanto o Felipe quanto o Guilherme. Mas, Carlos, num campeonato desse, com o campo no estado que está hoje, você jogando em casa, eu trocaria a expulsão por não tomar o gol do São Caetano. Mas são coisas que tem que se acertar dentro de campo, né? Não pode fazer como a Ponte está fazendo, desce loucamente e larga tudo aberto aqui atrás. É jogo de balão e balão pro alto. A questão é muito que o Oscar e o Polozzi, a gente via muito isso com eles. Eu vi o Oscar falar várias vezes, Carlos. Zagueiro tem que ter noção de posicionamento. Você vai subir de cabeça com o atacante, você não vai dar o espaço que você deu agora nessa disputa de meio campo aí, que o Guilherme deu. Ele falha na cabeçada, ela quica no chão, o centroavante já saiu na frente, Carlos. E ele mandou bem, mandou no cantinho do Kaique, no nada pôde fazer no lance. Bom, são 9 horas e 3 minutos, deixa eu pagar mais um intervalo aqui, o último do intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Voltamos em definitivo para o segundo tempo. Estamos com 12 minutos de intervalo. A Ponte perde o jogo para o São Caetano pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Eu insisto, eu não sou o melhor, mas esse é o melhor de mim, pode ter certeza disso. Bom, ô Frank, vamos esperar, né, que o Hélio dos Anjos já venha com o centroavantão ali pra gente fazer gol no São Caetano, né? O Gé hoje é um jogo típico para nós conhecermos ele, né, Carlos? Ele chegou antes de todo mundo, deve estar bem fisicamente. E é um jogador que tem corpo para esse tipo de partida. Eu também espero que ele tenha sobriedade. Que o Dudu não vai conseguir jogar no gramado do jeito que tá, Carlos. A Ponte precisa de jogador forte, trombar com essa zaga do São Caetano que é alta. Vamos ver, Carlão. Vamos que vamos. Bom, Volte voltando. O Pablo Diego tá no jogo. Leonardo também, é o que a gente consegue ver aqui. Os jogadores conversando lá com o árbitro da partida, o Thiago Duarte Peixoto, de 43 anos, o primeiro jogo que ele apita nesta Série A2. Já falei, foi VAR no jogo Bragantino 1, Corinthians 0. E será VAR no jogo Palmeiras e Botafogo, com cobertura aqui dos canais de futebol interior, com Wilson Rocha da W Esportes. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal, os amigos da imprensa. Amigo Ariel Ferreira. Ah, vai entrar, pô. O amigo Ariel Ferreira, grande, um dos grandes comentaristas também do rádio americanense. Grande Ariel, melhoras pra você, viu, meu querido? Espero que hoje seu dia esteja sendo muito bom, tá? Abraço pro meu amigo, meu parceiro, grande Wendel Coral. Wendel, beijo no seu coração, meu querido. Obrigado aí por estar com a gente. E um abraço também pro Arthur Eugênio, né? A gente fala de quem tá torcendo a favor, tem que falar quem tá torcendo contra também. Adivinha que camisa que ele colocou aqui, o Frank, pra mandar uma foto pra nós. Eu vi, Carlos. São Caetano. Camisa do azulão, né? Mas, Arthur, eu não sabia que você era misto, rapaz. Eu achei que você torcia pra um, né? E eu não concordo, não, que quem torce pro seu time é misto. Mas você não é misto, eu sei disso. Ô, André Luiz, pedra cantada aí, né, meu querido? Ah, pedra cantada. Foi embora o Dudu Ratamoto, 7 para a entrada do 19 Jefferson. Primeira alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Macaca. E olha o tamanho do garoto, né? Olha o tamanho do garoto. Tinha que ter feito isso. Você não pode pecar por omissão. O Hélio tinha que ter feito, e não é nada contra o menino. Tinha que ter tirado o Dudu, falar, Dudu, não dá pra você, velho, eu errei, vai entrar o Jefferson, colocasse ele no primeiro tempo. Ficou o primeiro tempo inteiro cruzando bola e não tinha ninguém pra meter essa bola de cabeça pra dentro da área. Pode ver que agora nem tô pedindo o Eliel, eu sou fã do Eliel, hein? Mas nem tô pedindo o Eliel, que é franzinho, né, baixinho. Não é jogo pro Eliel, com certeza, Carlos, ainda mais como tá o gramado aí, né? Vamos ver se melhora um pouco agora. Quem sabe, né? Quem sabe, Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita, na entrada. Não, é Jefferson. Só Jefferson, ou Gé, como queira. Bola aqui pela direita. Ele era conhecido no Itapirense como Gé, inclusive artilheiro da Bezinha o ano passado. E subiu com o Itapirense, que vai disputar a Série A3. E aí veio pra Ponte. Bola aqui pelo meio. Vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro.
Tem bola rolando de novo nos canais Futebol Interior. E você sabe, torcedor de futebol do Brasil, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, nação pontipretana, o planeta dos macacos. Torcida jovem, Ser Ponte, Ponte Chopp, Ponterror, macacada reunida, tá todo mundo com a gente. Obrigado pela audiência. Macacos Alambrado também, tá todo mundo ouvindo a transmissão mais pontipretana do Brasil. Bom, Ponte vem com alteração então, Jefferson, camisa número 19 na vaga do Dudu, que foi embora o camisa número 7. Claro, né, que o São Caetano, o Márcio Ribeiro tá ganhando o jogo, em time que está ganhando, não se mexe. Vem o Gé, lá pela ponta esquerda, eu quero ele pegando bola lá na grande área, mas ele vem para a linha de fundo. Foi pro chão, mas o árbitro não caiu na dele. Foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro São Caetano, André. Apenas tiro de meta para o São Caetano e mandou um abraço a ele, ao repórter, o Wendel Coral, aquele abraço. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, mandando mensagem pra cá. Tem uma saída aqui do Facebook, mas eu vou voltar já lá pro Facebook, tá bom? Já voltarei ali pro Facebook, porque agora eu vou entrar aqui no YouTube do Futebol Interior. Você participando junto com a gente, mandando mensagem pra gente. Mas vamos adiantar aqui, né? O Facebook, o YouTube aqui. Aliás, o ouvinte que falou aí que está atrasado, vai no nosso YouTube e põe a barrinha aí pra cima, que pode ser isso aí, né? Pode ser esse o problema, sua barrinha tá atrasada como a minha aqui. Por exemplo, entrei nos canais Futebol Interior, tava 36 do primeiro tempo. Bola para a equipe da Ponte, ganha essa bola aqui na ponta esquerda, trabalha Guilherme Souza, ele ganha a bola para Macaca, toca a bola aqui pro camisa número 22, o Júnior Tavares. Tavares para Arthur na ponta esquerda para Pablo Diego, tentou fazer o cruzamento por baixo, chegou a zaga da equipe do São Caetano para tirar. Agora até que o campo deu uma melhorada, até que a bola vai correr um pouco mais, mas os jogadores do São Caetano vão pro gramado, o jogo tá parado, falta do Guilherme, falta para a equipe do São Caetano fazer a cobrança no campo de defesa. O Edson Cláudio tá mandando boa noite para todo mundo aqui, fala Edson Cláudio, aquele abraço. Você que quer zoar meu time aqui, seja bem-vindo à jornada, mas não vou dar moral pra você não, tá? Edson Cláudio, Carlão, você é goleiro dos bons, não Edson, não, era frangueiro pra caçamba. O que você achou do gol que ele tomou? Não achei que foi falha não, viu? Eu sei lá, eu acho, não tô dizendo que é o seu caso, viu, Edson? Mas às vezes a torcida da Ponte procura a falha no Kaique, que às vezes ele não tem, né? Vem de novo, olha o São Caetano, chute de fora da área, vai queimada ali, bateu pro gol! O árbitro tá pegando o desvio ali, não sei se foi do Kaique, mas que teve um desvio segundo o Thiago Duarte, teve. Eu não vi, mas ele viu, André. Ele viu, me parece que o Leonardo acabou tocando na bola e a bola foi pela linha de fundo, aí escanteio, lado direito favorece a equipe do São Caetano, vem para a cobrança o camisa número 2, que é o Thiaguinho na bola. Deixou pro Celcinho, vem Celcinho para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do São Caetano, camisa número 10, 4 segundo tempo, levantou, tocou na boca do gol, Kaique. Goleirão foi pro chão, o árbitro tá marcando a falta, né? O jogo tá parado, é falta pra Ponte, falta do ataque da equipe do São Caetano fazer a cobrança. O Edilson Roberto tá dizendo que o Guilherme é fraquinho, tira um volante, põe um atacante. O Júnior Tavares não tem função no jogo. Não tinha pensado, viu, ô Frank? Nessa do Júnior Tavares aí, fazendo essa meiuca aí, né? Mas eu não tiraria o Júnior Tavares não, Carlos. Não, eu não tô gostando nem do Léo e nem do Felipe Amaral hoje. Qualquer um dos dois que ele tirasse não ia errar também não, viu? Ô Felipe, depois eu vou pedir pra você dar uma diminuída aí no microfone, tá bom? Um pontinho aí no microfone de cada um. Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time do São Caetano. Bola com o Álamo. Álamo vem na marcação, a zaga da Ponte tira, joga a bola pra lateral. Lateral pro São Caetano fazer a cobrança aqui pela direita. São Caetano é time experiente, né? Tá ganhando o jogo. Olha o Celcinho, camisa número 10, fez o passe pelo meio, buscou, trabalhou na ponta, era pro Paulo Henrique, sobe a zaga da Ponte, Arthur tira. Aí a bola toca por último no jogador do São Caetano, saiu para lateral para Ponte fazer a cobrança no toque de 5 passados deste segundo tempo, tá 1-0 pro São Caetano.
O Félix diz que a Ponte tem que ganhar hoje. Fala, meu querido, no YouTube. O Antônio Palma tá dizendo que vai ser 3-1 pro São Caetano. Aí não, né, Antônio? Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola pra Macaca. Bola pro Leonardo Arthur. Sai do gol pra ficar com ela o goleirão da equipe do São Caetano, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Os meninos não entenderam que não dá pra tocar a bola, né? Eles continuam querendo tocar a bola como se o campo tivesse sequinho. Agora há pouco, Felipe Amaral perdeu uma bola boba aqui. E bola vem pra ponte, lá pro Luiz Felipe, na ponta direita. Vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento. Trouxe a bola na perna esquerda. É pro Tavares, é o Elvis. Cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Gé. Sobe a zaga da equipe do São Caetano pra tirar. A bola vai sair daqui pra lateral. Lateral pra ponte, fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Lateral cobrado. Bola pra Macaca. Abre o jogo, trabalha a bola na ponta. Bola pro time da Macaca. Vem o Matheus Silva. Levantamento na boca do gol pro Gé. O toque de cabeça, Arthur! Espalma o goleiro! É isso! Mete centroavante lá! Escanteio pra ponte, escanteio pra Macaca! Quase o gol da ponte, André! E que linda a cabeçada do Gé! O goleiro Arthur de mão trocada, com a mão esquerda, tirou aquele que seria o primeiro gol da ponte. Ele entrou no meio da zaga do São Caetano e cabeçou certo. É escanteio, lado direito, vem Elvis a bola. O Jefferson quase faz o primeiro gol pra ponte. Entre os zagueiros ali do São Caetano, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 7 segundo tempo, Ponte perde 1-0. Vem pra bola, cobrança de escanteio. Bola ali do Elvis, passa por todo mundo. Vai chegar Júnior Tavares, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega na zaga da equipe do São Caetano. Vem Thiaguinho pra cima ali do Júnior Tavares. Não foi falta de um nem de outro. Só que o Thiaguinho sentiu, né? Raspou a cabeça dele. Tá no chão, o jogo segue. Bola pro Gé, cruzamento, levantamento na boca do gol. Guilherme Souza. Testa na bola, ela passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Arthur fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você vai participando, mandando mensagem pra gente através aqui do nosso Facebook. Fique à vontade, o Ademir Júlio tá com a gente. O Wilson Rocha também tá ligado. Valeu, meu querido. Aparecido Alves da Silva. O Sival Silva. Esse é bom jogador, hein? É do time do pessoal da imprensa, né, de Campinas. Nosso atacante. Nosso homem gol, grande Sival. Aquele abraço, querido. Mais uma vez aqui, um abraço pro Tony. O Tony Som, grande Tony. Tá lá no nosso grupo, no Planeta dos Macacos, valeu. O Ademir Júlio também tá ligado com a gente. Ademir, primeiro jogo foi bem, no segundo jogo voltou. Estamos sofrendo, hein, Deus do céu. Quem voltou, André? O camisa 2 recuperado, já está em campo. São Caetano com 11 jogadores. Informação para Bebidas Poti. Bom, esta é a segunda rodada, né, deste campeonato paulista da Série A2. E esse aqui é o jogo que abre a rodada. Deixa eu só confirmar aqui no placar ao vivo Futebol Interior. É o jogo que abre esta rodada nessa terça-feira. Ponte Preta e São Caetano, exatamente. E vem o time do São Caetano, bola aqui pro campo de ataque de novo, não tem sossego, né? Anderson Magrão, tocou bola pro Celcinho, se pegar é perigo, a bola saiu da grande área, o Celcinho fez o passe, virou, trabalhou na ponta direita, bola pro Thiaguinho, o São Caetano entendeu melhor o campo. Tá conseguindo jogar melhor que a Ponte, apesar das defesas do goleiro da equipe do São Caetano. A bola voltou, Thiaguinho, último toque pra ele. Saiu pra lateral, vai lateral pra Ponte fazer a cobrança. Ô, Carlos. Eu. Desculpa, André. Pode falar. O gol só não saiu nessa cabeçada do Jefferson porque ela toca no zagueiro, Carlão. Ele jogou a bola pro canto, ela resvala no zagueiro e vai pro meio do gol.
Senão seria gol da Ponte. Mas cabeceou bem, cabeceou certo. Vem Ponte, bola ali pela direita, já um toque de 10. Bola pro Luiz Felipe, vai para a linha de fundo, vai para tentar fazer o cruzamento. 10 minutos passados desse segundo tempo. Tá 1-0 pro São Caetano. Vem Luiz Felipe, passou pelo primeiro, pelo segundo, pro Leonardo, toque de cabeça. Não tinha ninguém para pegar. Chegou a zaga do São Caetano com o João Gabriel para tirar. Aí vem o Arthur, vai correr atrás dessa bola para tirar. Bom, vamos lá. Os demais jogos desta segunda rodada. Amanhã tem Rio Claro e Portuguesa Santista às 3 da tarde. Também às 3, Primavera e Comercial. Esse jogo com cobertura aqui dos canais de futebol interior, hein? Estaremos com a W Esportes, o Wilson Rocha e Léo Rabelo no comando. Às 7 da noite tem Demência e Velo Clube. Às 7 da noite também Oeste e Noroeste. 7h30, Linense e Juventus. E às 8 da noite, Novo Horizontino, Monte Azul, 15 de Piracicaba e Taubaté. Todos os jogos, portanto, amanhã, os outros 7 jogos desta terceira rodada. Bola pra Ponte, Júnior Tavares, toca a bola pro Arthur. Arthur na ponta, eles continuam tentando tocar a bola por baixo. A bola voltou. Ponte vai perdendo tempo, né? Vai perdendo tempo. Melhor jogada no segundo tempo foi como? Cruzamento, bola alta, cabeceada do centroavante. Mas a Ponte continua perdendo tempo, tentando tocar a bola no gramado. Aí fica difícil. Bola pelo meio, trabalha a bola para Leonardo. Deu sorte que a bola voltou para ele. Aí tentou tocar, tocou errado. A bola voltou para o time do São Caetano. São Caetano não tem a bola, mas sempre que vem, vem com perigo. Sempre que vem, os caras vêm com perigo. Amaral se joga na bola, mas o árbitro está marcando o último toque para a equipe do São Caetano. Bola para o time do São Caetano fazer a cobrança no campo de defesa. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Você ligado. Boa noite, pessoal. A Ponte vai melhorar o jogo no segundo tempo. Tá dizendo aqui o Alexandre. Aí vem um ante aqui e fala que não vai não. Pô, mas como tem ante, hein? Rapaz, Carlos, manda um alô. Vocês não aqui. tem mais que fazer do que secar a ponte, não, meu? É pro Paulo Eletricista, ele que está no Parque Itajaí, amigo do Hertes Capeleto. Forte abraço, Paulo, torcendo pela macaca e curtindo o sonzão forte da Rádio FI. E a Ponte mexeu a segunda vez, daqui a pouco o André Luiz vai informar pra gente. Bola ali pela direita, trabalha a bola o time da Ponte, bola pro Gé por baixo. Chega o jogador da equipe do São Caetano, o árbitro pode marcar lateral ou falta. Marcou falta e ainda deu cartão. Mudou. Vamos lá. Foi embora o camisa 2, Luiz Felipe, para a entrada do Everton. O Everton 14 tá no jogo 2. Luiz Felipe foi embora. É a segunda alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Ponte Preta. O Everton faz a sua estreia com a camisa da Ponte, vem marcar a bola pro campo de ataque, é pro Everton. O toque, Arthur, sobrou pro Elvis, vai fazer, bateu pro gol, Arthur de novo. Mas tá rabudo esse goleiro hoje, hein? Pelo amor de Deus. Tá pegando o que não pegou na vida inteira esse goleiro hoje, pelo amor. Bola pra Ponte, vem Everton, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque. Ficou pedindo falta na frente do Thiago ali, nada, hein? Nada contra o goleiro, ele tá fazendo o trabalho dele, mas, pô, resolveu ser largo justo hoje contra nós, pô. É, e no bate e rebate, o Elvis, o último a tocar na bola, fez uma defesaça, tão novo no reflexo, o Arthur. Por pouco a macaca não chega, o empate do Majestoso. Vem olha macaca, olha o Elvis, ganhou essa bola pra Ponte, espichou pro Pablo Diego, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, muito forte, Pablo. A bola voltou lá pela direita, a bola pro Felipe Amaral, Amaral vem na cavadinha, o toque pro Gé, tá na grande área, atrás pro Elvis, pro Pablo Diego, no bico da grande área, pro Gé, vai queimar dali, perna esquerda pra fora. Linha de fundo, foi Fominha, ela saiu. Tiro de volta pro São Caetano fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo. Vai rolando. O tempo passa. O placar do jogo Aproveite da melhor é esse. forma o seu tempo. Chegamos a 14 minutos. 14 passados deste segundo tempo. 31 no regressivo para terminar. Te contei não, Majestoso, segunda rodada. Série A2, Campeonato Paulista. A Ponte perde. O São Caetano vence. São Caetano tem um. Gol foi marcado pelo Anderson Magrão. 32 do primeiro tempo. A Ponte não tem nada. Carlos Corsato. É fato! Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando Série A2 desse Campeonato Paulista aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã tem Guarani em campo, hein? Contra o Santos.
Aqui nos canais Futebol Interior, jogo às 9h35. Abertura da jornada às 20h35 com Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e Claudinei Corsi. Amarelou para quem, André? Amarelou para o camisa número 4, João Gabriel do São Caetano. É o primeiro amarelo do jogo, primeiro para jogadores do São Caetano. E daqui a pouco o Márcio Ribeiro fará duas mexidas no azulão. Vem aí o 14, que é o Gui Tavares, e o 16, Gerlei. Informação para Estouro Colchões. 16 e o 14 já no time do São Caetano. O jogo tá parado, tem jogador do São Caetano caído, ô Frank. Duas alterações aí, no intervalo aquela do Jefferson. E agora o Luiz Felipe sai para a entrada do Everton, que faz a sua estreia, jogador que veio contratado junto ao Red Bull Bragantino, 23 anos. Só para lembrar a torcida da Ponte, esse Everton ficou famoso em um jogo treino da seleção brasileira. Ele foi chamado às pressas, né, para montar um time, né, o time reserva para jogar contra a seleção. E ele deu uma caneta no Neymar e até levou um presta atenção do Neymar. Foi contratado aí pela Ponte Preta, jogador do Red Bull Bragantino. É um jogador promissor, Carlos. Eu gosto dele. A primeira jogada dele aí que o goleiro resolveu fazer tudo que não devia é a nosso favor, né? Sim. Ele fez tudo que devia pro lado dele. Certo. Pegou até o que não era para pegar, gente, mas já foi a primeira jogada do Everton. Eu acho que agora o Hélio tá mexendo legal, Carlos. Mas eu concordo com o que o torcedor falou agora há pouco. Daqui a pouco ele é o... Opa, aí, ó. Eu tiraria um dos nossos volantes, não o Júnior Tavares, tá? Ou o Léo ou o Felipe. Mudou. Vamos lá, então. No São Caetano foi embora o camisa 10, Celcinho, para a entrada do 14, que é o Gui Tavares. Gui Tavares está no jogo. 10, Celcinho foi embora. E vamos ver agora a segunda substituição daqui a pouco do São Caetano. E a Ponte vai mexer também, né? O Eliel, que você já informou, vai vir também pro jogo, viu, o André? Mudou. Vai. Foi embora. A terceira alteração processada pelo Hélio dos Anjos na equipe da Ponte. Foi embora o Felipe Amaral com a 8 para a entrada do 9, Eliel. 9, Eliel está no jogo. 8, Felipe Amaral foi embora. Informação para Ovos, Satoshi. A Ponte Preta tem mais duas alterações para fazer e já parou duas vezes, né? Porque a do Gé foi no intervalo. Então, se ele quiser mexer de novo, aí ele vai ter que, para usar as duas, vai ter que fazer duas de uma vez só. O São Caetano mexeu uma vez por enquanto e fica no aguardo. Agora fica lá o Kaique França e o Guilherme Souza. Quem que vai pra bola? Vai o Kaique, bico na bola, chega, tira, joga a bola pra lateral. E agora mexe o Hélio dos Anjos. Você foi bem, né? Tirou o volante, né, Frank? Conhece um pouquinho, né, Frank? Carlos, não tem jeito. Eu acho que foi uma ótima alteração. Vamos aguardar que o time consiga responder em campo. Hudson Batagim, não tá fácil não, viu, Charlão? Grande abraço pra você. Vem, Thiaguinho, vem ele pra fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe do Azulão. Vem o time do São Caetano, a zaga da equipe da Ponte tira, a bola volta com o Eliel. Tentou o menino, tentou fazer o passe, a bola voltou aqui pro campo de ataque. Bola pro Jefferson. O Eliel que é centroavante, mas também joga na beirada do campo. Vai ficar mais aqui pela beirada do campo. Escrevam aí. Bola para Júnior Tavares. Toca a bola para Pablo Diego. Ele vai jogar mais lá pro lado direito. A bola voltou. O Pablo Diego ficou pedindo falta. O árbitro não deu ou deu? Deu ou não deu? Deu. Falta pra Ponte. O jogo tá parado. Falta pra Macaca. Vem Júnior Tavares. Vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Ponte. Vira o jogo. Toca a bola pro Arthur. Arthur aqui na risca. Aqui dividiu o gramado. Lado do técnico. Próximo do Márcio Ribeiro. Aí o Arthur fez o passe. O passe ficou errado. A bola voltou pro time do São Caetano. Bola pro Álamo. Álamo perde a bola. Ganhou a bola pra equipe da Ponte. O Eliel. Vem com força. Vem o jovem da base do time da Ponte. Bola pro campo de ataque. É pro Gé. Sai do gol, Arthur. Sai do gol para ficar com ela, o bandeirinha ali, o auxiliar número 2, o Matheus Guilherme Bicelli da Cruz. Ele que tem 31 anos, é funcionário público. Já estava levantando ali a bandeira, mas como a bola ficou com o goleirão Arthur, ele sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Segunda rodada desta Série A2 do Campeonato Paulista. Ponte estreia com vitória. Venceu a equipe do Velo Clube no último sábado. E agora está perdendo o jogo para o São Caetano em casa. Fez o resultado fora e está perdendo em casa. O São Caetano que estreou perdendo em casa, tá se recuperando na competição. O Everton dá um bico nessa bola, a bola pega ali no jogador da equipe do São Caetano e sai. Do lado do povo lá, do lado da Ponte Errou, da torcida jovem, da Serponte, da Ponte Chope, da Nação Ponte Pretana.
da torcida jovem. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, lateral cobrado, bola para o Matheus Silva. Ele já trabalha essa bola aqui pelo meio, toca a bola para o Eliel. Eliel foi pro chão, ficou pedindo falta, ó. Ele não tá marcando esse tipo de falta não, hein? Tem que avisar o Eliel aí. Aí vem o Guilherme Souza para pegar a bola. Guilherme Souza que, inclusive, até tinha o material dele, tinha entrevista dele hoje aqui, mas pelo adiantado da hora, né? O dilúvio que caiu em Campinas, a gente não conseguiu colocar todo o material que a gente preparou para a transmissão. Bola para a Ponte. Olha o Arthur, o toque de cabeça para fora, linha de fundo. Achei que foi precipitado. O Arthur podia ter matado essa bola, né? Mas ele acabou, foi com o ataque da Ponte. Isso sim, a bola saiu para linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do São Caetano. Cara, é que eu sou muito Ponte Pretano, viu? Eu achei que eu foi, daria viu? pena. Ô, Carlão, ele foi tocado embaixo, gente. Ele foi tocado por baixo. Eu desisto. Boa noite. Cadê o narrador? Tá dizendo aqui o Wilson Antônio. Ô, Wilson, grande abraço, meu querido. Hoje eu estou tendo a honra de compartilhar a tela com o meu amigo Frank Francisco. Ô, Wilson, Esse é o cara. eu expliquei no início da jornada, eu fiz um procedimento estético e eu já era feio. Menino, pensa como eu fiquei mais feio ainda. Thiaguinho pra bola, fez o passe, virou, trabalhou bola na ponta direita. É pro São Caetano, é pro Anderson Magrão, mas dá trabalho esse Magrão, hein? Bola pro Arthur, chegou Thiaguinho cometendo falta. O jogo tá parado, é falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É início de temporada, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Quase 22 passados deste segundo tempo. 23 para terminar o jogo. Te contei não. Estádio Moisés Lucarelli, segunda rodada. Série A2, Campeonato Paulista. A Ponte perde, o São Caetano vence. O gol foi do Anderson Magrão a 32 do primeiro tempo. São Caetano 1, Ponte Preta. Ponte Preta não tem nada. Deixe o seu sorriso mudar o mundo. Mudou. Mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. André, você não gosta das minhas frases, André? Gosto. Porque você sempre entra no meio dela, assim, pra me quebrar minhas frases. Então não André. vou entrar mais no meio Isso, dela. André vou Luiz. entrar no final dela. Isso, André Luiz, vem Ponte. Bola pro Elvis. Leia a cavadinha pro Arthur na grande área. O toque. A bola vai entrando. Passe, vai embora. Rapaz, não foi o jogador da Ponte que bateu pro gol. Se ela fosse pro gol, acho que seria gol contra, hein? Na tora. Foi sim. Ia ser gol contra, saiu o linha de fundo, escanteio pra Ponte. Arthur tirou, a bola voltou pra Leonardo. Foi atrapalhado pela poça d'água. E vem os caras, vem o Gerley, entrou no segundo tempo, faz o passe pela direita, chega o Everton pra tirar. Vai, André, mudou o São Caetano. É, o São Caetano mudando, foi embora o camisa número 13, que é o Francis atacante, um atacante pelo outro, entrou o 16 Gerley. Gerley tá no jogo, Francis 13 foi embora. Segunda alteração processada pelo Márcio Ribeiro. A informação é para Prone Alimentos. Ô Frank, não é que o Arthur, mas como tá largo esse goleiro. O Gé fez no toque do Elvis, mais uma assistência do Elvis. O Gé ficou na pequena área, na cara do gol. O Arthur defendeu com os pés, velho. Ó, e pegou em 2 zagueiros ainda, Carlos. Olha, foi um bate-rebate danado. Hoje, o goleirão lá, eu não sei o que ele aprontou não, mas não passa nada, hein? Parece que nós vamos jogar até amanhã e nada, hein? Tomou amarelo 8. Os caras querendo botar banca aqui no Majestoso, velho. Não vai ter ninguém pra segurar esses jogadores, não? Amarelo pro 8 do São Caetano, que é o jogador Lucas Silva. Segundo amarelo do jogo, segundo para jogadores do São Caetano. Amarelado, camisa 8 do Azulão. Vamos mostrar quem é que manda aqui no campo, velho. O número 5 lá, o Dias também. Vamos mostrar quem é que manda aqui no Majestoso. O Majestoso é nosso, ei. Sai pra lá, pelo amor. O Osmar Dangaro, o Jefferson entrou bem. Grande Wilson, obrigado pela participação, viu, Wilson? Daqui umas 2 semanas, se eu tiver coragem, apareço na tela de novo, tá? Moisés Lacerda, tá poético, hein, Carlão? Sempre assim, viu? Aprendi com o Mano.
O Saiu Marcelo pro Dias Corsato. também. Ah, cartão por atacado, né? Se não saísse cartão pra ele, eu ia lá e dava o cartão pra ele, viu, André? Dias, amarelado, camisa 5, é o terceiro na partida, terceiro para jogadores do São Caetano, informação para a pizza do Dadá. O Osmar Dangá tá dizendo aqui que o Jefferson fez mais em 10 minutos que o Atamoto o jogo todo. Não era jogo pro Atamoto, já falávamos isso, era pra ter saído no primeiro tempo já, né? Muito franzino, o campo tava muito ruim. Bola pra equipe da Ponte, o Elvis bateu, a zaga da equipe da Ponte chega, rouba essa bola, volta de novo pro Elvis. Elvis dá um balão, põe bola pro Arthur, Arthur tenta de cabeça. A bola acaba saindo pra linha de fundo. O árbitro tá marcando o escanteio. Não, tiro de meta. Apenas tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do São Caetano fazer a cobrança. E o São Caetano vai ganhando tempo, né? E quando ganha o tempo, tá ganhando o jogo, quer dizer, vai levando 3 pontos importantes, né, o São Caetano. Franqui, fala do jogo aí, 25, segundo tempo, 1-0 pro São Caetano. Carlos, a Ponte continua, né, com a sua superioridade, o gramado é uma covardia, não dá para ter futebol, mas pelo menos a Ponte está criando agora, né, Carlos? A entrada do Jefferson, o Everton entrou muito bem. Aguardar que dê certo uma bola aí, Carlão. Mas que se goleiro pegando do jeito que tá pegando hoje, difícil. Carlão, deixa eu só dar um toque aqui. André, confirma pra mim que acho que o cartão foi pro camisa 8 do São Caetano. Foi pros dois. Foi pros dois. Foi pro 8 Lucas Silva e os 5 dias. Os dois na mesma jogada, 2 cartões de uma vez só. Então são 3 cartões aqui pro time do São Caetano. O João Gabriel, o zagueiro, o Dias, volante e o Lucas Silva. Camisa número 8. É lateral para a equipe do Azulão fazer cobrança lá pela ponta esquerda. Vem Paulo Henrique. Ele trabalha essa bola ali pro Álamo. Tá na ponta esquerda. Álamo na marcação. Chega, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio pela direita. Bola pro Eliel. É o menino da macaca. Vem pra correr. Pra cima do zagueirão ali o João Gabriel. Eliel se joga na bola. Não consegue pegar. A zaga do São Caetano tira. Bola volta pelo meio. Fica pererecando ali pelo meio. Ih! Falhou! Olha o segundo gol do São Caetano. Vai queimar dali, bateu pro gol. Defendeu o goleiro, sobrou, voltou. Pega de novo o Kaique França. Pega Kaique. O Gerley teve 2 oportunidades para fazer. O Kaique agora foi sensacional. Salvou a pátria Ponte Pretana. Quase o segundo gol do Azulão aí, meu filho. Era a caixa, vem bola aqui pro campo de ataque, bola pro Arthur, fez o passe no meio, pro Elvis, perna esquerda, trouxe a bola, vai bater, bateu pro gol, pra fora! A bola passa e vai embora! O Elvis fez a finta, tirou meio time do São Caetano e bateu pro gol, ela tirou tinta do poste, quase empata o jogo a Ponte. Que jogo doido, André! Ai, que jogo doido! Primeiro lance, a descida do São Caetano. O Anderson Magão saiu na cara do Kaique França. Chutou a primeira, ele espalmou. Chutou a segunda, o goleiro da Ponte bem postado fez a defesa. E na volta, a descida da Ponte. O Elvis deixou o zagueiro Pablo na saudade. Cutucou de perna direita com muita maestria. A bola passou tirando tinta do poste esquerdo a meia altura de Arthur e foi embora. Por muito pouco a macaca não chega ao gol de empate no Majestoso. O Hudson Batagini colocou essa parada na narração do Carlos. Mata nós, eu parei porque eu não acreditei que ele perdeu o gol, viu, Hudson? Perdão. Bola pro time da macaca, vem o Gé, trabalhou pro meio, bateu ali o Elvis, a bola voltou pro Eliel, tenta fazer o passe na ponta, pro Leonardo, pro Eliel, vira na direita, pro Everton, o Everton pra linha de fundo, cruzamento, é pro Elvis, não dominou a zaga da equipe do São Caetano, tirou, a bola voltou pela direita pra ponte, pra Matheus Silva, vira o jogo, trabalha a bola na ponte, pro Everton, levantou, tocou na grande área, Arthur. Sai do gol para fazer a defesa. Deus do céu, canais Futebol no Interior. Aqui nós torcemos por você. Sor Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Ó, o campo tá ruim, mas falar que não tem emoção no jogo, não dá pra falar, né? O jogo até que é bom, né, Franqui? Sim, Carlos. E a Ponte tá na superioridade, né? E tem que aproveitar esse momento, Carlos. É sufoco, ir pra cima, entender que nós temos que ganhar, estamos jogando em casa. E no sábado a Ponte joga contra o 15 em Piracicaba. O 15 que com certeza vai colocar muita gente lá no Barão da Serra Negra, né? Vai ser pressão. Ponte 15 é um jogo de muita história, né? Hoje não era jogo pra Ponte perder. E agora o Hélio dos Anjos vai nos livrar do Guilherme, né? Só agora, né?
Resolveu se livrar agora. Foi embora o Guilherme Souza com a 3 para a entrada do 16, que é o Jean Carlos. 16, Jean Carlos está no jogo. 3. Guilherme Souza foi embora e o 21 entra no lugar do 22. O 21, que é o jogador Cássio Gabriel, famoso Cassinho, no lugar do Júnior Tavares. É a quinta alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Macaca. Daqui a pouco o Frank vai falar das alterações. Cássio, Gabriel e Jefferson e Jean Carlos no jogo. E o Jean Carlos já tá na ponta esquerda. Ele que vem. Primeiro passe na bola. Thiaguinho mete a perna na bola, tira. Você ouviu o toque de 30 minutos. Já vamos girar no placar. Lateral pra ponte. Jean Carlos pra bola. Colocou na grande área. Pro Jefferson. Vai queimar dali uma bomba pra fora. Tá marcando escanteio ou tiro de meta? Tiro de meta para a equipe do São Caetano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. Ele passa. 31 passado, segundo tempo 14 mais acréscimos pra terminar o jogo. Te contei não, majestoso. Série A2, Campeonato Paulista. São Caetano, Ponte, São Caetano tá na frente, hein? Anderson Magrão marcou a 32 do primeiro tempo. Numa falha do Guilherme Souza que já foi embora. São Caetano 1, Ponte Preta 0. Carlos Corsato. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Ô Frank, o São Caetano vai mexer, o André vai pegar daqui a pouco pra gente aí, mas eu quero mesmo saber aqui das alterações da Ponte. Cássio, Gabriel e Jean Carlos. O que quer o nosso treinador, hein, ô Frank Francisco? Na verdade é o Cássio Gabriel aí para dar um auxílio pro Elvis, né, na criação de jogadas, até porque um estado desse do gramado, Carlos, exige muito do Elvis, né, o cérebro pensante. E o Cássio Gabriel pode ajudar dando uma oxigenada. E o Guilherme, ele tinha que tirar mesmo, amigo. Bota o Arthur para fazer a zaga junto com o Matheus lá e tranquilo. E o Jean Carlos é um jogador que apoia mais. É o que ele vai tentar, Carlão. Mas me preocupa o tempo de jogo para a Ponte empatar e virar, hein. É, o tempo tá correndo contra a Ponte, né? E vai enervando os caras, né? Vem Jean Carlos na marcação. Chega a zaga da equipe da Ponte, tirou errado, a bola voltou pro Thiaguinho, Kaique, tirou pro meio do gol, a bola voltou, vai queimar dali, bateu, sobrou pro São Caetano, vai fazer, Kaique de novo! E era de novo o Anderson Magrão. Ele acha o espaço ali, rapaz, ele é muito bem colocado. Ele acha o espaço de novo. O Kaique já tá salvando a nossa pátria. Bola ali pela direita, vem Ponte. Bola pro Everton. Ele trabalha a bola na ponta direita, vira o jogo, toca a bola pra Eliel. Vem o garoto da base da equipe da Macaca. Vem Eliel. Vai Eliel. No Campeonato Brasileiro, um jogo contra o Náutico. O jogo tava ruim pra Ponte, não fazia gol por nada. O Eliel entrou e achou um gol pra Macaca, nós vencemos. Bola aqui pela direita, vem Matheus Silva. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Jean Carlos, Thiaguinho. Mete a cabeça na bola, tira. Joga a bola pra lateral, vai lateral. Pra equipe da Ponte Preta fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Lateral pra Macaca fazer a cobrança. Vai, André. Vai embora o camisa número 7 do São Caetano, jogador Álamo, para a entrada do 17, Lobato. 17, Lobato, tá no jogo. 7, Álamo, foi embora. É a terceira alteração, aliás, terceira alteração processada pelo técnico Márcio Ribeiro no Azulão. Informação para Jump Esportes. Álamo parece coisa de shampoo, né? Bola aqui pela ponta esquerda, Jean Carlos. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur. Na adega do meu pai tinha shampoo Álamo. Shampoo de eucalipto. Shampoo neutro. Eu conhecia nome e eu confesso que não lembrava, não. Eu já usei aquele lá pra caspa, como é que chama? É anticaspa, né? Anticaspa, né? Anticaspa. Tem aloe vera também. E vem Ponte. Bola pro Everton. Vai pro cruzamento, se joga na bola ali o Paulo Henrique.
joga a bola pra lateral. 34 minutos passados o segundo tempo de jogo. Será que nós vamos perder, meu? Ah, não. Bola ali pro Gé, fez o passe no meio, a zaga da equipe do São Caetano tirou, a bola voltou, Eliel tenta marcar, ganha a bola pra ponte, vem Matheus Silva, vem, disputa a bola ali com o jogador da equipe do São Caetano. Ficou sentindo, hein? Ficou sentindo. Foi ali o Gerley que veio na marcação pra cima dele. A bola voltou pra ponte. Bola pro Elvis. Ela pro Everton. Sobe a zaga da equipe do São Caetano, tira. A bola volta pra Leonardo. Toca pro Everton. Mas tocou muito forte. A bola acabou saindo. Vai pra lateral, é lateral pra equipe do São Caetano, que não tem pressa alguma, vamos combinar, né? Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. João Batista de Paula, abraço Corsato, abraço João, abraço Frank. João Batista de Paula tá abraçando toda a equipe aqui. Osmar Dangar, o campo pode estar ruim ou pesado, porém para as duas equipes, não é só para a Ponte. Foi o que eu disse. Disse que o campo tá ruim, mas o jogo é bom. Quer dizer que as duas equipes estão tentando, pelo menos, mostrar o futebol. Carlos. O que eu não tô gostando é do árbitro. Ô, Carlos. Oi. Mas a Ponte sente muito mais. A gente percebe que é um time com muito mais habilidade que o São Caetano. O time da Ponte é mais técnico. Sim. Não dá pra negar isso. Isso Muito atrapalha. mais Atrapalha muito. Isso. Me desculpa Mas aí. o São Caetano entende o jogo. Tá Sim. entendendo o jogo e fazendo a Ponte dele. também, mas tá atrapalhando demais. Vem o Elvis, daqui a pouco o André Luiz tem um abraço importante para mandar daqui a pouco, hein, André? Segura aí, porque quem sabe o gol de empate da Ponte. 36, o tempo corre contra a Macaca. O tempo corre contra todo mundo, mas agora mais contra a Ponte. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Matheus Silva, toca de cabeça. Chegou o Arthur, vem o Gé. Rapaz, esse Gé é doidaço, hein? Marcou perigo de gol. É uma bicicleta ali pra cima do Arthur, foi pra bola, o jogo tá parado. Vai, André, brilha aí. Alô, Piracicaba, a minha querida prima Maria Ângela, curtindo o Sonzão Forte, ela está ao lado, vamos lá, do esposo dela que é o Sérgio. Um abraço pro Tito, pro Raul Moraes, é toda a família Moraes, é a Lia, é a Miriam, é família que não acaba mais em Piracicaba, Carlos Corsato. Alô também, um forte abraço à família Damoli, também ao Maurício, também a Alexandra, a minha prima Marisa Damoli lá em Piracicaba, e nesse momento toma amarelo o goleiro Arthur do São Caetano, é mais um amarelado no jogo, e essa informação é para Prone Alimentos. A informação dos abraços ou a informação do amarelo? Agora eu fiquei confuso. Formação do amarelo. Do amarelo, então tá. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Feliz não estamos nós, torcedores da Ponte, né? Que estamos perdendo. Mas onde a vida é esperança. Afinal de contas, torcedor ponte pretano nasceu e pelo jeito vai morrer com esperança. Pela direita, trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o goleirão, o Kaique França, que já fez defesaça de salvando a gente também, hein? Bola pro Matheus Silva. Matheus Silva na ponta. Já já você vai falar a renda do jogo. Já já, viu, André? Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro Elvis. Na ponta direita, é pro Everton. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por fora. Por sobre o gol, saiu linha de fundo, tiro de volta pro Arthur. Renda, a grana do jogo. Fala, André. Público pagante, 3.712. Renda, R$ 47.725. Confirmando o público pagante até aqui. São Caetano 1, Ponte Preta 0 no Moisés Zucarelli. 3.712 para uma renda de R$ 47.725. Informação para bebidas, Poti. Essa renda do jogo, 3.712 pagantes. Era jogo para mais de 5 mil. É que não é dando desculpa, né? Mas quem passou hoje por Campinas viu que não foi nada fácil a vida de quem precisava ir ouvir nesta cidade que é a capital da região metropolitana. Trabalha a bola o time da Ponte, bola lá pela ponta esquerda. Jean Carlos, Thiaguinho na marcação, trouxe a bola para a perna direita no cruzamento, chegou a zaga do São Caetano, tira, a bola volta para Matheus Silva, trabalha no meio para Cássio Gabriel, Cassinho como chamado pelo Marcelo Corsato, que é íntimo dele, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga do São Caetano tira, vem o Arthur, deu um soco nessa bola, tirou, chegou ali o Paulo Henrique, dá um bico na bola, tira, joga a bola para lateral, é lateral para Ponte, lateral para Macaca fazendo a cobrança, o Gandula joga duas bolas no campo, só dá para jogar com uma aí, né? O Osmar Dangá tá lembrando dos shampoos na década de 70 e 80, lá no Empório do meu pai tinha shampoo Celson, verdade, o anticaspa, década de 70 e 80, e tem jogador do São Caetano caído
lá no gramado. É aquele do rabinho de cavalo. O jogo tá parado. Deixa eu chamar um teaser até a gente identificar quem é lá. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Eu espero que o Thiago Luiz Carascati dê pelo menos... Acabou? Ó, que maravilha. Eu espero que o Thiago Luiz Carascati dê pelo menos uns 20 minutos aí de acréscimo. Ou até na virar o jogo, tá bom. Detalhe. Né? Porque o que tá fazendo de cera aí o time do São Caetano também, pelo amor, vai. É verdade, detalhe que demora também um ano para ser atendido no gramado. Camisa número 8 do São Caetano, o Lucas Silva, que é o capitão da equipe, ele vai ser atendido fora das 4 linhas. Com isso, o São Caetano ganha um precioso tempo e, como você bem disse, vamos ver quanto tempo o senhor Peixoto vai dar de acréscimo nesta segunda etapa. O árbitro da partida, 43 anos, ele que vai estar amanhã sendo VAR na cabine para Botafogo e Palmeiras em Ribeirão Preto. Trabalha a bola o time da Macaca, bola pelo meio. Olha o Eliel, deixou passar, voltou, trabalhou a bola pro Elvis. É pro Eliel, pro Elvis, tentou bater pro gol. Chegou a zaga da equipe do São Caetano. A bola voltou pro Leonardo de perna direita, Léo. Poxa, foi precipitado. Todo mundo olha para ele, fala não, Léo. Fala não, Léo, não faz isso não, Léo. A bola acabou saindo, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do São Caetano fazer a cobrança. Falei aquele jogo do São Caetano com a Ponte Preta, 6-3 pro Azulão. Olha o time da Ponte aquele dia. Alexandre Negre, depois o Lauro, André Santos, Rodrigo, meu Deus, Clodoaldo, depois Jacozinho, que é o nosso querido, meu amigo, Marco Aurélio Jacozinho, que fez gol do meio campo contra o Atlético Mineiro. E André Silva, lateral esquerdo, que jogava no Corinthians. Bom jogador. Esse é bom. Piá, fera, Piá. E a Ponte vem. Olha o Eliel, trabalha pelo meio, bola pro Jean Carlos, foi pro chão. Desistiu do lance, né? Não foi nada. Desistiu do lance e bola pro outro. Deixa eu só completar o time aqui. Piá, Dionísio, Fabinho, Marquinhos, jogador habilidoso, que a Ponte contratou junto ao Flamengo, era bom de bola. O Washington e Macedo. Que massa, hein? O nosso ataque. Nelsinho Batista era o técnico da Ponte. O São Caetano de Silvio Luiz, Júlio César, depois Márcio Grigio, Daniel, Serginho, depois Marlon e Dininho, Paulo César, Adãozinho, Esquerdinha, Simão e Anailson, depois o Miller e Magrão. O técnico, Jair Pisserni, com muita história na Ponte Preta também. Aquele jogo 6-3, seria o quarto jogo de entre Ponte Preta e São Caetano na história. Quem era o técnico da Ponte, né? A Ponte era o Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. Inclusive, um assumiu a posição do outro, né? Quando um saiu da Ponte, o Nelsinho Batista assumiu. Não, o Nelsinho saiu para a entrada do Jair Pisserni na Ponte Preta. E outro detalhe deste jogo entre Ponte Preta e São Caetano. Eu tô procurando aqui, esse novo São Caetano não tem Ponte e São Caetano de Série A2. Não. Esse é o primeiro confronto na Série A2 entre Ponte Preta e São Caetano. Já se enfrentaram pela Série B do Brasileiro, Série A do Brasileiro, Campeonato Paulista. Inclusive o último jogo foi pelo Campeonato Paulista, mas pela Série A2 não. Carlão, ó, acabaram de reproduzir o lance aqui. Foi pênalti essa jogada em cima do Eliel e foi agarrado pela camisa, pelo zagueiro. Pois é. Pois é. O cabeludo lá é o tal do Gerley, né? O Gerley. É o camisa número 16. 16. Olha, se não me falha a memória, em 2001, a Ponte chegou à semifinal com o Botafogo de Ribeirão Preto. Aquele jogo que a Ponte fez em Ribeirão, perdeu 2-1 e aqui foi 3-3 e o Botafogo fez a final com o Corinthians. A Ponte com 2, a Ponte com uma vitória, a Ponte passava, né? O Botafogo. A Ponte chegou a fazer 2-0 e depois acabou tomando um gol de empate e o Botafogo foi para a final com o Corinthians. Naquele campeonato, a Ponte Preta ficou na semifinal, perdendo para o time do Botafogo. Só deu 5 minutos só? Ele fez sinal de 5? Parece que fez sinal de 5. Será que não foi 5 mais 5? Será que não foi 10? Porque ele já deu 5 no primeiro tempo. Eu acho que vai ser um pouquinho mais, porque tem de ser aí, pelo amor, hein? A não ser que ele quer acabar logo o jogo. Bola ali pro time da Ponte. É o Elvis pra bola. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Matheus Silva pra fora. O escanteio pra Ponte? Pegou na zaga. Não foi o Matheus. Deixa eu ver se o Matheus cabeceou. Sim, mas pegou na zaga também. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. Último toque da zaga do São Caetano na cabeça do Matheus Silva, lado direito, Elvis na bola, camisa 10. 10º escanteio pra Ponte no jogo. Lado direito do campo, Elvis pra bola, levantou, segundo pau, toque de cabeça, Arthur. Hoje esse goleiro aí tá largo, velho.
Hoje esse goleiro tá largo. Tá certo que ele tá fazendo dele, mas, porra, resolveu abrir o negócio hoje. Pô, você tá de sacanagem, né, Arthur? Defesaça do Arthur, a bola saiu pra lateral. Lateral pra ponte, lateral cobrado. Bola pro Jean Carlos, vai pro cruzamento, mais um escanteio. Aqui pela esquerda agora, o Elvis sai lá da direita, vem pra esquerda, André. É mais um lado esquerdo, Elvis se prepara para a cobrança, camisa 10 na bola, a macaca aperta, finalzinho de jogo, a ponte quer o gol de empate no Majestoso. Agora é o gol. É bola para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Vem pra bola o Elvis, quem sabe agora. Deixa eu ver, o Frank cantou aqui 5 minutos de acréscimo. Vamos ver. Elvis pra bola, fechado, levantamento na boca do gol. A zaga tirou, a bola voltou. Ih, falhou o Cássio Gabriel. E agora vem mais perigo. 7. Tem problema, vamos até 52. Temos mais 7 minutos para tentar pelo menos o gol de empate. A bola acaba saindo pra lateral. Mas é que o time do São Caetano também, né? É um time cascudo, né? Sabe que o tempo tá passando, ganha lateral pro São Caetano fazer a cobrança lá no campo de ataque. Deixa eu pegar uma informação aqui que é do amigo historiador, professor Israel Moreira, que trabalhou com a gente aqui ano passado nos canais de futebol interior, né? E ele estuda bastante sobre a Ponte Preta. O professor Israel diz que na contagem geral consideram-se 2 São Caetanos. Ele ainda coloca entre aspas aqui, o São Caetano Esporte Clube, 1914, e a Associação Desportiva São Caetano, fundada em 1989. Então, findados esses dois aí, né? Fundados, né? Esses dois, eles acabaram se unindo, né? Então, se a gente vem São Caetano, bola de fora da área do Gerley, pra fora, linha de fundo, tiro de volta pra ponte. No retrospecto geral, então, seriam 41 jogos, 13 vitórias pra ponte, 11 empates e 17 derrotas. 52 gols pró, 55 gols contra. Tô tirando esse jogo aqui. Aí nesse retrospecto geral, dá uma queda, mas mesmo assim o São Caetano ainda tem a vantagem. São Caetano ainda tem vantagem. E agora o Pablo Diego, que sumiu no segundo tempo também, hein? Fica pedindo falta, não deu. É lateral para a equipe do São Caetano fazer a cobrança. Rapaz, eu tô, viu, Frank? Eu gosto, sou sempre otimista. Mas tô achando aqui que esse largo desse goleiro do São Caetano, ainda vão ficar aí, eu narrando aqui, os caras jogando até amanhã e nada de gol, viu? E tá difícil, Carlos, tá mesmo complicado, eu não sei, tô contigo, tá difícil essa bola entrar hoje, hein? E vem o São Caetano, ganhou essa bola pela direita, ele vai marcar falta agora. Vai marcar falta ali do camisa número 9, o Eliel. Foi precipitado o Eliel pra cima do Lobato. O jogo tá parado. É falta pra equipe do São Caetano fazer a cobrança. Campeonato Paulista Série A1. Final, hein? A Inter de Limeira venceu. Perdeu o primeiro jogo em casa, tomou uma sabugada em casa e venceu o Mirassol, que deu trabalho pro Santos. Na primeira rodada, o Mirassol perdeu. Também pelo Campeonato Paulista, o São Bento venceu o Santo André pelo placar de 2-1. Santo André, que venceu o Guarani na primeira rodada, perdeu para o São Bento pelo placar de 2-1 o jogo dos Santos. São Bento e Santo André, né? Se a crença vale, era para terminar empatado. Bola ali pelo meio campo, trabalha a bola para o time da Ponte, bola para o Eliel, chega a zaga. Chega a zaga da equipe do São Caetano, tira. Aí o Gandula afobado jogou a bola no campo e atrapalhou nós, né? Porque não pode jogar com 2 bolas no campo. Aí a bola volta pro time. Esse que tá pedindo os caras do São Caetano, que jogou com 2 bolas em campo. Mas o árbitro mandou seguir. Bola pro Arthur, jogando de zagueiro agora. Trabalha a bola pra Jean Carlos. Jean Carlos na ponta, vira o jogo. Trabalha a bola pra Ponte, pra Cássio Gabriel. Pra Jean Carlos, cruzamento, levantamento na boca do gol! 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 Da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Ser Ponte Pretano não é uma escolha, é uma dádiva dada por Deus. O que parecia difícil, impossível. Jean Carlos, menino da base, foi pra linha de fundo, fez o cruzamento. Jefferson, ou Jé, como queiram, para os íntimos. Ele tem o faro do gol, artilheiro da Bezinha em 2022, e mostra o seu cartão de visita. Jefferson, 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 o primeiro de muitos. Jefferson empata pra Ponte.
Ponte empata! Jefferson! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você! Ponte 1! São Caetano também 1! Pensa que é fácil torcer pra Ponte? Pra fazer um gol na Série A2 contra o São Caetano em casa, jogando muito. É difícil, mas saiu. E esse eu narrei com gosto. Jefferson arrepia a nação pontipretana. O majestoso em todo mundo. A torcida faz pula, pula e vibra no majestoso. Ponte 1, São Caetano 1, goleirão Arthur. Essa, meu filho, com gosto, vai pegar lá no fundo da rede. Printa a tela, André Luiz. Ponte 1, São Caetano 1. Aí o detalhe é que o Jean Carlos levantou a cabeça na descida pelo setor esquerdo e cruzou forte. Jefferson no segundo pau, camisa 19, entrou, deu um voleio de perna direita. A bola foi morrendo no canto baixo esquerdo da meta do goleiro Arthur, que dessa vez não fez milagre e nada pôde fazer. Tudo igual no estádio Moisés Lucarelli. Jefferson, camisa 19. Agora Ponte Preta 1. São Caetano também 1. E vem Ponte, olha o Everton, toca a bola pro Alves, cruzamento, levantamento na boca do gol, pênalti! Pênalti! Pegou no braço do jogador do São Caetano! Agora o Mar Azul! Agora o Mar Azul vem pra cima do Thiago Duarte Peixoto! Bração aberto, meu filho! Bração aberto! Bração aberto! Foi pênalti! Foi pênalti, pegou no braço do jogador da equipe do São Caetano. Pênalti pra Ponte. Pênalti pra Macaca. E não tem essa de VAR, não. O Thiago Duarte Peixoto, ele é árbitro de vídeo, né? Mas aqui ele tá como árbitro de campo. E não tem árbitro de vídeo. Bração aberto, né? Pegou no braço do 8, que é o jogador Lucas Silva. Não tem o que discutir, Carlos. Aí foi pênalti claríssimo a favor da Ponte. Provavelmente o camisa 10, Elvis, vem para a cobrança, que pode ser o virou da Macaca. Me parece que a geradora não tem uma imagem, amarelo, né? Não tem uma imagem de frente, né? Mas, pelo que a gente vê aqui, ó, tem que ser muito, né? Tem que ser muito contra para dizer que não foi pênalti. Primeiro que o cara vai com os dois braços abertos, né? Parecendo Jesus Cristo, né? Pegou no braço dele, o Thiago tava na frente, pênalti pra Ponte e pintou amarelo na confusão aí. A Ponte tomou 2 amarelos. No lance do gol, quem tomou amarelo foi o Jefferson, camisa 19, o 5º amarelo no jogo, e agora o Matheus, o camisa número 4. O zagueiro tomou amarelo também por reclamação, 6º amarelo na partida. Informação para Alves Satoshi. Olha os caras do São Caetano jogando pedra na torcida da Ponte. Os jogadores do São Caetano jogando pedra na torcida da Ponte, aí, hein? Não, né? Aí não. Se é o torcedor da Ponte que joga pedra nos caras do São Caetano, ok. Mas jogador entrar na pilha de torcedor também, aí para, né, velho? É uma verdadeira várzea, viu? Cara, eu só acredito porque tô vendo. Né? Só acredito porque tô vendo. E também vou falar, né? Torcedor aí que tá torcendo pra Ponte, né? É verdade mesmo que vocês vão tretar com o jogador do time adversário? Ele tirou o pênalti. Tirou o pênalti. Ele tirou o pênalti. Ele tirou o pênalti. Você tá de sacanagem. E não tem VAR, hein? E não tem VAR. Carlos, é o Bandeira que aprontou, hein? E não tem VAR. A geração da imagem, eu queria ver uma imagem de frente. Eu queria ver uma imagem de frente. Essa bola bate no braço do jogador, ele foi com o braço aberto, ele assumiu o risco. Não existe, o juiz é um banana. Ele voltar atrás, ele estava do lado da jogada. Olha o lance, Carlão. Ô Frank, visualmente, cara, eu não consigo, com todo o respeito, apesar de ser tão pontepretano como sou, eu não consigo afirmar que pegou no braço. Braço esquerdo. Eu queria uma imagem de frente. Não, braço mas esquerdo. Não tem, a geradora o braço não vem ajudou. pra trás, Carlos. O braço esquerdo vem pra trás com o impacto da bola. Mas na dúvida, né? Era pra ser pênalti, né? Mas o árbitro
Ele acabou com o jogo, né? Ele acabou com o jogo, tanto que os técnicos já se cumprimentaram ali. Quem disse que não vale a reclamação do jogador no gramado? Vale Agora sim. ele vai ver o quê? Fala pra mim. Vale sim. Tá perdidíssimo o senhor Thiago Duarte Peixoto. Agora ele vai conferir o quê? Falei que é banana. Esse Será árbitro que ele aí, vai voltar esse atrás de árbitro aí foi novo? aquele que expulsou o jogador do Corinthians errado. Esse cara é um Foi ter banana. que buscar o cara no vestiário. Agora vai Péssima conferir arbitragem. de novo. Vamos ver o que Péssima ele vai ver. arbitragem. Ele vai expulsar o jogador do São Caetano. Vai virar uma várzea, né? Vai virar uma várzea, né? Tá conversando, ele acabou com o jogo, né? Ele simplesmente acabou com o jogo, né? Bom, tava ruim pra nós, né? Pelo menos empatamos, né? E também vou falar um negócio pra você, viu? Tá expulso o jogador do São Caetano que meteu pedra no torcedor da Ponte. Vou falar uma coisa pra você também, hein? Deus amado, hein? Camisa número 22, se eu não me engano. 2 jogadores, o 22 e o 14, foram expulsos que estão no banco do São Caetano. Que coisa, que várzea. Jogar pedra na torcida também, né? Tá de sacanagem. Ali tá marcando o Wallace, camisa número 20, viu, André? 20 é o Wallace. Wallace. Também vermelho lá, para os tá dois. brigando com o torcedor lá, hein? Rapaz, vai brigar com a torcida da Ponte mesmo? Tá brigando com o Pedrão. Você tem certeza? Tem certeza? E o Elvis tá pé da vida com o Thiago Duarte Peixoto, hein? Virou a estrela, né? Virou a estrela do jogo. Ele de frente Ele com a acabou com o jogo. Ô, Carlos, ele de frente com a jogada. Ele marca o pênalti. Aí os caras reclamam, ele recua. Sentiu. Ah, tem a sentiu. dó. Ele sentiu a pressão. Sentiu a pressão e, ó, na boa, pra ficar bom pra ele, acaba com esse jogo, que isso não vai dar certo. Acaba com o jogo. Virou uma confusão. Ele não consegue controlar mais os ânimos. Acho que ele mesmo fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus, me leve embora, Senhor. E no final das contas não foi pênalti. O Arthur fica com a bola. Vai correr ali pra cima dele o Elvis. Aí o Elvis tá pé da vida. Chega e empurra ali o jogador da equipe do São Caetano. Tomou amarelo o Elvis. Toma, Mais um cartão. oitavo na partida. Aí é o 10º cartão no jogo. Elvis, camisa número 10, amarelado na macaca. Informação para histórico. E o Elvis tem que ficar mais tranquilo, né? Como capitão do time, jogador experiente. Ó, tamo no lucro, viu, gente? Tá perdendo o jogo por 1-0. Né? Juiz fanfarrão. Mas o que não pode é isso, né, Carlos? Ele marca, depois ele toma um calor, daí ele vai e não desmarca. tem VAR, é bom deixar isso bem claro, tá? É bom deixar isso bem claro. E o Frank foi cirúrgico. Ele estava bem melhor colocado do que o Bandeira. O Bandeira estava de frente pro lance, mas ele estava do lado da jogada. É um bananaço. Falta para a equipe do São Caetano fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Ele tinha dado 7 minutos, né? Estamos com 57. Já estamos com 12 minutos de acréscimos. E ele nem sequer olhou pro quarto árbitro e assinalou. E do jeito que a gente é sem sorte, é capaz de Perdidaço. se duvidar ainda, é capaz do São Caetano achar uma bola marota aí e ir lá pro gol. Pelo amor de Deus. 57-30, acaba esse jogo logo, vai, juiz. Acaba essa pidonga da minonga aí. Bola pelo meio, bola pro Arthur. Arthur faz o passe, a Ponte volta a campo contra o 15 da cidade de Piracicaba no próximo sábado, 11 da manhã. Estaremos aqui com o Marcelo Corsato no comando dos canais Futebol Interior. Agora, o Gerle, hein? Pegou ali o Leonardo por trás, hein? Pegou bonito. Merecia amarelo, 16 do São Caetano. E ele deu falta pros caras. Deu falta pro time do São Caetano. E ele quer jogo, hein, velho? Quer jogo. Pelo que ele falou, ele tinha mais 3. Sei não, hein? Deus do céu. Bom, um pra Ponte, um pro São Caetano. Jefferson foi pra rede a 49 do segundo tempo, empatando pra Ponte. A Ponte que perdia o jogo. São Caetano, que venceu o primeiro tempo, fez o gol a 32, né? E a Ponte foi empatar a 49. Assistência do Jean Carlos e o gol do Gé. Aliás, né? Dedo do treinador, né, Frank? Assistência do Jean, gol do Gé. Sim, hoje não tem o que reclamar do Hélio. Mexeu quando tinha que mexer. Eu só tô com você, Carlos. Ele podia ter saído de cara com o Jefferson de centroavante, né? Que não era jogo pro Dudu. Eu, se eu fosse esse juiz, acabava logo essa pidonga. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola pro Arthur, ganha a bola pra Ponte, toca a bola pra Pablo Diego pro Gé. Tá sendo seguro desde ali do campo de ataque. Tá sendo seguro o Gé. O jogo começa tá parado. o Caicai. O jogador do São Caetano tá caído. Ele tá perdidaço, né? Vamos combinar, né? Tá Vamos muito combinar que ele não perdido. dá conta. Sabe o que tá aparecendo aí o Thiago Duarte Peixoto?
Ele tá parecendo eu com meus gatos, cara. Eu não dou conta. Eu tenho 2 gatos lá em casa, quando eu vou almoçar, eles são bonitinhos, sabe? Mas eles começam a pedir comida, sobem em cima do prato, sabe? Aí e eu não dou moral pra eles. Mas não adianta, eles não estão nem aí pra mim. E o Thiago tá igual. Não aguenta com os gatos. Bola pelo meio, trabalha a bola pra Leonaldi. Vai, Léo! Quem sabe ainda, último lance pro time da Ponte. Na ponta esquerda, ele vai pra linha de fundo. Vem na marcação ali, chega a zaga da equipe do São Caetano, tira. Joga a bola pra lateral, 59. Ele disse que tinha apontado mais 3, mas mais 3 de quanto, né? Bola pelo meio, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do São Caetano, tira, a bola vai voltar pro time da Ponte ainda, bola pro Arthur, não demora não, Arthur, trabalha a bola na ponta, bola pro Jean Carlos, vem cruzamento, levantamento na boca do gol! Gol! Da Ponte! É da Macaca! Torcer pra Ponte não é uma escolha! Torcer pra Ponte é uma dádiva! É isso que faz o torcedor pontepretano feliz! De novo! Assistência do Jean Carlos, cruzamento, levantamento na boca do gol. Quem foi? Quem foi? Foi o Jefferson! E aí, teve até a ajuda do Pablo. E o Jefferson não tem nada a ver com isso! Jefferson! 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 Se eu fizer um filho hoje, vai se chamar Jefferson! Jefferson! 1000 vezes você, Jefferson! Explode o torcedor pontepretano, explode o narrador, explode o comentarista, o repórter, o Felipe não, que é meio do site, explode torcedor pontepretano, Ponte 2, São Caetano 1, virou que virou a Macaca, essa Macaca é linda, eu não te troco por nada, goleirão Arthur, essa de novo, vai pegar, vai! Lá no fundo da rede! Vira o jogo, Ponte 2, São Caetano 1, a tela tá printada. Printa, mas printa bonito aí, André Luiz! Ah, e o detalhe aqui de novo, a replay do primeiro gol da Macaca, o garoto Jean Carlos desceu pelo lado esquerdo, levantou a cabeça e com consciência que usou. No segundo andar, Jefferson, camisa 19, testou forte, no ângulo superior esquerdo da meta do goleiro Arthur, que nada pôde fazer. Justiça sendo feita no Moisés Zucarelli. A Macaca no virou com 2 gols de Jefferson, camisa 19. E agora, Ponte 2, São Caetano 1. E apita o árbitro! Tiago Duarte Peixoto! Essa pedra no meio do caminho a Ponte tirou! O São Caetano lutou, mas a Ponte é brava! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você! Foi buscar a Ponte! Ponte 2, São Caetano 1, vence a Ponte! E anote aí! Piracicaba, que eu adoro tanto. Vai ser pequeno, hein? Vai. A nação vai invadir. Vai ser um jogo legal de alvinegros. 100% de aproveitamento. A Ponte tem que passar pela Série A2 para voltar para a Série A1. E os meninos hoje foram guerreiros. Erraram, lutaram e a Ponte venceu, mesmo o placar do primeiro jogo. E de virada. Que é mais gostoso. Jefferson, o nome do jogo. Ponte 2, São Caetano 1. Fim de jogo no Majestoso. André Luiz, saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Zucarelli. Eu confirmo o placar a você, final de jogo no estádio Moisés Zucarelli, com 2 gols de Jefferson e Anderson Magão para o São Caetano, ainda na primeira etapa. A Macaca venceu o São Caetano no virou. Jogadores da Ponte, vai lá no alambrado, comemorar junto com a torcida jovem, amor maior, Ser Ponte, Ponterror, Show Ponte. E a torcida da Ponte fazendo muita festa aqui no estádio Moisés Zucarelli, diante de seus jogadores. Um jogo que vai ficar na história
para a Associação Atlética Ponte Preta. Um jogo que praticamente estava perdido. Em poucos segundos a Macaca vai lá e vira, e ainda tem um pênalti mal anulado pela arbitragem. Nesse momento o árbitro da partida vai saindo escoltado pelo policiamento. Eu volto, comando você, Carlos Corsato. Esse André Luiz, o nosso repórter feliz. A Ponte Preta venceu 2 pra Ponte, 1 pro São Caetano. Frank Francisco, vou usar essa pro resto da minha vida. Torcer pra Ponte não é uma escolha não, meu filho. É uma dádiva. Que coisa doida, que jogo maluco esse. Vencemos, 2-1. Amei essa frase, hein, Carlão? Sensacional. Carlão, eu queria deixar um abraço aqui e pedir para que continue. Doutor Arthur Eugênio, o senhor nos deu uma sorte maravilhosa. Continua, hein? Obrigado, viu, doutor, pela camisa do São Caetano. Não deu, né? Tentou, né? Tentou, né? Ele fez o papel dele. Um abraço pro nosso grande Arthur Eugênio, que mais uma vez libera o espaço desse canal aqui tão forte que é o Futebol Interior, para que a gente possa falar, né, se divertir, brincar um pouco e torcer pra nossa macaca. Porque aqui é o seguinte, velho, aqui a gente torce, com respeito ao adversário, né? E que a gente prega é que vocês também nos respeitem. Por favor, respeite, porque aqui é Ponte. Aqui é Macaca. Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Carlos, se você me permite, alô Piracicaba, sábado, Barão da Serra Negra, 11 da manhã, será pequeníssimo. Para o público que deva assistir, um jogaço. 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Aqui o Raul falando pra mim também que realmente sábado a torcida do 15 vai estar presente em Matas, né? E a torcida da Ponte, como nunca deixou de ser, não vai deixar a macaquinha dessa vez e vai até a cidade de Piracicaba aí torcer pelo seu time, e com certeza será um grande jogo no próximo sábado no Barão da Serra Negra, meu caro Carlos Corsato. O Arthur Eugênio acabou de lançar aqui. Depois de hoje, ele vai torcer pro São Caetano cair. O Arthur não, né, cara? É que é Ponte, né? Arthur, é Ponte. É Ponte, mas amanhã fique tranquilo que amanhã o doutor vai ter trabalho. Contra o Santos, parece que não tá dando sorte, não. Com o Santo André já não foi bem. Nós não vamos torcer pro Santos. Tá bom, Arthur? Amanhã você vai ter bastante trabalho. Depois o Arthur vem a ver o novo visual do seu narrador aqui, o número 2. Bom, Arthur, obrigado pela audiência, viu? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de trabalhar nesse canhão que é o canal Futebol Interior. Obrigado você que ficou conosco, ó. Pessoal, vocês da live, pessoal do Facebook, do YouTube. A Ponte dá tanto trabalho, mas tanto trabalho, que eu abandonei um pouquinho aqui o YouTube e o Facebook, porque o jogo não parava, cara. O jogo não parava, sabe? Hoje foi pros jogadores desgastante e pro narrador também, porque é doído você narrar e torcer pro time, né? Não é fácil, não. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu quero todo mundo aqui nas redes sociais, sabe por quê? Porque a gente vai pro primeiro intervalo, na volta vamos voltar com o fim de jogo, e no fim de jogo eu quero saber do torcedor quem foi o melhor em campo. Quero saber do torcedor quem foi o melhor em campo. Só pra você ter uma ideia, a Ponte venceu por 2-1 com 2 gols do Jefferson. O Gé, o nosso centroavante. Nós estamos bem de centroavante, hein? Tem o Eliel, tem o Jefferson. Acho que já tá na hora de deixar um como titular, né, o Hélio dos Anjos? Vamos deixar o Dudu no banco de reservas, né? E colocar um deles pra jogar. Deixa o Jefferson, que já fez 2, né? Tá numa boa média. Mas vamos pro intervalo. Depois do intervalo, o Felipe Marques vai abrir o fim de jogo. A gente abre o fim de jogo com os destaques do André Luiz, o destaque do Frank Francisco, e aí mais um intervalo, a gente vai abrir a votação do melhor em campo. Lembrando que hoje tem entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos ao vivo. A gente só vai embora depois que terminar a entrevista coletiva. Fechou? A Ponte venceu, estádio Moisés Lucarelli, pelo placar de 2-1. De novo de virada, hein? Parece que a Ponte tá querendo ganhar todos os jogos assim, né? 2 pra Ponte, 1 pro São Caetano. Voltamos já. Estou ao lado do Frank Francisco, do André Luiz, do Felipe Marques e ao seu lado, torcedor de futebol. Depois do intervalo voltamos para falar do que foi Ponte 2, São Caetano 1, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Rolê. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente, online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E a Macaca venceu, hein? Rapaz, que jogo doido. 2 pra Ponte, 1 pro time do São Caetano, segunda rodada, Série A2 do Campeonato Paulista. Lembrando que esse foi o jogo que abriu, né, a Série A2, essa segunda rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Todos os jogos da Série A2 acontecerão amanhã. Lembrando que tivemos 2 jogos pelo Campeonato Paulista, né? A Inter de Limeira venceu o Mirassol fora de casa pelo placar de 1-0. E o São Bento venceu o Santo André. Olha o São Bento, hein? São Bento empatou com o Palmeiras fora. Ele que tá subindo, né? Veio junto com a Portuguesa. É um dos caçulas, né? É verdade, empatou com o Palmeiras. Ele empatou com o Palmeiras no primeiro jogo e venceu o Santo André agora pelo placar de 1-0. O time do São Bento, jogos da Série A1 do Campeonato Paulista. Acompanha aqui no canal Futebol Interior. Deixa eu pegar aqui o destaque, já na abertura deste fim de jogo, para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia, outra no Parque Bandeirantes. E o Frank Francisco vai depois dizer para mim quem é que dormiu num colchão da Store, que é tão bom, mas tão bom que o cara só dormiu e não jogou. Daqui a pouco o Frank vai falar, mas aí só o Frank bota. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744 21. Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui os destaques. Primeiro, o destaque do comentarista Frank Francisco. Ô, Frank, nessa abertura aqui no fim de jogo, ó, abraçar aqui o Wilson Antônio, o Fábio Alves de Almeida, Ronaldo Queiroz, o Rodrigo Brugneira, Sérgio Soares,
o Osmar Dangá, o pessoal que tá votando aqui, vai votando no Melhor em Campo, daqui a pouco vou abrir o quadro aqui, tá bom? O pessoal no Facebook e também no YouTube Futebol Interior. Ô Frank, conta pra gente rapidinho aí, por que um jogo tão complicado, que o narrador disse que a Ponte poderia ficar jogando aí hoje e amanhã, que o Arthur tava tão largo que a Ponte não ia fazer gol? O que aconteceu, hein? Que o Jefferson Iluminado fez com que a Ponte vencesse o jogo pelo placar de 2-1. Tenta explicar aí essa coisa doida, Frank. Carlão, é a estrela do jogador, é competência do Hélio, né? Era jogo pro projeto e saindo até jogando, né? Vocês vão se lembrar aqui que no fim do primeiro tempo foi bola cantada. Eu falei, tira o Dudu e volta com o Jefferson. O Carlos é um jogador alto, jogador de briga, é o jogador dessa série. É o centroavante que tem que estar jogando como titular na Ponte Preta. Hoje, não era jogo pro Dudu. Hoje o nosso menino aí, o Pablo Diego, ele nem apareceu para nós, mas o que esse rapaz hoje correu, o que esse rapaz hoje teve que se desdobrar em campo, Carlos. Então, assim, eu espero que o Hélio perceba que o Jefferson, nesse tipo de série, Carlos, vai jogar muito na Ponte. E eu queria dar um alôzinho aqui, Carlos. Eu quero me corrigir, se me permite, é rapidinho. Claro, vai. O Eliel, hoje, provou pra mim que pode jogar na 2, Carlão. Sim. O campo tava terrível, o garoto entrou, deu carrinho, marcou lá atrás, foi aparecer como ponta, foi brigar dentro da área. Ó, não precisa ter mais medo não, Ponte Preta. Pode soltar o garoto pra jogar, hein? Agora sim. Deixa eu só completar aqui, eu vou pegar o destaque do André também, mas deixa eu mandar um abraço aqui, esse é parceiraço, é gente boa demais, mas não vai na dele não, quando ele fala que nossa Ponte Preta, porque é do antes, tá? É antes. O Gustavo Antoniazzi, lá de Americana, mas ele pensa numa figura simpaticíssima, e ele é seu fã, viu, Frank? Mas ele mandou uma mensagem aqui, e a Ponte tava perdendo de 1-0, então ele tava todo, né? Tava todo, aí ele pergunta assim, ó só o veneninho do Antoniazzi. E ele é cronista esportivo, é repórter lá em Americana, repórter, narrador, comentarista dos bons. O que tá acontecendo, ele só não é melhor que o pai dele. Que o pai dele é sensacional. Quando leva lanche lá pra nós, dá pra comer a semana inteira. O Gustavo Antoniazzi coloca aqui, Frank, o que está acontecendo com a nossa macaquinha? Caro comentarista Frank Francisco. Mas não vai na dele quando ele fala nossa não, tá, Frank? Porque é antes, sabe o Thiago Barbosa? É antes. Então não vou nessa com você não, tá? Aí vem o Adão Mesquita, né? Tá vendo, gente? Vocês se lascam, velho. Espera acabar o jogo. Voltou a normal. KKKK. Série A3 tá te esperando. E a Copa do Brasil, Adão, como é que tá? Nelson Domingues, não foi pênalti, nunca. Vocês estão torcendo mais pra Ponte que os próprios torcedores. Então, Nelson, sabe o que eu entendo na minha vida? Eu aprendi isso com a minha finada mãe, que a gente deve respeitar a opinião dos outros. Como eu respeito a sua, acho que você deve respeitar a nossa, né? Se você acha que não foi pênalti, parabéns pra você, né? É a sua opinião. Agora, não queira comprar a minha opinião, a opinião do André, a opinião do Frank, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar a verdade. Se você tem, então você é milionário. Então, manda na nossa conta, tá bom? Mas a minha mãe diz que respeitar a opinião dos outros é sinal de educação. E tenho certeza que a sua mãe também te ensinou isso. Marcos Hungria, vocês são torcedores da Ponte, é nítido. Ah, vá, Marcão! Tá de brincadeira! Marcão do céu, velho! Cara, se você não conseguir descobrir isso, eu serei demitido por justa causa. Porque eu tô aqui pra isso, velho. Não, e ele conseguiu descobrir isso sozinho? Caramba! Aqui não tem torcedor da Ponte. Nossa senhora! É tudo imparcial. Edilson Roberto, José Arnaldo, vai levando aqui é macaca querida, amor da minha vida. Aí os caras começaram a brigar, né? Se a Ponte não ganha o jogo, o juiz vai com o jogo até amanhã. E o pênalti que ele deu e depois tirou? O que você tem pra falar disso? Foi ele que deu, foi ele que apitou o pênalti, né? Ou fui eu aqui? Você deixa eu só fazer um parênteses? Sim, Carlos? claro. É o seguinte, também, né, em prol da equipe, o ouvinte anterior falou a respeito que nós torcemos e que não foi pênalti. Você mesmo na narração, e eu também falei, o Frank também concordou, o Frank ainda ficou
meio assim, porque ele queria ver a imagem do outro lado, nós falamos. Primeiro momento nós falamos que foi. Depois você na narração eu queria ver um lance mais de perto. Queria ver um lance mais de perto. Imagem e eu falei mostra também, que foi pênalti. vendo assim, parece que não foi. Quer dizer, nós não fomos imparciais. Aliás, nós fomos parciais. Também nós somos imparciais. Tô C e A para a opinião, né? Eu respeito a dos outros, espero que todo mundo... O mínimo é que respeite a minha. Mas a geradora do lance... Ela não tem aquela jogada de frente. Que aquela câmera que você pega do lado oposto. Mas que o zagueiro vai com os dois bração abertos e a bola parece que bate no braço, né? Porque, Frank, quem joga a bola sabe que a parte do braço, né? A parte do braço aberta, pegou aqui no músculo do braço. É pênalti, velho. Você assumiu o risco. É pênalti. Pegou no braço. E ele que marcou, não fui eu que marquei. E um detalhe, Carlos, quando a bola bate, ela faz um movimento do braço jogando ele para trás. E o Frank falou uma coisa muito correta, que ele falou assim, o árbitro está num posicionamento melhor do que o Bandeira, exatamente, ele estava de frente pro lance, quer dizer, se ele marcou, é porque ele teve convicção do lance. O que ele sentiu de pressão ali, o que ele sentiu de pressão. Bananão, já ouviu falar? Bananão! Eu só vou depois confirmar aqui o segundo gol da Ponte, que me parece que foi a 62, e aí... que o torcedor do São Caetano tá reclamando, porque ele tinha marcado o lance, ele tinha marcado o jogo até 52, tinha dado 7 minutos. Depois ele não... Aí teve o pênalti. Depois ele não falou mais nada, mas aí teve o pênalti, né? E aí teve toda aquela confusão do pênalti. A torcida da Ponte, eu nunca vi na minha vida, primeira vez que eu vi na minha vida, um jogador de futebol tacando pedra num torcedor. Só com a torcida da Ponte que acontece isso. Aí Mas será que não jogaram? Bom, nós não vimos o lance da íntegra. Não, eu não tô defendendo, não vou defender torcedor, mas o jogador fazer isso, entrar na pilha do cara, né? O jogador tá lá dentro, né, velho? O jogador tem que estar preparado pra isso. Não pode fazer isso. Não pode, ele é profissional, aí foi expulso, não pode fazer isso. Foi expulso. Aí nessa confusão, nisso deu tempo do cara voltar com o pênalti. E o gol da Ponte foi a 62 minutos. Eu prestei atenção no árbitro, Carlos. Em momento algum ele olha, porque quando ele vai acrescentar, ele olha para o quarto árbitro e faz aquele gesto, 5, 7, 8, 10. Ele não fez nada, simplesmente ele deixou o jogo correr. Pois é. Bom, vamos fazer o seguinte, o André falou, o Frank também, eu tenho que pagar mais um intervalo, né, Felipe? Rapidinho aí, então, vou fazer o seguinte, vou pro intervalo, tem muita gente aqui na live, claro, torcedor do São Caetano tá bravo? Tem, né? O jogo é disputado. Cada um tem seus pontos de vista e a gente vai discutir aqui. Mas a gente vai pro intervalo e já vou abrir o craque do jogo aqui com as mensagens do torcedor, tá bom? São 22 horas e 30 minutos. Lembrando que tem entrevista do Hélio dos Anjos também. Vou ficar ligado aqui no YouTube da Ponte Preta para ver se vem a notificação pra gente. Depois do intervalo, tamo de volta no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior.
Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando o Fim de Jogo aqui dos canais Futebol Interior. Felipe, quando tiver ok, você manda, tá? Tá ok já? Então vamos mudar aqui porque o Hélio dos Anjos tá falando, né, André? Hélio dos Anjos. Vai lá. Cadê o áudio do Hélio? Por mais que quem tenha tomado o gol, antes do mesmo, acho que a gente tinha tido, mais uma vez, inúmeras bolas passando na frente da grande área. Algumas grandes defesas de um bom goleiro do adversário. Acredito que nós melhoramos o número de entradas na grande área. Guilherme dos Anjos é o filho dele que está falando, o auxiliar técnico. O número de vezes que a gente pisa com a bola na área dominada do adversário. E a gente melhorou muito isso correlacionado ao primeiro tempo contra o Velo Clube. Nós estamos evoluindo taticamente o nosso jogo e esse jogo foi um exemplo muito grande de um controle tático, técnico, naturalmente, físico muito grande. Nosso controle físico baseado no gramado foi absurdo, foi uma soberania assim, física. Isso tem que ser destacado porque os jogadores pagaram um preço muito alto na pré-temporada para chegar a esse padrão de jogo e ainda vamos crescer. Agora, acima de tudo, mental. Então, eu acho que o jogo nosso foi mental. A paciência, a gente sabe que a gente tem que bater nesse adversário até que ocorressem situações de jogo. Guilherme, Pedro Giori, Rádio Apoio dos Campinas. Você falou, acho que está muito claro que talvez a Ponte seja o time mais forte, o time a ser batido, pelo menos no aspecto técnico, nessa Série A2 do Campeonato Paulista. Você destacou o mental. Você acha que, de certa forma, o mental vai ser o principal adversário que a Ponte tem nessa competição e o principal ponto de atenção, o ponto que a Ponte vai precisar fortalecer e vai precisar evoluir cada vez mais? E um outro ponto, queria perguntar para você a respeito do Jefferson. Descobrir um jogador numa quarta divisão do Campeonato Paulista, um jogador que chega no majestoso, com um número legal de torcedores, como o estádio recebeu no dia de hoje, se destacar fazendo 2 gols, a importância disso e a importância principalmente para o momento que o clube está vivendo, haja vista também os problemas financeiros que todo mundo sabe. Olha, em primeiro lugar, com relação à competição, nós não somos favoritos, nós não somos a melhor equipe até bater o adversário. Então a gente prega muito isso. Então, em primeiro lugar, a gente tem que vencer. Então hoje nós podemos falar, hoje, ao fim deste dia, que fomos melhores que o São Caetano. Fomos melhores que o Velo. E a partir do próximo jogo, e assim sucessivamente, nós temos que mostrar para nós mesmos, em primeiro lugar, que nós somos melhores. Mas existe um preço muito alto para isso. E o mental, sim, está muito envolvido. Você nunca desprezar o adversário em função de qualquer motivo que seja ele. Nós sempre fazemos uma análise muito criteriosa do adversário. E ela foi fundamental hoje para alguns aspectos, principalmente para a uberada deles, que trabalhou do lado do Luiz. E nós conseguimos anular, acho que um dos principais jogadores dele, que foi o Francis. E esse respeito, ele está muito correlacionado à parte mental. É você entender que a sua superioridade, ela não se faz pela camisa, ela se faz pela atitude, pela forma que você condiciona a sua equipe dentro do campo, a forma que você respeita o adversário, a forma que você impõe jogo quando é necessário, que foi um jogo de um contato físico absurdo, e a gente não teve receio de jogar na maneira de dizer feio quando teve que jogar. Então, em compreender o jogo e a parte mental, sim, é fundamental nesse aspecto. E com relação ao Gé, tem alguns pontos que a gente precisa salientar no Gé. Isso aí que todo mundo está vendo no Gé, a primeira pessoa que viu foi o Ivo. Então, nós temos que dar mérito ao Ivo em primeiro lugar, porque foi ele que viu e chegou e falou: professor, existe o Gé. Presidente Aberlim, o Gé existe. E aí ele passou a existir para nós. A partir do momento que a gente analisou, que a gente buscou todos os vídeos, buscou os números, que centroavante muitas vezes é isso aí, ó, é número. Nós apostamos juntamente com o Ivo, juntamente com o professor, conosco, e esse jogador trabalhou num nível que ele nunca tinha trabalhado. Ele mesmo confidenciou pra gente, falou: pô, eu nunca fiz isso na minha vida.
tem muita coisa para evoluir no Gé, principalmente taticamente. Agora, ele tem circunstâncias que são fundamentais para um centroavante. Sustentação, com uma briga incessante na pré-temporada para ele trabalhar a sustentação dele, porque qualquer coisa ele queria falta. E vide o lance do pênalti, que foi pênalti, já tá os vídeos ali, né, a nossa análise já pegou todo o lance, a gente até agora não entendeu o que ocorreu, né, porque não tinha VAR, o VAR está a nosso favor, lá em cima, a nossa equipe de análise. E realmente foi pênalti. E no lance do pênalti já foi fundamental. Ele sustentou, o cara fez falta nele, era visível. Foi até interessante, Thiago deu uma condição de jogo, deu a sequência, ele foi lá no limite, sustentou até o final, passou a bola que deu profundidade para o Everton e assim ocorreu o lance, o Everton foi feliz em encontrar o Elvis e aconteceu o pênalti. Então tudo isso que a gente está vendo, essa superioridade dele por cima, como a gente viu, né, essa presença muito grande de área, o Gé trabalhou muito para isso. Agora, nós temos que entender, o Gé ainda é um jovem muito cru na maneira de dizer, mas com esse potencial aí, sem dúvida nenhuma. E num time que impõe taticamente como nós impomos, por fora, que faz a bola chegar na grande área, como eu mencionei, no primeiro tempo a gente chegando com a bola na grande área. Nós precisamos desse homem muitas vezes. O Pablo conseguiu ser no jogo passado, esse jogo já teve um pouco mais de dificuldade, e aí entrou sim a ação nossa dentro do banco, de tirar um beirada que estava tendo dificuldade, que era no caso do Dudu, que não é uma característica de jogo tão boa para ele, e de ter a felicidade de colocar o Gé, naturalmente, posteriormente o Jean, que foi um menino que todo mundo sabe do potencial. Quem sou eu para falar do potencial deles? Vocês estão aqui antes de mim para lembrar do que foi Jean aqui dentro da Ponte Preta, e é isso aí. Né? Todos nós estamos felizes, principalmente também em função do Jean. Mas só para fechar a questão Gé, foi um conjunto, além do próprio Gé, porque se ele não quisesse pagar o preço é alto com a gente, muito alto. O desgaste ele é absurdo, mental, físico, principalmente. Agora ele paga o preço, e se ele continuar pagando, centroavante fica rico fácil. Tudo bem, Guilherme? Antônio Luque, Rádio CBN, boa noite. Eu queria perguntar o que vocês falam no vestiário, se você pudesse trazer um pouco para a gente, porque é o segundo jogo que a Ponte desce perdendo de 1-0 e volta e consegue virar. O trabalho que você e seu pai vocês fazem no intervalo para não pilhar, mas sim para corrigir aquilo que vocês detectaram que não estava dentro dos conformes. E se você me permite mais uma também, você falou da questão emocional, só que tem alguns fatores externos, como a arbitragem e catimba do adversário, que isso aconteceu no campo e muito. Como é que vocês também tentam controlar para que a Ponte não tenha consequências no decorrer da competição? Perfeito. Olha, no jogo passado o fator vestiário foi fundamental. Né? Se vocês questionarem o Arthur, por exemplo, lateral, ele chegou, após o jogo ele chegou e falou, pô, parabéns, professor, vocês foram muito bem nas questões táticas. São coisas assim, importantes da gente salientar, que muitas vezes o público em geral ele não percebe, né? São coisas não tão perceptíveis. E a gente fazia uma saída de 3 no jogo passado com o Arthur, Guilherme estava por dentro, Matheus abriu por fora, a gente gosta de abrir muito bem os dois homens por fora, e eles estavam isolando um pouco a movimentação do Arthur, estava entrando muito rápido nele, os dois homens de dentro estavam pegando a bola muito no pé do Arthur. No intervalo a gente modificou a situação, passou a fazer a saída de 3 com o Amaral e induziu o Arthur a ser um homem da profundidade, trabalhou o Dudu um pouco mais por dentro, foi onde gerou várias situações de dúvida, principalmente na beirada deles, e consequentemente as situações de gol. Hoje, o intervalo não foi tão tático quanto o intervalo do jogo passado. Ele foi extremamente mental, porque a gente tinha que colocar para os jogadores que eles precisavam manter uma certa frieza para desenvolver as jogadas por fora e fazer elas chegarem na área. Né? Então a gente não podia fazer um jogo muito direto, porque é um jogo com facilidade para os dois zagueiros, principalmente do São Caetano, que são exímios em bola por cima, são exímios cuidando da zona de grande área. Então foi mais de frieza e sim, taticamente a mudança nossa foi introduzir um pouco mais de presença de área, que foi o caso do Gé. A profundidade dada pelo Jean estava sendo dada naturalmente pelo Arthur, estava sendo dada a hora pelo Dudu, pelo Tavares. Isso não foi o maior problema nosso. Porém, Jean foi extremamente feliz em colocar 2 bolas com uma pressão extraordinária para dentro da área, onde a chegada dessa presença de área foi fundamental. Então, os vestiários eles variam. E nós temos que entender a necessidade desse vestiário. E muitas vezes é tática, muitas vezes é uma chacoalhada, como foi o caso do Velo, além da questão tática, sim.
Hoje não teve chacoalhada, não. Hoje teve muita tranquilidade passar para os atletas e é simples. Se nós mantemos a estrutura do jeito que nós estávamos, nós pisarmos um pouco mais em zona de grande área, as coisas vão acontecer. Só demorou um pouquinho para acontecer, né? Foi um drama para essa bola entrar, mas faz parte do jogo. Faz parte do futebol. Tem uma equipe também lá com boa capacidade de defender zona de grande área. Tudo bem, Guilherme? Anderson Pinheiro, Ponte Preta Online. Ainda em cima desse posicionamento tático, vocês já pensam em iniciar o próximo jogo com o lado esquerdo mais solto? Porque é uma mudança nítida do Velo e hoje, quando o Arthur tem mais disponibilidade pelo lado esquerdo, a Ponte Preta se transformou. Seja o Arthur ou seja o Jean Carlos, que também entrou bem hoje. Então, queria ver se isso, porque não vai ser todos os jogos, talvez a Ponte Preta consiga virar no segundo tempo. E mais uma sobre um atleta específico, o Cássio. O Cássio chegou um meia articulador, veio do Mirassol, tem a característica parecida com o Elvis, mas não vinha tendo tanta oportunidade no final do ano passado. No jogo passado também não entrou, apesar de ter treinado a semana pela ala, e hoje entrou participando do gol de empate. Queria saber sobre as características dele, o que vocês podem tirar mais dele para ajudar a Ponte Preta no decorrer do campeonato. Perfeito. Lado esquerdo, Cássio. Vamos lá. A questão do lado esquerdo, essa mexida ela é fundamental. Eu acho o nosso lado esquerdo algo que poucos têm dentro do futebol. Você vai ver uma situação assim, ó, o Palmeiras tem, eu só tô citando não os atletas, a questão mais tática de mobilidade, tá? Palmeiras tem, Fortaleza tem. Aí são coisas que a gente tira, que a gente vai olhar algumas equipes e a gente tira como exemplo. Tá? A mobilidade do jogador que joga como zagueiro ou terceiro homem, né? Palmeiras e Fortaleza, que eu estou dando como exemplo, trabalham com linha de 3 e a gente trabalha com essa linha de 3. Porém, recentemente a gente está trabalhando numa linha de 3 defendendo uma linha de 4. E o Arthur é um jogador muito híbrido na função. Arthur aprendeu muito com a gente o ano passado da profundidade. Era uma briga incessante para o Arthur pisar na linha, para o Arthur ir embora, porque ele é jogador de vir de trás, ele é jogador de armar jogo com uma facilidade grande, ele é jogador de usar o espaço para se proteger um pouco mais. Né? E foi muito difícil. Então, o ano passado serviu de um aprendizado muito grande para o Arthur. Então, hoje ele é um jogador muito híbrido para a gente. Uma facilidade de fazer, hora por dentro, trabalhar como zagueiro, ter essa mobilidade de lado esquerdo, ter um pouco mais de saída de bola, a gente colocar um Jean que ataca espaço para caramba. Com relação ao próximo jogo, vai depender do nosso próximo adversário, do 15. A gente vai variar algumas situações, isso é um fato. Nós vamos trabalhar com linha de 4, nós vamos trabalhar com linha de 3. E vai depender sempre dos nossos adversários. Então a gente vai ter variações táticas sim esse ano, totalmente diferente do ano passado. Dei uma entrevista com relação a isso aqui no início da temporada, falando sobre as variações que a gente pode executar. E sim, existe a possibilidade da gente entrar no jogo com uma amplitude um pouco maior, com uma saída de bola um pouco facilitada pelo Arthur ali. Agora, se isso vai ser com linha de 4, o Arthur como zagueiro, como terminou hoje, o Jean como lateral, ou vai ser uma linha de 3, Jean como beirada, Tavares como beirada. Foi isso que foi sensacional para nós montarmos o elenco, e a permissão do clube natural, até porque é uma exigência do professor para permanecer, ele tinha que montar a equipe de cabo a rabo e foi concedido isso para nós. E a gente está conseguindo ter aquilo que a gente espera, ter essa quantidade de possibilidade para mudar jogo. Guilherme, boa noite. Bom, vamos fechar aqui a entrevista, porque o Guilherme fala bastante, né? Mas acho que já deu para pegar boa parte aí, falou de coisas importantes, né? O Guilherme dos Anjos, recebi informação da assessoria aqui que o Hélio não foi para a entrevista porque está sem voz, não consegue falar, né? Porque trabalhou bastante junto com os jogadores na beira do gramado. Vamos para aqui para a gente abrir o craque do jogo, mas antes, rapidinho, quero uma pinceladinha do Frank. E depois vou pegar... O André, como é que você tá de tempo? Aí você fica até o final? Precisa sair mais cedo? Tranquilo. Então vamos lá. Ô Frank, e aí, o que você pegou de mais importante na entrevista do Guilherme dos Anjos, filho do Hélio dos Anjos, treinador da Macaca, auxiliar técnico da Ponte Preta? Carlos, eu fiquei feliz porque a gente vê que eles estão fazendo a leitura do jogo, né? Eles estão com o elenco na mão. Essa questão do Hélio estar trabalhando a linha de 3 ou com linha de 4, e é uma facilidade grande. O Arthur, ano passado, no Brasileiro, lembra? A gente chegou até a falar, puxa, a Ponte descobriu um quarto zagueiro. De tão bem que o Arthur estava se posicionando lá atrás. E, de fato, a gente tem que reconhecer, o Arthur tem, esse ano principalmente, ele está chegando mais à frente.
essa questão hoje, Carlos, pra mim, que nem o nosso amigo, foi o Osmar Dangar que falou, né? Sim. Da questão do gramado. Sim. Eu concordo, tava ruim pros dois. Mas a gente precisa entender que entre equipes de futebol, um vai sentir mais e o outro menos. E a Ponte hoje sentiu muita dificuldade. O campo tava impraticável. Aquilo era futebol de polo aquático. Não tinha nada a ver com futebol de 4 linhas de gramado. E a Ponte precisou se adaptar. Mas as mudanças do Hélio hoje foram muito boas, Carlos. Aí a importância do treinador ter em mãos e conhecer o seu elenco, né? Eu lembro que eu comentei no final do primeiro tempo, Carlos, que eu tiraria já de cara o Dudu e entraria com o Jefferson. Por quê? É muito nítido nele, né? A gente já tinha como é que se fala? O feedback dele de ser artilheiro na série que disputou. Sem contar o corpo físico, Carlos, com aquela zaga enorme do São Caetano que não perdia a bola por cima. Você precisava de um cara para brigar com eles. E que grata surpresa. Eu acho que a Ponte achou o centroavante adequado para a divisão que nós vamos jogar. Sem dúvida. Ele entrou, deu um trabalho, brigou e olha, vamos combinar, hein? Ele ia fazer 3. Tem gente aqui falando que ele é o novo Monga. Da Ponte Preta. Cara, hoje ele mandou bem pra caramba. Eu vou guardar só um pouquinho pra fazer essa comparação, Carlos, só por uma questão. Eu achei ele, por incrível que pareça, habilidoso. É um jogador inteligente. Ele é habilidoso, jogador forte. Muito inteligente. Forte. E aí, André, o que você destaca do Guilherme dos Anjos, auxiliar mais uma vez aqui, respondendo ao Roberto Santos? Por que o Hélio não veio para a coletiva? Está sem voz, Roberto. Ele trabalhou bastante ali na beira do gramado, estava afônico, não conseguia falar, aí o filho veio para o lugar dele. Vai, André. Ele deixou bem claro que na coletiva que com as mexidas que o Hélio fez na segunda etapa, o time conseguiu começar a jogar, principalmente com o Jean Carlos pelo setor esquerdo e a entrada do Jefferson, que como o Frank disse, e também o Guilherme disse isso na coletiva, é um típico centroavante de Série A2, Série A3, é aquele centroavante que tem técnica, como você disse. Eu acho que a característica dele, quem o compara com o Monga, é um pouco diferente. O Monga era mais trombador, ele trombava com os zagueiros, e o Jefferson, o Gé, ele tem uma qualidade técnica melhor do que o Monga, mas é o típico centroavante que a Ponte precisa para a sequência da competição. Bom, esse é o Guilherme dos Anjos, que falou aí no lugar do técnico Hélio dos Anjos, o técnico vencedor da partida. Bom, vamos fazer rapidamente aqui, que o pessoal tá todo mundo votando aqui, esperando o craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vou voltar aqui atrás no nosso Facebook, porque tem um monte de mensagem. E eu aqui prestando atenção na coletiva, acabei vacilando aqui e não anotei os nomes, né? Então vamos lá, mas vamos aqui para as mensagens que pingaram aqui. E agora, para ajudar, eu saí aqui da rede social onde estavam os votos, né? E agora eu perdi tudo. Simples assim. Perdi todos os votos. Eu estava nas redes sociais e perdi os votos, né? Simples. Quando você precisa da internet, ela judia de você. Vamos aqui no YouTube, então. Tirando o pessoal que tá bravo com a Ponte Preta, a macaca que tanto sofre, né? Quando ganha, vem uns caras bravos com nós, porque não ganha o jogo. Pô, só vocês querem ganhar, meu? Aí não, né? Aí não. Eu vou pegar os votos que eu tenho aqui. Bora, vota de novo aí, Edson, porque hoje eu fui mal, hein? Osmar Dangar, Kaique França, o Everton, Matheus, Arthur e Jean Carlos, Amaral, Naldi, Elvis, Eliel, Jefferson e Pablo Diego. Tá bom? Mais adiante entra Fábio Sanches e Everton. Já tá mandando o time da Ponte aqui. Bom, eu tenho a mensagem do Mário Roberto aqui. É essa que eu tenho pra baixo, viu, gente? Obrigado. O Felipe até tem, mas o Felipe é diferente do Thiago, ele não fala no microfone. Então não dá pra pedir pro Felipe pegar lá, né? A macaca me deixa louco, tá dizendo aqui o Mário Roberto. Neuri Menezes, melhor do jogo, Jefferson. Então vamos lá, Jefferson, um voto. Neuri. Rodrigo Bruguineira, olha, vou de Amaral. Muito consciente. Amaral que foi substituído, né? Foi substituído. Daqui a pouco eu vou segurar esse voto do Rodrigo Bruguineira aqui, porque quero que o Frank fale do Amaral também. Edson Cláudio, bora botar de novo. Bora.
O Osmar Dangar, vou de Elvis. Osmar Dangar, Elvis. Então, ó. Mas tinha muito voto aqui pro Gé, viu? Rapaz, tinha muito voto pra ele. Luiz Augusto Duarte Simas, Elvis. Luiz Augusto, Elvis. Fernando Ananias, também vota no Elvis. Valeu, Fernando. Seja bem-vindo aqui à nossa live, viu? Obrigado pela audiência aí, obrigado por nos proporcionar aí a sua audiência. Muito bom. Hudson Batagini. Fala, Hudson, rapaz. Rapaz, não tá fácil não, né? Mas ganhamos, né? Tá bom demais. Ele vota no Jefferson. Hudson Batagini vota no Jefferson. Aqui você, torcedor Ponte Pretano, tem voz, hein, cara? O João Limírio Neto. Ô, João, que bom saber que você tá com a gente aqui, meu querido. Obrigado. O João é Ponte Pretano, mas daqueles, hein? Vota no Kaique França. Ô, João, você acredita que tinha nego criticando o Kaique França, de que falhou no primeiro gol, João? Não, não falhou, não. Não, também acho que não. Nunca. Aliás, o Kaique é um goleiraço. A Ponte arrumou um goleiraço. A Ponte tem 3 goleiros de muita confiança, viu? Uma pena que o Igor Vinhas não se formou o que a gente achou que ele seria, né? Tinha gente que queria o Ivan na reserva do Igor Vinhas. Meu Deus do céu. O Igor Vinhas que tá no Água Santa, né? Tá na reserva lá, mas foi pro Água Santa. Então o João Limiro votou no Kaique. Mas tinha um monte de voto aqui pro Jefferson e eu cliquei aqui errado e perdi os votos. O Akira Miyamoto, agora eu vou aqui no YouTube, tá? Ele vota no Jefferson. Akira Miyamoto vota no Jefferson. Segundo jogo, não gostei do Dudu, do Júnior Tavares, do Guilherme, zagueiro delivery. O Guilherme hoje foi mal, hein? Pelo amor. Antônio Carlos Latorre. Aí ele mistura aqui política com futebol. Política acabou, Antônio. Vamos deixar pra próxima. Aqui é futebol, é mais gostoso. Jandeilton Pereira. Rapaz, como é que pode um juiz desse? Fez eu perder minha aposta. Como é que dá 7 minutos e ir até 20 de acréscimo? Pois é. Gol da Ponte foi a 62. Edilson Roberto. Sou Ponte Pretano até na UTI, mas vendo a imagem agora realmente não foi pênalti. Mas o que interessa são os 3 pontos. Eu voto no Jefferson, Edilson Roberto. O melhor em campo. O Edilson está dizendo que não foi pênalti. Eu espero e estou procurando o lance de frente. Mas a geradora não tem. Né? Hoje o jogo foi transmitido só pelo YouTube, viu, gente? Só pelo YouTube. Não tem imagem de frente do lance. Só tem aquela imagem traseira. Oi. Mas nós temos 2 reclamações de pênalti dentro do jogo pra Ponte. Tem uma que foi nítida, o Eliel foi seguro pela camisa dentro da área. A galera precisa parar de mimimi. Tá, de boa, eu respeito. Mas é que os caras vão. Os caras só vão olhar o que é contra, né? É muito mimimi. Mas só vão olhar o que é contra. E quer saber do negócio? O time grande da Série A2 é a macaca, amigo. Baixa a bola. Mais um voto aqui no Facebook. Gemonga, o Edson Cláudio votou. O Luiz Augusto Duarte, já coloquei o voto dele já. O Fernando Ananias também, né? Pronto, já foi. Tô voltando aqui, tá fazendo Fábio fazendo falta. Verdade. É que tem o Thiago, né, cara? Mas, o Guilherme é bom zagueiro, mas hoje ele entregou a paçoca. O Neuri tá dizendo que a TNT também transmitiu o jogo, mas a imagem que eu tava vendo aqui era do YouTube. Espero que a TNT faça um trabalho melhor. Porque não mostrou aqui o YouTube a imagem de frente, não. O Edson Cláudio tá dizendo que... TNT Esportes, né? Ou TNT... Não sei. Vou falar aqui do futebol interior. Futebol interior fez. Eu não ganho do TNT pra falar deles. Osmar Dangar, sem dúvida. Fábio Santos, titular absoluto. Neuri, Frank, pela câmera do YouTube não foi pênalti. Não teve uma de frente pro lance. Tá dizendo o Neuri. Eu até puxei isso aqui, né? Do jeito que o zagueiro vai pra bola, ele vai com os 2 braços abertos. Parecia Jesus Cristo, né? E aí, a bola aparentemente pega no braço. Mas daquele jeito não era... eu não consigo cravar que era pênalti. Mas ele estava de frente pro lance e o bandeirinha de frente para a jogada. É o que eu ia falar, Carlos. O juiz estava colado na jogada e foi muito convicto. Se a gente aqui está discutindo e a gente está vendo uma imagem não tão conclusiva assim, lá no campo, né? E por isso que a discussão vale,
No campo tem 2 caras preparados pro assunto que divergiram. O árbitro deu pênalti e depois foi convencido pelo Bandeira que não foi pênalti. Então, no mínimo, tem uma dúvida entre os caras lá. Imagina a gente aqui, né? Na transmissão do jogo. O juiz deu o pênalti e o Bandeira correu, confirmou a regularidade do lance. A pergunta é, quem anulou? Boa essa, hein? Sérgio Chiodeto. Porque, ó, o juiz deu 20 minutos de acréscimo. Mas tudo isso por causa dessa lambança no pênalti. Foi ele mesmo que fez. Sim. E brigou com todo mundo, né? Brigou com meio mundo lá do São Caetano lá. Pegou tudo aqueles grandão lá e no peito e... foi pênalti depois. E não tem VAR, viu? Não tem VAR. Não tem VAR. Não tem VAR. Não pode ter ajuda externa, tá? Exatamente. Não pode ter ajuda externa. Então é o seguinte. A pergunta é, ele deu pênalti. Não tem VAR. Tá dizendo aqui o Sérgio Chiodeto que o Bandeira correu e anotou o pênalti. Depois, me parece que foi ele apontou, né? Ó, ele disse que não foi. O Bandeira disse que não foi. Então, complicado. O Thiago Duarte Peixoto, ele era um árbitro que a federação apostava muito nele. Mas, cara, ele é como eu quando vou pra praia, velho. Pode estar aquele sol de lascar. Chove que é uma beleza. Não pega um minuto de sol. E ele, parece que a confusão vai nele, cara. Ele chama ela, né, Carlão? Chama. O João Limírio, justificando o meu voto. Se não fosse as 4 defesas quase impossíveis do Kaique, estariam 3-0 e seria tarde demais. Vamos combinar que o Arthur também jogou muito, hein? Tava largo, hein? Tava largo. Eu acho que o Arthur fez defesas mais difíceis do que até o Kaique. O Kaique fez defesas difíceis. Mas a do Arthur foram mais difíceis. Fez umas duas que foram... Aquela cabeçada do Gé foi sensacional. De mão trocada ele tirou. Isso. Também, do Pablo Diego. E teve uma depois do Gé também, que depois o Elvis também bateu. Se não fosse ele, era pra ser um 5. O jogo foi movimentado. Apesar do campo ruim, o jogo foi movimentado. Foi muito bacana, cara. Não parece, viu? Jogo de Série A2 isso aí. Não parece. Parece jogo de time de Série A1. Série A1. Edson Cláudio, deram um pênalti contra nós com o VAR, lembra? Contra o Vila Nova. que a CBF pediu desculpas, né? Pediu desculpas. Para nós tudo é difícil. A melhor posição para quem tem era o Bandeira, de frente pro lance. Esse árbitro sempre se complica, tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Rodrigo Burguineira, realmente estranho o juiz ter voltado para atrás. Alguém avisou o juiz e não foi o Bandeirinha. Ele fala que foi o Bandeira, Rodrigo. Ele apontou pro Bandeira. Mas eu tô contigo aqui, viu? Mas se o Bandeira, mas veja bem, vamos partir de uma lógica. Se o Bandeira tivesse... Ele já não anularia o lance imediatamente, em tempo real? Tá dizendo aqui o Sérgio Chiodeto que ele correu ali pra linha de fundo. E eu, pra colaborar com a informação do Sérgio, né? Porque houve uma demora muito grande. Muito grande. Porque se ele fica parado ali onde ele tá, ele já mostra pro árbitro, não foi pênalti. Aí o árbitro ia ter uma... ele enfrentou todo mundo. Olha que os zagueiros do São Caetano, o Pablo, o João Gabriel, depois entrou o rapaz com o cabelo cabeludo, né? Aliás, uns implantando. Tudo guarda-roupa. Um pegando cabelo até da barba pra colocar na cabeça, os outros fazendo até coque, né? O Gerle, que é grande também. Ele enfrentou esses caras tudo, velho. Pra depois falar que não foi pênalti, né? Então, é por isso que eu tô aqui. Mais aqui pro lado do Sérgio e também do Neuri e do Rodrigo. O Osmar Dangar coloca: Giancarlo descobriu sua verdadeira posição, ponta esquerda. Pessoal que gosta de criticar aí o Hélio dos Anjos, né? Os gols, né? Ele mandou bem. 2 assistências do Giancarlo, 2 gols do Gé, jogadores que ele colocou. E o Giancarlo... Não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu, mas já tínhamos 2 laterais no time. Você tinha ponta pra colocar. Sim. Tinha atacante ainda pra pôr. Você vai colocar um lateral e ele foi... Tirou um lateral, tirou um zagueiro, colocou outro lateral. E foi muito arrojado. Foi muito arrojado. Foi muito arrojado. Eu não sei se tivesse eu no banco, o Giancarlo teria entrado no jogo. E uma coisa assim muito gostosa, Carlos, eu vou falar mais depois... o encaixe que o Júnior Tavares teve nesse time da Ponte, em que pese muita gente não está enxergando. O Neuri tá lembrando aqui, que eu não sei se passou batido ou não, mas o Matheus Silva e o Elvis
tomaram cartão também pro time da Ponte Preta, né? O Elvis foi... Eu já tinha falado. Depois daquele lance do pênalti, né? Que ele foi na jogada na frente e até a gente... do Elvis a gente tinha falado. Aliás, foram 10 cartões. Pro São Caetano foram 8, né? São Caetano foi 1, 2, 3, 4, com mais 2 vermelhos, 6. Então a Ponte teve mais cartão, então, porque... A Ponte teve... Você falou que foi 10, 4 com 6. 4 com 2 só dá 6. Não, são 4 cartões pra Ponte. Matheus. Não, são 2 cartões. 2 cartões pra Ponte. Matheus e Elvis, só. Pro São Caetano. João Gabriel, 4. Arthur, goleiro. Lucas Silva, Dias. 1, 2, que eu tenho marcado aqui. 1, 2, 3, 4. E o vermelho pro Wallace, camisa 20. Então são 5. Então foram 9 no total. E tem o Gui Tavares que foi expulso também. A televisão, por isso que eu falo, a imagem não era conclusiva. A televisão só mostra o Wallace saindo. O Gui Tavares não. Mas ele deu pros dois. Deu pros dois? Deu pros dois. Eu também não vi. O Gé também tomou cartão no gol. Verdade, tá lembrando aqui o Edson Cláudio, ele tirou a camisa. O Gé tomou cartão, a gente passou batida aqui. Verdade, obrigado, Edson. É isso mesmo. Então tá certo, foram isso. O jogador de São Caetano expulso foi só um, foi só o Wallace. Foi só a camisa 20. O Gui não foi expulso, não. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais 2 vermelhos, 9 cartões. Isso. O Jefferson tomou cartão também na hora do gol. Tirou a camisa. Tomou cartão. Ele tirou o Guilherme, que estava perdendo as bolas para o centroavante, e colocou o Jean. Porque o Arthur estava muito bem e não colocou o Thiago. O Jean tinha o Tavares no começo dando sustentação, tá dizendo aqui o Neuri Menezes. A Ponte tava perdendo, né? Você tirar um zagueiro para colocar o outro, acho que não ia virar. Eu teria tirado o Guilherme no intervalo já, né? Mas deu certo. Desculpa, gente. O bom é que deu certo, né? Vamos pensar assim, Olha, é um jogo para ficar na história da Ponte Preta, hein? Com certeza. Que reação. Com certeza. E é jogo de Série A2, né? Isso é jogo que faz... não precisava cair pra Série A2 para fazer isso, né? Mas é jogo que faz a torcida caminhar com o time. Você vê que vontade não faltou. Os caras erraram. Como o time do São Caetano também, a torcida do São Caetano pode reclamar. Vacilaram, perderam isso. Mas disputa, garra, pela bola, não faltou para nenhum dos times. Eles se entregaram sim. Então vamos lá, para resolver aqui. A Renata Dalgalo entra aqui. Renatinha, se quiser botar no melhor em campo, dá tempo ainda, tá? Então vamos lá. O Jefferson teve 1, 2, 3, 4, 5 votos. O Elvis, 1, 2, 3. Eu perdi todos os votos lá do começo, viu, gente? Perdi tudo, tá? Hoje eu não fiz o trabalho correto. O Amaral teve 1 voto, do Rodrigo Brugneira. O Elvis teve 3 votos, né? Osmar Dangar, Luiz Augusto e Fernando. O Jefferson, Neuri, Hudson, Áquila, e o Edson Cláudio e o Jefferson, Xará, votaram no Jefferson. O João Limiro votou no Kaique. Gostei da presença do público depois de tanta chuva, tá dizendo aqui o Neuri. Era pra ter mais, viu, Neuri? Tenho certeza que caiu quem tentou. Eu demorei 1h40 pra chegar em casa, chegar de casa até aqui. Caminho que eu faço em 35 minutos na hora do rush. Demorei 1h40. Grande vitória de virada novamente, tá falando aqui o Acácio Filho. Vendeu caro, se não tivesse virado o goleiro dos caras, com certeza teria bicho pra todo mundo, tá dizendo aqui o Edson Cláudio. Então vamos lá, o povo votou no Jefferson. E agora o Frank Francisco. O Jefferson entra com 2 votos, hein? Voto do povo. O povo aqui tem peso 2. Vamos lá, Frank Francisco, melhor em campo pra você. Carlão, é muito difícil numa partida em que o centroavante entra, faz 2 gols e o time vence por 2-1 de virada, a gente não escolheu o centroavante. Mas eu tenho por hábito, desde quando nós estamos juntos, sempre chocar um pouquinho, né, Carlão? Sim. E eu vou votar no Elvis. O Elvis enfiou cada bola nesse jogo hoje, sensacional. Ele parece aquele jogador que tá ali, tá morto, a bola caiu no pé dele, ele tá com o camarada na cara do gol. Eu vou ficar com o Elvis. Elvis, 1 voto. O Jefferson tem 2 votos, que é o voto, que são votos do povo. Torcedores da Macaca. Eu tô sem voz, daqui a pouco eu vou pedir um outro narrador aqui pra terminar. O André Luiz, o jogo hoje foi forte, cara. André, pra mim, o Jefferson já e pra ganhou, todo né? mundo. O Jefferson ainda não. Não, tá 2-1, tem você e eu pra votar. Tem você e eu. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu gostei muito do Jefferson hoje, mas eu vou dar jus
a um jogador que pra mim foi primordial também nos 2 cruzamentos, que se não fossem os 2 cruzamentos, o Jefferson não faria os 2 gols, que é o Jean Carlos. Muito Menino bem. entrou muito bem pelo lado esquerdo e merece, hein, ficar como titular no time. Jean Carlos, mas a briga lá é Arthur, é Nego Grande, Júnior Tavares. Mas, ó, tá usando o menino já. Ali é só cobra criada. Verdade. Mas hoje ele matou a pau, hein? O Rodrigo Brugneira. Carlos, embora o Vasco esteja muito atrás do Naldi, esse é muito bom jogador. Mas esse Amaral come quieto, hein? Moleque muito bom na média. Bom mesmo. Aliás, a Ponte tem 2 volantaços, né? O Leonardo não fica até a 5ª rodada, né? A Ponte tem que pagar suas contas, né? E o Vasco tá com bala, né? Você vê, né? Eu tô vendo o pessoal falar aqui, eu vou trazer meu voto já, tá 2 pro Jefferson, 1 pro Elvis, 1 pro Jean Carlos. Esse negócio de SAF, né? A Ponte Preta, o Conselho Deliberativo da Ponte aprovou a RJ, né? Que é um passo anterior para que depois o clube consiga virar uma SAF. Não é uma ideia do Marco Antônio Eberlin, ele já vem falando isso há muito tempo. Mas devido, né? Com a Ponte acontece de tudo, né? A Ponte, hoje eu vi jogador adversário tacando pedra no torcedor da Ponte. Isso dói, cara. Dói porque eu tô hoje aqui, né? Eu sou jornalista, sou radialista, tô narrando futebol aqui, claro, Ponte Pretano como sempre fui. Mas, pô, você tacar uma pedra no torcedor do time que eu torço, é como se estivesse tacando uma pedra em mim. E principalmente um jogador de futebol. Mas na Ponte é que só tem coisa que só acontece com ela. A Ponte, por exemplo, tá uma confusão financeiramente, porque 2 ex-presidentes simplesmente resolveram infernar a vida do clube. Só isso. Só isso. Os caras infernaram a vida do clube. Que é o Vanderlei e o Sérgio Carnieri. Isso. Resolveram infernar a vida do clube. O Vanderlei, eu nem vou falar nada, porque ele nunca foi ponte pretano mesmo. Né? O Vanderlei era funcionário do Sérgio Carnieri. Só virou presidente da Ponte porque era funcionário do Sérgio Carnieri. Então, não vou pedir amor, né? Porque tudo que você faz sem amor, né? Não tem. Então, tá bom. Deve dinheiro pra ele, ok. Mas o Sérgio Carnieri, com todo o respeito que eu o tenho e ainda terei, mas Sérgio, poxa, pra quem diz que ama o clube, né? Fazer o que você tá fazendo aí, né? Parece birra, sabe? Até coloquei no meu Twitter esses dias que quando eu era mais novo, mas eu tinha 9, 10 anos, né? Não era abastado, né? Mas comprava aquelas bolas dentro de leite e a gente ia jogar, todo mundo pobre, né? Então quem tinha bola dentro de leite era dono do jogo, né? Capitão, né? E eu era ruim pra cacete. Ia lá fazer os times de rua lá, os negros não me escolhiam. Eu catava a bola e levava embora. Não tinha jogo, velho. Não tinha jogo. E o Sérgio Carnieri fez a mesma coisa. A mesma coisa. É o menino da bola do dente de leite. Ô, Corsato, 85 milhões é muito dinheiro. Pra mim, pra você, pro Frank, pro André, pra 99,9% da população brasileira. Mas pro Sérgio Carnieri não faz costa nem no dedo da frieira. Não faz cócega. É dinheiro dele. Então, tá de sacanagem. Tá de sacanagem o seu Sérgio Carnieri. É birra. É birra. Esse negócio de você perder no voto e ficar querendo brigar pra ganhar de outro jeito, ele simplesmente ferrou a vida da Ponte Preta. E tá querendo ferrar. Mas o Conselho conseguiu, aprovou a RJ, e a RJ vai fazer com que todos os processos vão sejam unificados. Uma vara só e só um valor por mês. Porque você inviabiliza o clube. Né? Por exemplo, como é que você vai pagar 10% pro Sérgio Carnieri por mês? Com isso, o clube ganha um fôlego e, consequentemente, consegue pagar e consegue se sustentar por muito tempo. Ô, Carlos, mas eu ainda gostaria de aproveitar esse espaço aqui e eu já falei várias vezes, gente, é muito difícil que nós nos manifestemos. Eu, honestamente, não dá para bater num lado e bater no outro. O Carlos falou aí, 85 milhões para mim, para ele, para muitos de nós aqui não é nada. Né? Não é nada o escambau. Pro Serjão não é nada. Ele tem bastante também. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Do outro lado, a gente também tem problema. Eu queria fazer um pedido para os dirigentes da Ponte Preta. Desde que meu pai me criou dentro do Majestoso, e eu aprendi e vivo Ponte Pretano, graças a Deus, não sou modinha, tá? Não sou modinha, sou Ponte Pretano. E é por isso que tá aqui comentando os jogos comigo. E eu Se não for Ponte Pretano, não vai sentar nessa bancada, não. Eu queria, amigos, um dia, ver
situação e oposição na Ponte Preta se abraçar. E entender que juntos nós somos muito fortes. Sim. Não tem pra ninguém. Ah, mas vocês não têm noção Frank, do tamanho da Ponte Preta. Você tem mais experiência que eu, mas eu perdi a esperança nesse caso. Esquece. Esquece. Não perdi, eu só não não queria perdi. que eles atrapalhassem. Eu não tô dizendo, e eu vou deixar bem claro aqui, eu não tô dizendo que o Sérgio Carnieri doe o dinheiro pra Ponte. Não. Coisa que ele já falou que ele não iria mexer. Ele teve uma entrevista clássica do Sérgio Carnieri há 15 anos atrás, que perguntaram pra ele: ô Sérgio, e se uma das suas mulheres mandar você escolher Ponte Preta ou eu? Ele respondeu assim: eu já estou na terceira mulher. Então é ele que fez isso. Foi tudo construído por ele. Não foi construído por mim, tá? Foi construído por ele. Agora, o que me deixou chateado foi essa volúpia por receber esse dinheiro já. Por que ele não recebeu dos outros 10 presidentes que ele colocou a mão e que ele comandava, que nem bonequinho? Não, e outra, por que ele não pediu esse dinheiro lá atrás? É isso que eu tô dizendo. Por que vai pedir agora que perdeu o controle do clube? É isso que eu tô dizendo. Agora. E ó, outro prejuízo. Além desses 85 milhões, com isso que ele fez, pode ser colocado na conta dele também. Ele fez a Ponte Preta perder o Alisson. Além de ser um ótimo jogador, um dinheiro do caramba. Foi pro esgoto. Perdeu, tá? A Ponte não tem nada. Se duvidar, vai ficar com prejuízo lá com o Atlético. Com o Atlético lá de Minas Gerais. Minas Gerais. Porque vai ter que pagar a parte do Atlético. Quer dizer, olha o prejuízo que a Ponte tomou. Agora, se você me permite, eu não sei se o Franco concorda comigo, você também, eu acho o seguinte: tudo que está acontecendo agora em relação a Sérgio Carnieri e Ponte Preta mancha profundamente tudo aquilo que o senhor Sérgio Carnieri fez pela Ponte lá atrás, desde 1996. Sim. Ele ajudou muito, fez muito pela Ponte, fez. Talvez outro, com o tamanho da estrutura empresarial que ele tem, né, com os negócios que ele tem. É que também ele não deixou oportunidade para que outra pessoa aparecesse. Né? Isso é verdade. Mas agora, tudo isso que ele fez lá atrás, desde 1996 até agora, o ano 2022, quando ele saiu fora e entrou até 21, ou seja, 22 entrou Marco Antônio Berlim, fica manchado. Fica manchado por quê? Porque por causa, dá pra perceber nitidamente, Carlos e Frank, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, você que está nos assistindo e ouvindo, dá a impressão que ele só fez isso por puro ego. Sim, birra. Agora, na entrevista ele fala, a entrevista que ele deu, não sei que veículo de comunicação, ele fala o seguinte: eu só fiz isso pra a atual gestão não vender o Moisés Zuccarelli. Nunca falaram que ia vender uma gestora. Nunca ia vender pelo contrário. Quem falava era a gestão dele. Em primeiro lugar, o estádio Moisés Zuccarelli era tombado pela prefeitura. Vai vender o quê? Vai vender pra quem? Não é o estádio inteiro, é só a fachada. É a fachada. Só a fachada. Mas bem. Essa diretoria aqui nunca falou que ia vender o estádio. Pelo contrário, quem ia vender o estádio era o Sérgio. O Sérgio ia colocar o estádio para fazer a arena nova. E não essa diretoria. Então, não cola não. Não cola. Eu não tô defendendo, tá? Nem A e nem B. Eu não tô defendendo, eu só tô colocando os fatos aqui. A Ponte Preta ficou inviável porque 2 ex-presidentes simplesmente resolveram receber o dinheiro de uma coisa que eles sabem que não tem como pagar. Porque, afinal de contas, eles eram presidente. Eles assinavam o cheque. Por que eles não pagaram? Ô Sérgio, por que você não pagou o dinheiro que você colocou quando você era presidente? Vanderlei, por que você não pagou o dinheiro que você colocou quando você era presidente? Por quê? Essa é a pergunta. Não, é pra arrebentar com a vida do clube. Agora, outra coisa, eu não sei se vocês concordam comigo, o Franco vai falar já, você também, Carlos, todo mundo fala em arena. Olha a situação que hoje o clube se encontra. Não seria mais viável e financeiramente a questão custo-benefício se reformar ou se totalmente remodular o estádio Moisés Zuccarelli, transformando no estádio Moisés Zuccarelli, assim como vários estádios foram feitos também, por exemplo, lá o do Atlético Paranaense, antigamente, como que ele chamava? Era Joaquim Américo? Joaquim Américo. Olha a potência que é o estádio do Atlético Paranaense hoje. Não poderia se fazer isso com o Moisés Zuccarelli? Por que vai buscar lá na Conchinchina outro terreno, mas tem que construir uma nova arena, etc, etc, que o local que está o estádio Moisés Zuccarelli ali, eu acho que é por isso, né? Eu entendo o seguinte: o Moisés Zuccarelli, para você reformar ele, tem que fazer como fez no Parque Antártica, que é mais ou menos... Não tem espaço para isso. Mas aí tem que fazer uma estrutura... Fazer uma estrutura desde mas com pisos, né? Carlos, só que você teria que desapropriar o entorno do Moisés Zuccarelli. Aonde tá ali, eu acho que... É inviável. É inviável. Mas, pô, aí os caras ficam... O estádio tá aí, pô, tá jogando.
Que bobagem é essa? Fica Detalhe, aí. E detalhe. E se essa você- diretoria tá arrumando, viu? E Tá detalhe, ficando bonitinho lá se dentro. você mexer no Moisés Lucarelli, vou fazer uma pergunta aqui, gente, tem que ser inteligente. Vamos jogar onde? Campo do Rio Branco? Porque o Guarani não tem estádio, né? Mas não vai emprestar o Brinco de Ouro. Né? Claro, O estádio então- tem que pedir lá pro cara da Magno. Então, não vão olha, deixar ele emprestar o estádio pra nós. Mas foi boa essa polêmica do André. Carlos, a gente pode usar isso como tema para uma hora da macaca, um debate Sim, desse interessante. sim. E eu queria sugerir, gente, uma coisa é certa, a ponte é enorme, por isso que eu falo, tanto situação como oposição precisam se unir. Aí não tem para ninguém. Escrevam o que eu tô falando, vocês não têm noção da força que é a Mas Ponte Preta. eu nos já Estados Unidos. desisti. Agora, por outro lado, gente, a ponte tem que crescer. É necessário uma arena. Já passou da hora. E esse ano aí, por todas essas brigas, né? É claro que eu também não vou colocar na conta aqui do Sérgio Carnielli, porque aí eu seria injusto, né? O rebaixamento não posso colocar na conta dele. Quem caiu foi o Marco Antônio Berlim. E a do Alisson também não põe. Desculpa, chefe, discordar. Mas não atrapalhou. põe. Atrapalhou. Não, Tinha o pode ter dinheiro do atrapalhado, DG. mas Tinha o dinheiro do DG, foi todo bloqueado, não dava pra pagar as contas. Carlão, o DG foi antes. O Alisson foi depois. Não, o dinheiro do DG era parcelado. Quando ia cair a parcela do DG, foram lá e travaram. Carlão, aí a ponte não conseguiu pagar. Eu queria que o Berlim fosse claro e mostrasse pra nós de onde tá vindo dinheiro pra ponte. Porque tem sido contratado Ele tá jogadores. Ele tá mostrando. Não, eu não vi, Carlos. Não, mas é que é assim. E por que não cobriu ele tem que o mostrar passe primeiro do Alisson? O Alisson era patrimônio, gente. Hoje eu tô mais perto disso, porque hoje eu sou conselheiro, não voto. E também ainda não tenho voto e não participo de reuniões. Porque eu preciso pagar 24 parcelas, já estou esperando o boleto da 13ª, porque estava fora o sistema e até hoje está fora. Mas eu estou entendendo um pouco mais. Então o que o Eberlin faz? Ele, antes de jogar para a nação, ele coloca para os conselheiros, que é o que o estatuto diz, o conselheiro tem que saber. E ele está mostrando, Frank, no caso do Alisson, o Eberlin, ele tinha o Alisson como amigo dele. O Eberlin emprestava dinheiro do bolso dele pro Alisson. O Alisson brigou com o empresário dele, tá com outro empresário, né? Então, de todos os jogadores, o Eberlin, acho que o Alisson, ele falou, esse não vai. E foi, né, para ficar um pouco mais esperto. Mas foi esse monte de processo que bloqueou o dinheiro da ponte. A ponte ficou sem ter condições de pagar os funcionários. E como é um clube associativo, você não pode, não é dinheiro que vem de qualquer lugar. Tem que sair da conta do clube para você pagar o jogador, e isso fez com que o jogador entrasse na justiça. E esquece. O Alisson já era, a ponte perdeu. Perdeu. E se duvidar, vai ter prejuízo com o Atlético. Vai ter prejuízo. Bom, rapidinho aqui, a gente não queria entrar no negócio de política, mas o João Limírio, dívidas feitas por Sérgio Carnielli. O restante eu vou deixar por sua conta aí, viu, João? Todas essas dívidas foram má administração. Deveriam entrar com uma ação coletiva contra os dois. Mas o problema, João, é que o Conselho da Ponte Preta aprovou as dívidas, né? A dívida, ela tá aprovada. Então a dívida existe. Edson Cláudio coloca não vou ler, viu, Edson, mas vi aqui o seu comentário, obrigado. Tem gente que se prende ao poder, o Carnieri é um deles. Ele não está preocupado com o dinheiro, o problema é perder o poder. Tá dizendo ele aqui. E tem muita gente que fala que se a ponte virar SAF, o Sérgio Carnieri compra. Vai ser o comprador. Dinheiro pra isso ele tem. Eu tenho. E eu apoio. Eu gostaria de ver ele ser o dono da macaca, hein? Ele compra com o pé nas costas. Então, mas aí já é dele, né? Só que eu espero que aí, como ele... E daí, como que fica? E no caso dele comprar? É dele, ué. A diretoria continua a mesma ou não? Não. Ele comprou, ele é o dono. Ele vai fazer como faz Vasco, como fez o Cruzeiro. Pra você comprar... ele vai eleger uma diretoria. Ele vai comandar. Ele é o dono, vai ter lá o CEO dele e tudo, mas aí... Ele vai ser o CEO da empresa. Por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro você compra, mas você não pode mudar camisa, nome, nada do time. Vai acontecer a mesma coisa. E ele será o CEO da empresa. Como é que é? Pô, fala no microfone aí, Felipe. Ô Carlos, mas a SAF do Cruzeiro, o Ronaldo não é só o administrador da parte de futebol? Não, o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Comprou o Cruzeiro e as dívidas. É do Cruzeiro. Ele é o dono. Ele é o dono. E ele administra a SAF. O Cruzeiro é uma SAF agora, né? Mas ele vai, no caso, o Ronaldo, ele é o CEO da empresa, correto? Você pode... Ele é o dono. O CEO, ele pode contratar você para ser o CEO. Ele pode contratar você para ser... Ele é o dono. CEO não significa ser... dono. CEO é um cara importante. Um administrador. Isso, né? Mas o dono seria o Ronaldo. Aí, o que faz? A RJ, veja só, times como Cruzeiro, Vasco,
que devem milhões. O Vasco hoje está entrando no mercado para comprar jogador, né? Por quê? Fizeram a RJ, o Mano Menezes é o caso mais claro desse negócio de RJ, porque o Mano diz que é um absurdo o que o Cruzeiro está pagando para ele. Porque como o Cruzeiro virou uma RJ, né? Então é daquele percentual que o Cruzeiro recebe que são pagas as dívidas. Por quê? Pro clube não acabar, senão você mata o clube de fome, pô. Não dá pra você pagar todas as contas de uma vez só, né? Só uma pergunta. Vamos supor que o Carnieri compre. Ah, e a Ponte se torna uma SAF. Ele pode tirar o Eberlin da presidência? Sim, a partir do momento que você cria a SAF, o presidente, ele vira como posso dizer? Majoritário. Não, o presidente, ele é um cargo, mas é um cargo no futebol não comanda. É um cargo, ele não tem... vamos dizer assim, que ele é um cargo decorativo. Ele não apita no comando. Ele não apita no comando. A parte associativa continua, porque até pagar as dívidas você não vai poder terminar com o clube também, né? Então o Eberlin vai estar por lá, mas, por exemplo, tudo que acontecer no futebol não adianta criticar o Eberlin. Aí tem que ser o cara que comprou o futebol. Mas porque será o Sérgio que continuaria não vai... Sérgio e Eberlin junto? Então, aí que tá o negócio. Pro time virar a SAF, com certeza vai... Vai ter que ter um acordo. Isso, com certeza o presidente sai. Né? Com certeza o presidente sai. E o Eberlin disse que, na opinião dele, a SAF hoje para a Ponte ainda não é a solução. Mas o Eberlin está fazendo o trabalho que dele se espera. Que é o quê? Organizar a Ponte. Está fazendo o mesmo que o Rueda fez no Santos. O Rueda pegou o Santos há 3 anos atrás, quebrado, falido. E começou a arrumar o time. Mas eu queria o Eberlin diretor de futebol, gente. Manja muito. Ele conhece muito. Desde a época do Amador, ele conhece demais. O Edson Claudio tá dizendo aqui que o Eberlin só ia tomar conta da piscina. Tem coisa ainda para mexer lá, viu? Tem coisa para mexer lá. O Jardim Olina não, mas a expansão, né? A expansão. E o Paineiras? O Paineiras tá bem arrumadinho. Quando eu tava lá, nosso amigo André Carelli na gestão do Tiãozinho, na gestão do Abdala, o André fez um trabalho sensacional, arrumou piscina, colocou a piscina para funcionar, mexeu na quadra, arrumou a quadra, pôs de novo para funcionar aquilo. O Paineiras está... O Paineiras tá funcionando. Tá funcionando, a piscina tá lá, aquela piscina com o distintivo lá, tá bonito. Inclusive o sócio torcedor tem direito de usar o Paineiras. Então a Ponte não é só o futebol, mas nós torcemos pro futebol da Ponte, né? Então ele ficaria tomando conta nesse momento das piscinas. Saudades do basquete por falar nisso, hein? Mas eu acho que nesse primeiro momento o importante pra Ponte é a RJ. A RJ é que vai salvar a Ponte. Porque, por exemplo, a Ponte tá recebendo R$300 mil por mês para disputar o Paulista da Série A2. Pra você ter uma ideia, no Campeonato Paulista da Série A1, o time que recebe menos recebe 9 milhões. A RJ, ela nada mais ela é uma recuperação judicial, mas nada mais é do que, para quem, só para explicar ao ouvinte e você que está nos assistindo, seria mesmo, antigamente seria a eles mudaram o nome. Falência, né? Falência, não é falência, concordata. É concordata. Pedido de concordata, né? É mais ou menos o que a Lojas Americanas está fazendo agora, né? Não vai fechar, não vai mandar ninguém embora, vai pagar como pode os seus credores, né? E vai continuar enchendo o bolso. Isso. E no caso da Ponte, eu tenho certeza que ela ajudou muita gente a fazer isso. Vamos lá, então. Tem que terminar o quadro aqui. Eu vou votar no Jefferson, tá? Eu não posso ir contra o povo. E olha que eu não sou político, hein? Mas o cara fez 2 gols, né, velho? O cara balançou a rede, né? E como diria Januária de Oliveira, o gol é a alegria do espetáculo, né? É disso que o povo gosta. Então, Jefferson, 2 gols. O artilheiro do jogo, o craque da macaca. O melhor em campo, o craque do jogo. O Sérgio Chiodeto, a dívida existe, mas ele já declarou em reunião do conselho que jamais acionaria o clube na justiça. Eu sei disso, Sérgio. Sei disso. E não me contaram não, viu? Eu vi ele falando isso. Eu vi com esses olhos aqui. O Carnieri é um empresário de sucesso, mas é um dos piores dirigentes de futebol do Brasil. Essa é a opinião dele. Eu gosto do Carnieri. Eu sou fã do Carnieri, mas me decepcionei demais com o Sérgio Carnieri. Com o Vanderlei Pereira, não. Vanderlei Pereira não, eu esperava nada longe disso, né? Nada, não é Ponte Pretano, né? Só queria ver mesmo o fim da Ponte. Vamos para as notas do jogo, Felipe Marques. A gente começou a jornada atrasada, então eu tô com um tempinho aí, são 11h26. Vamos para as notas do jogo. Você quer ir embora, André? Quer que eu te dispenso? Não, se você quiser. Não, eu quero... Eu dou o destaque final.
Então vai, então vamos dar o destaque final, fica eu e o Frank aqui. Destaque final após a vitória de hoje, a vitória maiúscula da Macaca, que ficará na história para o torcedor Ponte Pretano e para o clube, por 2-1 de virada diante do São Caetano, com 2 gols do o Jefferson, e para o São Caetano, Anderson Magão. Com o próximo compromisso da Macaca, alô, Piracicaba, sábado, 11 da manhã, estádio Barão da Serra Negra, 15 de Piracicaba e Ponte Preta, o próximo compromisso da Nega Véia, terceira rodada da Série A2, às 11 horas da manhã. Para essa partida, o técnico Hélio dos Anjos deverá contar com todos os jogadores que jogaram hoje, mesmo porque até agora nenhum atingiu o terceiro cartão amarelo e nem foi expulso. E além disso, aí vamos ver se algum dos jogadores que estão aí no DM poderá ser aproveitado para esta partida ou não. Vale lembrar que a Macaca agora é líder, logicamente tem a rodada toda deste Paulistão da Série A2, com 6 pontos ganhos. Já emendando com o destaque final da Associação Desportiva São Caetano, que perdeu para a Ponte esta noite de virada aqui no estádio Moisés Zucarelli por 2-1. Próximo compromisso do Azulão será no próximo domingo, 10 da manhã, lá em Santos, no estádio Urico Mursa, diante da Portuguesa Santista. Para essa partida, o técnico Márcio Ribeiro não poderá contar com Gui Tavares e também com Arce, que foram expulsos na partida de hoje diante da Nega Véia de Campinas. Forte abraço a você, Carlos Corsato, ao companheiro Frank Francisco, prazer imenso em dividir a bancada com ele. A você, torcedor ponte pretano, contei com os trabalhos técnicos essa noite, fui muito bem assessorado pelo Felipe Marques, o nosso Shazam. É Shazam? Como é que é? Samurai. Samurai, o nosso Shazam, o nosso Samurai, que fez chover na técnica esta noite aqui na Rádio FI, canais Futebol Interior. Forte abraço a você e até a próxima. Tchau! Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. João Limírio Neto tá dizendo assim, Carlão, não sou dono da verdade não, mas esse é um sentimento meu que sou macaco desde a década de 70. Você tem razão, João. Tem razão, eu só não optei por não ler a mensagem aqui, mas você tem razão, a sua opinião a gente respeita sim, tá bom? Muito obrigado por você estar com a gente aí até nesse horário. Quando a Ponte ganha é gostoso, né, cara? Foi sofrido, vou falar uma coisa, eu cansei transmitindo o jogo, é muita emoção, essa ponte eu vou falar, viu? Torcer pra Ponte não é uma escolha, é uma dádiva. Vamos para as notas do jogo, Felipe Marques. As notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Abraçar aqui o Zé Geraldo de Moraes. Pensa o quê? 11h29, o povo tá com a gente aqui, rapaz. Pensa o quê? Um abraço, Zé. Obrigado aí pela participação. Vamos lá então, o Frank. Kaique França. Que goleiraço que nós temos, hein? Poxa! Ô, Carlão, nota 6 pro Kaique. 6 pro Kaique? Só 6? Ele fez um monte de defesa? Não, hoje você vai assustar. Não tem nota alta, não. Nota não 6. Tem? Não. Ah, então tá. Hoje não deu. É um jogo que só se fosse pela garra, Carlão, né? Mas nota 6. O Neuri Menezes tá fazendo uma pergunta aqui. Eu vou pesquisar, Neuri. Se o professor Israel tivesse aqui na jornada, eu ia perguntar pra ele. Há quanto tempo a Ponte não tem 2 vitórias seguidas no início de um campeonato? Olha. Caramba! Verdade, Neuri, boa. Faz tempo, hein? Luiz Felipe. Luiz Felipe não foi mal, Carlos, mas eu vou dar uma nota 5 pra ele. O campo não ajudou, né? Isso. Perfeito. Você quer que eu fale os caras que entraram já ou eu falo depois? O que você acha? Fala depois. Fala depois? Vamos nos titulares, né? Isso. Guilherme, zagueiro. Esse é o do colchão, tá? Nota 4. Nota 4. Depois a gente fala de novo, mas é do colchão, do Store Colchões. Por quê? É o que dormiu no colchão. É o cara que o colchão da história é tão bom, mas tão bom, que tinha a cama ali na amostra, né? No showroom, né? Para os jogadores comprarem. E ele resolveu dormir no colchão ao invés de jogar. Que nota você deu pro Guilherme? Nota 4. Bom, então eu entendo que vai ser a menor nota do time, mas eu vou aguardar. Matheus Silva, esse joga muita bola, hein? Carlos, ele continua numa boa fase, né? Terminou o ano bem e manteve o ritmo. Pra mim, nota 6 pra ele também. Jogador que a Ponte Preta comprou junto ao Cruzeiro. Arthur. Meia dúzia. Meia dúzia. Felipe Amaral.
Felipe Amaral, não gostei hoje, o jogo não era para ele, Carlos. Ele errou muito passe, ele queria tocar e o jogo não era para isso hoje. Ele foi muito voluntarioso, brigou bastante, mas não gostei hoje. Nota 5. Nota 5 pro Felipe Amaral. Léo Naldi, o Vasco quer levar. Nota 5, Carlos. Hoje o Léo deixou bastante a desejar, também errou muito. Não conseguiu chegar legal à frente. Eu acho que os dois tiveram o mesmo nível de jogo. E vou dar um pitaquinho, Carlão. A Ponte pode liberar o Léo, lá não vão sentir falta. Tem o Maurício que você viu jogando. Mas o Maurício parece que dos jogadores tanto que ele ficou lá na Copa São Paulo, né? Então me parece que ele tá um pouco atrás ali. Eu acho que hoje, saindo o Leonardo, é que a Ponte tá aqui com o Júnior Tavares, né? Mas eu ainda acho que se sair o Leonardo, a Ponte vai... O Ramon tá contundido, né? Ele voltou Fraga. E sentiu... É o Fraga, né? Mas não tem a qualidade que o Léo tem. Eu acho que o Léo hoje foi bem melhor que do primeiro jogo. No primeiro jogo ele tava bem abaixo. Não gostei. Tava bem abaixo, mas a opinião é do Frank Francisco. Júnior Tavares. O Júnior, por incrível que pareça, eu tinha uma certa desconfiança da vinda dele, Carlos. E fiquei sabendo que vinha pra jogar no meio mesmo, viu? Sim. Ele não veio pra lateral. Nós falamos, o Marcelo que contestou eu e você, né? Mas a gente havia falado isso, né? Porque o Arthur é homem de confiança do cara, né? Também não vai tirar, né? E o Júnior Tavares, ele tá fazendo uma composição do lado esquerdo, Carlos, muito interessante. Ele dá sustentação para as descidas do Arthur, quando o Arthur precisa. E o Júnior tem um toque de bola, uma qualidade com a bola no pé muito grande. Sabe, o jogador que sabe o que faz. Ele deu muita estabilidade para esse meio da Ponte. Eu dei nota 6 para ele. Nota 6 para ele. Deixa eu ver se... Ô, André, você quer sair? Eu peço pro Frank dar uma saidinha ali, porque aí depois colocar o Frank na tela de novo. Obrigado, viu? Ô, André, tamo junto. Esse André Luiz, o nosso repórter feliz. Hoje o dia foi tão corrido que eu não consegui nem chegar para pedir a pizza. Quase que eu não chego nem para abrir a jornada esportiva aqui. Mas agradeço a sua participação. Bom, seguimos aqui. O Amaral levou 5, o Leonardo 5, o Júnior Tavares 6. Estamos com as notas do jogo para a Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia, que é a loja da fábrica, e a loja no Parque Bandeirantes. Vá visitar o showroom lá da Store Colchões. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar juntos. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bom, agora postado na câmera o nosso Frank Francisco, para deixar aqui o refrigerante Poti também. O Frank tá recheado de Poti, hein? Vamos lá. E o nosso maestro? Que nota merece o Elvis? Carlão, eu vou dar nota 7 pro Elvis. 7 pro Elvis. Ele joga muita bola, né, cara? Ele enche os olhos da gente. Ele mostra que não precisa correr pra jogar bola, né? Não, é inteligência, né? E outra, tá jogando com a 10 e enche os olhos da gente, é muita alegria. A bola do pé dele, você pode esperar que vai ser coisa boa. E os inimigos, olha, o Elvis não vai ficar não, hein? O Elvis não se apresentou, hein? O Elvis não vai jogar a segunda divisão, não. Já tá no segundo jogo, tá bom? Chupa, seus secadores de plantão. Dudu hoje não era jogo pra ele, Carlos. A primeira partida da Ponte contra o Vela, não tinha gostado dele na primeira etapa. Achei que no segundo tempo ele subiu muito, foi um jogo interessante. Hoje não era jogo pra ele. Em que pese não ter ido mal, Carlos. Com aquele tamanhinho, ele brigou. Um lance de perigo na primeira etapa foi com o chute dele de fora da área. Sim. Que ele trouxe pelo meio, na briga ali, na garra. Eu dei nota 5 para ele hoje. No caso do Dudu, né, a gente tem que levar em consideração o campo, a condição da cancha. Sim. Hoje não dava para ele, menino franzino. Hoje realmente não dava para ele. Sim. Mas ele me parece ser bom jogador. E ano passado, quando jogou com a Ponte aqui no Botafogo, o Botafogo venceu a Ponte aqui por 1-0, né? Ele que fez o gol, inclusive. Ele esmirilhou, hein? Não, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Tem muito promissor, viu, Carlos? E o Pablo Diego? Tô gostando do Pablo Diego, hein? Que nota você deu pra ele? Eu dei nota 5. Ele hoje correu, brigou, Carlão. Ele deve ter perdido... O GPS dele deve estar bem alto hoje. E eu tô gostando que é um jogador voluntarioso, Carlos. Ele abraçou a camisa, ele abraçou a nação Ponte Pretana, ele encarnou aquela garra que a gente quer no jogador da Ponte. Sim. E hoje ele só não conseguiu fazer gol. É a nossa cara, né? Isso mesmo, se definiu bem. É a cara da macaca. Isso. Eu dei nota 5 pro Pablo Diego hoje. 5. Então agora vamos lá pros que entraram no segundo tempo. Vamos lá. O primeiro que entrou foi o Jefferson. Quer dar voto pra ele?
Quer dar ponto pra ele? Nota pra ele? Nota 7 pra ele, Carlão? 7. 7, nota 7 também, igual o Elvis. Falar o quê, Carlão? Eu tava pedindo, o homem entra, marca 2. Verdade. O Edson Cláudio tá dizendo aqui, ó, bora comer pastel no Mercadão, em Piracicaba, depois ir pro jogo. Pastel é bom lá, hein? E depois ele pergunta aqui, o Pablo veio de onde? Veio do Avaí. Disputou a Série A do Brasileiro pelo Avaí. Foi o primeiro atacante que a Ponte mostrou interesse. A Ponte mostrou interesse primeiro nele do que no Gui Pira. Aí a Ponte foi contratar ele, chegou o Novo Horizontino e fez uma proposta. Não sei o que virou. Vai pro Novo Horizontino, vai pro Novo Horizontino. No final das contas, ele acabou vindo pra Ponte, viu, Edson? Ele tava no Avaí. E no Avaí também não fez um bom campeonato, como o time do Avaí todo, né? Que foi rebaixado pra Série B do Campeonato Brasileiro. Mas era jogador do Vila Nova e no Vila tinha feito bons campeonatos. No Vila tinha jogado bem. Né? Jogador que tava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tá na segunda divisão do Campeonato Paulista. A Ponte precisa subir, porque Ponte, Novo Horizontino, com esses caras que eles estão contratando, não se sustenta financeiramente na Série A2, né? Agora tem que aquele negócio, né? Tem que contratar jogador que saiba jogar divisão. Se não tivesse um Gé hoje aqui no campo, que é jogador que veio da 4ª divisão de São Paulo, da Bezinha, né? Talvez a derrota seria o resultado hoje. Bom, 7 pro Jefferson. Aí agora, vamos aqui. O Everton fez a sua estreia, entrou a 12 minutos do segundo tempo, lateral direito que foi contratado junto ao Red Bull. Deu uma assistência naquela primeira cabeçada do Jefferson. Sim. Ele apareceu muito bem na frente, Carlos. Gostei. Vai acrescentar bastante, eu dei nota 6. Nota 6 pro Everton. Eu acho que o Luiz Felipe foi bem, ajudou nos 2 jogos, mas tem que pôr o cara da posição. E ainda vai ter o Mailton, que vai entrar depois no mês de fevereiro. Tem que pôr o cara pra jogar, o cara é da posição, pô. E o Luiz, mas eu ainda manteria o Luiz ainda pelo menos. Você deixaria? Sim, cara. Eu acho que aí é improvisar demais, mas ele já... Tá jogando bem demais. Já ajudou a gente. Mas o Everton pareceu que tem bala, hein? Pelo menos nesses minutos que entrou aí, forte, né? Eu gostei, Carlos. É um jogador que apareceu muito bem, né? O jovem, ele é promissor, mas a gente precisa... aguardar o start, né, Carlos? Sim. Aguardar o start. Tem uns aí que acabam não dando certo. Vamos lá. E o Jean Carlos, hein? Esse entrou muito bem também, 2 assistências. E dá os parabéns ao Hélio, né? Por insistir com esse menino, trabalhar com ele. A gente sabe que é um garoto com muita qualidade. O Kleina já falava dele. O Jorginho antes já tinha falado dele. Aliás, não era para entrar o Abner. Era para ter subido o Jean se contundiu, lembra, Carlos? Sim. Aí me aparece o Abner e a gente sabe o que deu. Graças a Deus que o Jean parece que está se recuperando. O Hélio investiu bastante. Hélio, parabéns. Show, nota 10. Carlão, meia dúzia pro Jean Carlos hoje. Meia dúzia pro Jean Carlos. E o Eliel entrou brigando. Eu disse que o Eliel joga de lado de campo, né? E eu vou te dizer, hein? Hoje o Eliel comprovou pra mim que pode não ter medo não, Carlão. Pode lançar o menino. Tá preparado, né? Tá preparado. Um campo desse hoje, com a condição que tava, eu vi ele entrar. Quer ver aqui, Carlão? Até anotei. Ele entrou na posição, ele entrou no lugar do Felipe Amaral. Sim. Eu vi ele dando combate na cabeça da área, vi ele dando combate junto com o Everton lá do lado direito. Sim. Eu vi ele disputando bola e fazendo tabela junto com o Jefferson no meio da área. Sim. Pô, o garoto tá com moral. Pode começar a soltar sem medo. Nota 6 pro Eliel. 6 pra ele também. Cássio Gabriel. Carlão, o Cássio é um jogador muito interessante. Tanto é que o Hélio tem trabalhado muito com ele. Eu dei nota 6 pra ele. E se você prestar atenção, ele participa de um dos gols também. A bola sai do pé dele. A bola sai. O passe anterior é dele. Sim. O passe pro segundo gol. Sim. O passe pro segundo gol vem dele pro Giancarlo. O Giancarlo cruza e o Jefferson mete a cabeça na bola. A bola ainda pega ali do Pablo e engana o goleiro. Que pegou muito, hein? Esse Arthur, goleiro do São Caetano, mas pegou muita bola. Jogou muito. Bom, cara, eu acho que foi o primeiro jogo, né, que eu faço da Ponte Preta que todos os reservas que entram têm notas boas. Isso me chama... Todos quase com 6 e o Jefferson com 7. Isso me chama atenção, Carlos. Isso me mostra algo que eu costumo observar em equipes que disputam a competição não por disputar. São equipes, são grupos comprometidos com um único objetivo, Carlão. É chegar na final. Sim. Todos têm a mesma perspectiva, têm o mesmo olhar. E é isso aí, banco de reserva não significa que o jogador não serve para a equipe. É o contrário.
O treinador tem um 11 de preferência, mas os que estão no banco, os que compõem o plantel, tem que estar sempre pronto para entrar e jogar. Um campeonato não se faz com 11 jogadores. Isso no passado acontecia. Sim. Hoje não, o futebol mudou. E a Série A2, Carlão, ela é pegada, ela é jogo duro. Vai ter jogo que a gente não vai jogar nada e vai ter que ganhar, galera. Dá pra ver que é jogo duro, porque hoje foi duro, hein? Mas vai ter jogo, Carlão, que vai ser pior. Vai ter jogo que a bola não vai entrar, vai ter jogo que a gente não vai acertar um passe e vai ter que ganhar, Carlão. A Série A2, gente, eu não gosto nem de usar o termo, mas é terrível. E é um campeonato difícil duríssimo. Porque mata-mata na outra fase. Duríssimo. Errou, já era. É um erro e acabou o campeonato. Acabou o campeonato. E aí olha o prejuízo que vai ser. Então, muita atenção. Eu queria dar um recado aqui pro Guilherme, Carlos. Ele até que não foi mal o ano passado. Esse ano tá assumindo a condição de titular, mas tem que estar ligado. Me desculpa, o erro no primeiro gol, o Guilherme, é posicionamento. O zagueiro não pode estar na frente do atacante, querido. E principalmente com o campo daquele jeito. Você tem que estar atrás dele, querido. Ele vai pra bola, ele passou, ela é sua. Se ele passar pra você, você mete a bota, velho. Ô, pelo amor, né? Hélio dos Anjos, que nota pro treinador da Ponte? Ô, Carlão, eu gosto quando a gente tem a possibilidade de dar uma nota boa pro treinador, Carlos. Porque você vê que o cara trabalhou. Sim. O cara tá trabalhando o elenco dele. Ele sabe o que ele tem na mão. Leão, vou tirar o chapéu. Boa. E vou te dar uma nota 8. 8 pro Hélio dos Anjos, o técnico da Ponte Preta. Rapidinho aqui, passar pelo árbitro. Thiago Duarte Peixoto, 43 anos. Claudemir Donizete Gonçalves da Silva, auxiliar número 1. Não foi ele que, segundo o Thiago, anulou o pênalti. Quem anulou o pênalti foi o auxiliar número 2, que corre ali do lado do Povo. O Matheus Guilherme Bicelli da Cruz, de 38 anos. O Thiago Duarte hoje foi mal, né? Carlos, eu tô contigo, é aquela história, né? O cara chama confusão, gente. E é engraçado que o lance, gente, eu entendo o torcedor, cada um pegou um detalhe, mas eu tava falando pro Carlos, pra mim foi muito típico, ele tá de frente com a jogada, frente lateral, ele foi assim, sem nem menor sombra de dúvida, ele apontou com convicção a marca da Cal. Cara, não existe. Os árbitros hoje reclamam na Série A que há muita interferência do VAR e tira a autonomia do treinador em campo. Mas, horas, o árbitro em campo, ele tem que ter a autonomia dele. Ele tá de frente com a jogada, ele viu. Ele deu o gol, o Carlos deu o detalhe, eu não tinha visto que o Bandeira também tinha ido para a lateral. Depois aparece que o Bandeira deu sinalização que não foi. Depois de uma baita de uma pressão do São Caetano, tomou pressão. Só faltou tomar uns tapas na orelha. Mas sabe o que é isso, Carlão? É um bananão. Não, e outra, é assim, ele ainda enfrentou os caras. Um bananão. Porque se você não vai dar o pênalti, então não fica recebendo pressão, né? Carlão, tá bom, não foi pênalti, acabou. Eu vou falar uma coisa pra você, tem torcedor aí que vai lembrar. Eu gostava, cara, do Margarida. E não vou falar quem era o Margarida, todo mundo sabe. Sim, árbitro de futebol. Só que ele sacava o cartão, meu amigo, e tchau, um abraço. Dulcídio roubou a gente em 77. Sacava o cartão e tchau, acabou. Quem tá pitando essa pinóia sou eu. Quem manda é o árbitro, né? Pô, hoje tá um mimimi, gente. E aí, tá né, ele conseguiu não contentar ninguém, porque tem torcedor aqui do São Caetano, e tem muito torcedor. São Caetano hoje tem bastante torcedor, mas hoje tá com bastante torcida mesmo, né? Os antes atacaram em peso aqui. Mas dá material pro pessoal, né? Porque o gol da Ponte foi a 62 minutos. Ele tinha dado 7 minutos de acréscimos e o jogo foi até 66, velho. Então, quer dizer, ele não agradou nenhum e nem outro, porque quem vem com a justificativa de que o jogo ia até a Ponte ganhar, se for olhar pelo tempo de jogo, não tá errado, né? Não tá errado. Mas é ele que causou toda a confusão. Sem dúvida, sem dúvida. Então não tem como. Vai fazer o quê, gente? Isso aí é futebol. E um detalhe, Carlos, a gente tem que lembrar, a Ponte mereceu a vitória. O Santo André complicou muito, mas o Santo André, desculpem, o São Caetano complicou demais pra Ponte. Mas quais chances teve o São Caetano efetivas de falar foi gol? Uma, duas? Quantas a Ponte teve? Teve um monte. A Ponte jogou o goleiro mais. do São Caetano hoje, parabéns o Kaique fez umas 3 defesas importantes. O Arthur, do lado do São Caetano, melhor que o goleiro. Com certeza. Se fosse para escolher dos dois,
O São Caetano só não tomou mais gols porque o Arthur pegou tudo. Eu me lembro, Carlos, Tava largo. quando era garoto e ia com meu pai no estádio. Rapaz do céu, essa história do cara vir jogar no Majestoso e fechar o gol, isso é antigo. Tinha o Paulo César, que depois se tornou preparador físico junto com o Luxemburgo. Ele jogava no Marília. Deus do céu, toda vez que jogava Ponte Preta e Marília, esse Paulo César, ele falava no Majestoso, hoje não entra de jeito nenhum. Eu vi de cá cansar de bater bola que goleiro nenhum pega. O Paulo César, aquele dia, ele ia lá e fechava o gol, a bola não entrava. Tem muito isso. Com a Ponte, gente, que coisa de louco, é só com a macaca, com né? a Ponte tem muito isso. Tem muito jogador que joga bem contra a Ponte e a Ponte contrata que não joga nada, né? É a vida. Nota do árbitro, você quer? Quero. Nota 4, né, Cardão? 4. Não tem jeito, não. Pra toda a equipe, né? Isso, Nota 4 no geral. Então tá, Frank, pelo adiantado da hora, vou dispensar você também, vai ficar só a ficha técnica do jogo pra gente fazer aqui. Eu já faço e fecho a jornada. Nota do jogo, Carlão? Nota do jogo. Carlão, vamos dar nota junto? Vai. Nota 7. 7. Bom jogo. Também gostei. Gostei do jogo. Bala. Apesar do São Caetano ficou na dele, né? Tava jogando fora de casa, né? A Ponte é a favorita pro jogo. Ele veio, fez o gol. Time muito experiente. Consciente. Time muito experiente, consciente. Hoje, o Arthur pegou, mas o Arthur tá lá pra pegar. Sim. Mas, pelas circunstâncias do jogo. Mas é um time... Carlos, o jogador que fez muita falta pro São Caetano é aquele que saiu... do cabelinho bagunçado, tava jogando do lado esquerdo, aparecendo pela meia. O Francis. Isso, o Francis. Tem o Francis que saiu, entrou e depois o Alamon. Mas era o Francis. O Francis. Gostei demais. Jogador atrevido, sabe tocar uma bola, achar espaço em campo. Ele fez muita falta quando saiu. Ele deu uma boa quebra no E no ritmo. o centroavante também deu trabalho pro zagueiro da Ponte, onde é o Magrão, hein? Deu trabalho, mas deu trabalho, hein? O gol que ele fez foi de campo pesado, ele é grandão. Não, ele deu sim, mas eu fiquei com saudade do Eugênio, eu fiquei com saudade do Juninho. Só pra fechar aqui, o Neuri Menezes lembra de um cara e eu lembro de outro, né? Mas aí não era goleiro. Mas o Neuri lembra do Anselmo, lembra do Anselmo? Frangueiro, velho. Ele fechava o gol com a Ponte, uma vez jogou no Londrina, lembra desse jogo aqui? Pegou muito, a Ponte contratou... Não deu nada certo. Deu nada. E o Gadelha, lembra do Gadelha? Jogava no Marília? Jogava no Marília? Jogadorzaço, toda vez que pegava a Ponte, esmirilhava a Ponte. Ponte contratou, não virou nada aqui. E eu vou falar com tristeza do Camilo. Eu sempre sonhei em ver o Camilo jogar a camisa da Ponte, que pese até não ter ido tão mal. Também acho que não. Mas ficou muito longe do que nós imaginávamos do Camilo. Então é isso. Ô Frank, obrigado, viu, por estar com a gente. Eu sei que hoje foi complicado para você chegar, mas vai dar tudo certo. Você vai voltar na paz do Senhor. E na segunda-feira, mesmo que eu não apareça na tela, a gente vai fazer a Hora da Macaca. Tá bom? Legal, Carlão. O pessoal tinha me perguntado hoje no PV aí. Na segunda não dava, tava tudo inchado, velho, não ia ficar bom. Um abraço pro Fábio. Então, Fábio, tá aí a resposta aí, tá vendo? Vai ter a Hora da Macaca. Tem que ter, pô. Nação Ponte Pretana, muito obrigado a vocês pela parceria de estar junto. Galera aí de São Caetano, que prazer ter vocês aqui conosco. A gente briga, a gente brinca, mas o esporte é isso, gente. Hoje a Ponte foi melhor e venceu, tá certo? Mas fiquem ligados aí que o time de São Caetano é um time bom, hein? E ainda vai dar muita alegria pra vocês. Falei demais, tá? Beijo do gordo, fui! Esse Frank Francisco, obrigado Frank mais uma vez, viu? Muito obrigado pela parceria forte aí nesse ano de 2023. É isso. Bom, são 11h50 para fechar nossa jornada esportiva, o Felipe Marques. Vamos de ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta venceu São Caetano pelo placar de 2-1 com Kaique, Luiz Felipe, depois o Everton, que estreou a 12 minutos do segundo tempo, Guilherme Souza, depois o Jean Carlos, Matheus Silva e Arthur, Amaral, depois Eliel, Leonaldo, Júnior Tavares, depois Cássio Gabriel e Elves. O maestro do time, Dudu, depois Jefferson, o craque do jogo, e Pablo Diego.
Hélio dos Anjos, o treinador. O São Caetano de Arthur, Tiaguinho, Pablo, João Gabriel e Paulo Henrique. Dias, Lucas Silva, Celcinho, depois o Gui Tavares. Álamo, depois Lobinho. Anderson Magrão e Francis, depois Gerley. Márcio Ribeiro, o treinador. Thiago Duarte Peixoto, 43 anos, árbitro do jogo. O Thiago trabalhou hoje e vai trabalhar amanhã, hein? Vai ser VAR no jogo do... Amanhã não. Valeu, Frank. No jogo... Amanhã não, vai ser VAR no jogo do Botafogo contra o Palmeiras na quinta-feira. Auxiliar 1, Claudemir Donizete Gonçalves da Silva. Auxiliar 2, Matheus Guilherme Bicelli. O Murilo Tarrega Victor, que é o quarto árbitro, vai trabalhar amanhã. Já vai ficar aqui em Campinas e vai trabalhar amanhã no jogo do Guarani contra a equipe do Santos, o quarto árbitro do jogo. Gols da partida: Anderson Magrão, 32 minutos do primeiro tempo, 1-0 para a equipe do São Caetano. Falha na zaga da Ponte, principalmente do Guilherme, que errou o bote. O Anderson saiu na cara do goleiro e mandou a bola do canto direito do goleirão Kaique França, que nada pôde fazer. A Ponte só foi empatar o jogo a 49 do segundo tempo. Cruzamento do Jean Carlos, Jefferson de carrinho, campo molhado, bola pro fundo da rede, empatou 1-1 e a 62. O jogo foi até 65. O Jefferson de novo, cruzamento do Jean Carlos, aí ele testa na bola, a bola pega no Pablo, pega na cabeça do Pablo e vai morrer no fundo da rede. 2 para a Ponte, 1 para o São Caetano. Público 3.712. Hoje, eu tenho certeza que se não tivesse caído a chuva que caiu, a Ponte Preta iria colocar mais de 5.000 torcedores hoje no estádio Moisés Lucarelli. Mas impossível, impraticável. Todas as árvores centenárias de Campinas resolveram simplesmente deitar-se às avenidas da cidade e foi um tormento chegar ou sair de Campinas. Mais 3.712 pagantes para 47.725 a renda. Cartões no jogo, vamos lá. Para a Ponte, Elvis tomou cartão, Jefferson também tomou cartão e Matheus Silva. No São Caetano, Arthur goleiro, João Gabriel, quarto zagueiro, Dias, Lucas Silva também tomou cartão. 1, 2, 3, 4 cartões, certo? E ainda teve o Wallace, que tomou um cartão vermelho, foi expulso no banco de reservas porque atirou uma pedra no torcedor da Ponte. Pode isso? Pode! Foi expulso porque atirou uma pedra no torcedor da Macaca. Fim de jogo, segunda rodada, abertura da segunda rodada, Série B, Série A2 do Campeonato Paulista. A Ponte Preta venceu pelo placar de 2-1. A Ponte que volta agora a campo no próximo sábado, em 11 da manhã. Estaremos aqui, o Marcelo Corsato vai narrar, eu estarei na apresentação ao lado do Frank Francisco e do André Luiz para Ponte Preta e 15 da cidade de Piracicaba, clássico do interior, clássico de muita história, e a Ponte vai até Piracicaba. Vai ter muita gente lá, hein? Vai ter muita gente, vai ter muito torcedor do 15, que sempre leva muita gente, e vai ter muito torcedor da Ponte também. Bom, 2 para a Ponte, 1 para o São Caetano. Lembrando que a rodada só está começando, né? Amanhã, amanhã, porque hoje ainda é terça-feira. Amanhã, 3 da tarde, tem Rio Claro e Portuguesa Santista. Também às 3, Primavera e Comercial. Esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, o Wilson Rocha transmite. Às 7 da noite tem Nemense e Belo Clube. Também às 7, Oeste e Noroeste. Às 7h30, Linense e Juventus. Às 8 horas da noite, Novo Horizontino e Monte Azul. Também às 8, o 15 de Piracicaba. Torcedor da Ponte, então, vamos ficar de olho aqui no 15. Joga contra o Taubaté às 8 horas da noite. Na próxima rodada tem 15 de Piracicaba e Ponte Preta. A Ponte Preta lidera a competição. 2 jogos, 6 pontos ganhos, 100% de aproveitamento. Seja lá qual for o campeonato que você for disputar, né? Pensa sempre em ser o melhor. E é o que está acontecendo com a Ponte agora. Você queria, torcedor Ponte Pretano, disputar a Série A2? Eu não. Queria estar na Série A1, mas é o que temos para o momento, né? Então vamos abraçar o que temos. Série A1, Campeonato Paulista, 2 jogos. O São Bento venceu o Santo André no jogo abençoado, né? Jogo do Santos, 2 São Bento, 1 Santo André. São Bento, 4 pontos em 2 jogos, hein? O Paulo
Roberto, como sempre, fazendo um ótimo trabalho lá em Sorocaba. O Mirassol perdeu em casa para a Inter de Limeira, que havia perdido o primeiro jogo em casa, tomou um sapeca em casa, a Inter, e venceu o Mirassol pelo placar de 1-0, se recuperou. Amanhã tem Mirassol e São Bernardo e Bragantino, esse jogo com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior, antes do jogo do Guarani. Depois tem Corinthians e Água Santa, às 7h30, o jogo do São Bernardo com o Bragantino às 7h. Às 8h30 da noite, Ituano e Portuguesa. Às 9h35, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e Claudinei Corsi contam a história de Guarani e Santos, Brinco de Ouro da Princesa, às 21h35. Na quinta-feira, tem Ferroviária e São Paulo, cobertura aqui dos canais Futebol Interior, jogo marcado para as 19h30, com a Rádio Cultura FM de Araraquara, a equipe Os Campeões da Bola, e depois às 9h30 da noite, Botafogo e Palmeiras, com o Wilson Rocha da W Sport, jogos com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior na quarta e também na quinta-feira. Pra você. É isso, torcedor. Agradecendo você que ficou conosco, fechando o fim de jogo. Para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Esportes, a Jump que está com a gente na temporada 2023 e bem mais gente boa, viu? Estamos só abrindo aqui os contratos. Jump Esportes, é muito mais que torcer, a jogar junto. Quer colocar a sua empresa aqui nos canais de Futebol Interior? Manda mensagem pra gente, nosso WhatsApp, Departamento Comercial, Claudinei Corte vai te atender super bem, 989-89-3526. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 3744-2121. Então, ô Felipe Marques, vamos fechar o fim de jogo? Bora! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Com trabalhos técnicos de Felipe Marques, o titular. Esse é titular, hein? Esse não adianta, pode vir Vasco da Gama, Botafogo, São Paulo, ninguém vai tirar ele do futebol interior não, hein? Felipe Marques comandou mesa de áudio, mesa de vídeo dos canais Futebol Interior, no Facebook e também no YouTube. Obrigado você que ficou com a gente no canal de áudio também dos canais Futebol Interior. Com a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do torcedor do São Caetano. Hoje, Arthur Eugênio Matias. Estive ao lado de Frank Francisco, de André Luiz, mais uma vez dando crédito aqui pro nosso Felipe Marques, que tá com a gente. Eu falo um pouquinho, né, Felipe? Mas vou parar agora, prometo, tá? Agradeço você, torcedor de futebol, torcedor pontipretano. Essa frase vou guardar e transmitir ela sempre quando não tiver com o saco cheio da Ponte, né? Torcer pra Ponte não é uma escolha, e sim uma dádiva do Senhor Deus. Gente, muito obrigado a todo mundo pela audiência. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Aquele abraço do tamanho do majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso, aquela, para você que conhece a nossa casa, o Estádio Moisés Lucarelli, que fica ali, ó, do lado direito, na capelinha do Estádio Moisés Lucarelli, que abençoe a sua vida e a vida de sua família. Peço desculpas para quem magoei. Se magoei, não foi de propósito, foi pelo amor que tenho por esse clube chamado Associação Atlética Ponte Preta. Peço perdão se magoei. Se você gostou, muito obrigado. Eu adorei, amei, principalmente o resultado, porque o meu time venceu. A Ponte venceu o São Caetano, forte São Caetano de tantas glórias e tradições, pelo placar de 2-1. Valeu, gente! Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Deixa eu abraçar aqui o Elson Mariano, meu parceiro. Fala, Elson! Um grande abraço pra você. E a Renata Dalgalo também tá mandando uma boa noite pra todo mundo. Beijo pra você, Renatinha, aqui no Facebook do Futebol Interior. Muito obrigado você por estar conosco já meia-noite da quarta-feira, 18 de janeiro. Um abraço do tamanho do majestoso para todo mundo e até sábado, hein? 11 da manhã, 10 horas a transmissão, Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Marcelo vai transmitir, o Frank Francisco vai comentar, o André Luiz vai reportar e eu estarei aqui no comando da equipe esportiva dos canais Futebol Interior junto com o Felipe Marques. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente! Até mais!
Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.